extremamente difícil, complicado, em que, eu não sei se vocês perceberam, mas essa aqui, não, essa daqui, não, a outra, todos, absolutamente todos os clubes precisam melhorar em relação ao primeiro turno. Vejam bem, olha, repara bem, pensa bem, raciocina bem como é que vai ser o segundo turno. Todos os clubes terão que fazer campanha melhor do que fizeram no primeiro turno. O bicho vai pegar. Não tem essa, não. Mas o Vitória tá ruim, tá? Olhando a classificação, sim. O Vitória não tá sendo feliz. Mas vai ser fácil? Não, não vai não. O Guarani sabe disso. O Guarani foi razoavelmente bem, um bom elenco, mas precisa melhorar, inclusive, o desempenho aqui no Brinco, né? Tem elenco? Tem elenco. Tem elenco. Mas é muita gente machucando, não é? Precisa ter um elenco bom, zagueirada, volantaiada, porque o departamento médico é inevitável na Série B. Olha, trabalhos técnicos de Leandro Renato, Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gil Kleber e Gilberto Silfi. A nossa equipe técnica sensacional. E quem vai narrar aqui Vitória e Guarani é Leandro Borges, hein? O moço de Piracicaba. Quem vai comentar é o CH e reportagens de Marcos Luiz. Então é o seguinte, como está sendo o padrão nosso em toda concentração, nós vamos aqui para, enquanto aguardamos aqui a escalação do Guarani, principalmente, deixa eu ver uma coisa aqui, principalmente a escalação do Guarani, que eu acho que ainda não saiu, está sendo... Ainda não, Edu. Você tá bem, né, Marquinhos? Um abraço, Edu, pro amigo da Bandeirantes também, pro nosso amigo do Concentração. Guarani ainda não está pronto, mas Guarani deverá ter mudanças, né, significativas. Não vai poder contar com o Lucão do Break, que não viajou com a delegação fortemente gripado. Ontem o Passarinho Verde nos disse que o Pablo pode ser o titular no ataque da equipe do Guarani, junto, inclusive, né, com a presença do sem o Lucão do Break, Bruno Sávio e Júlio César. Deve ser esse o ataque do Guarani para a partida de daqui a pouco. O Thales volta e o treinador também terá a presença do Índio, jogador que cumpriu suspensão automática. Então, Edu, provável Guarani, Rafael Martins no gol, Diogo Matheus na lateral direita, Thales, Carlão e Bidu, meio campo com Índio, Siebert, Tony e Andrigo, na frente Júlio César, Pablo e o Bruno Sávio. Deve ser este o Guarani, Edu. E tem VAR, VAR. Isso aí. E acontece um recado pro amigo Thales, né? O Thales não jogou contra o Botafogo, certo, Marquinhos? O Thales não jogou contra o Botafogo. Não, volta agora de suspensão, Edu. Então, tirando o Botafogo, contra o Goiás e contra o Avaí. Contra o Goiás e contra o Avaí. Avaí lá, Goiás lá. O amigo Thales deu uma seguradinha na camisa do adversário. Então precisa tomar cuidado, hein, Thales? Agora tem VAR. Já o Boris, hein? Já o Boris. Segura, Marcos Luiz. Legal, Edu. Até já. Olha, é o seguinte, 1976, na Langica 7676, o Guarani realizou um bom brasileiro. Chegou numa fase aguda do segundo turno. Naquela época era muito complicado, tinha semifinal e final do primeiro turno, semifinal e final do segundo turno. E no jogo em Salvador, o Bugrão meteu 4-0, gols de Ziza, Ziza, Flecha e ele, Mestre Zenon. 76, hein? Já estava nascendo o Guarani campeão 7-8, tá bom? O Flecha veio do América do Rio. Então é o seguinte, o goleiro do Vitória era Andrada. E quem era Andrada? Andrada, goleiro que levou 1 milésimo de Pelé no Maracanã. Olha o Vitória de 76, Andrada, Cláudio Deodato, Joãozinho, que começou no Guarani, irmão de Bezerra, Walter e Jorge Valença, Léo, depois Joel e Paulo Roberto, Geraldão, aquele mesmo, hein? Geraldão, já o CH, Geraldão, bota, alô Ribeirão Preto, Geraldão foi daí pro Corinthians, hein? Depois o Geraldão foi campeão paulista 7-7 em cima da Macaca. Alô Ribeirão Preto, aí em 1270. No lugar do Geraldão entrou Afrânio, já falecido, jogou no Guarani da Ponte, Zé Júlio, Fischer e Valdo. Lembra de Fischer? Fischer jogou no Botafogo do Rio, grandalhão e tal, ele mesmo. E o técnico do Vitória em 76 era Elba de Pádua Lima, o famoso Tim, que foi técnico da seleção do Peru na Copa de 82 na Espanha. O Tim, um tremendo estrategista. Aliás, o Tim também teve uma brilhante passagem pelo Botafogo de Ribeirão Preto, tá? O Guarani 76 de Neneca, Mauro, Amaral, Edson, depois Nelson e Miranda.
Flamarion e Zenon. Flecha, Campos, que veio do Atlético Mineiro. André Catimba, Eziza. Depois entrou o Davi, tá? O André Catimba e o Davi vieram do Vitória pro Guarani, curiosamente. E o técnico Dorival Geraldo dos Santos. Que maravilha, ainda vivo, graças a Deus. Com saúde, morando perto do Brinco, uma história no Guarani, marcou o gol de acesso em 49 na Javari contra o Batatais. Dorival Geraldo Santos, uma folha enorme de serviços pregados ao Guarani, tá? Isso foi 7h30. E tem outro detalhe também, o Guarani de Carlos Alberto Silva, campeão brasileiro 7-8. Aí veio 79, também um ano maravilhoso, o Guarani disputou sua primeira Libertadores, foi bem no Paulista, bem no Brasileiro. Quando estava no finzinho de 79, teve um jogo em Salvador. O Vitória venceu por 3-0, mas o detalhe qual é? Foi o último jogo até então de Carlos Alberto Silva dirigindo o Guarani. E ali o Carlos Alberto Silva, ele foi para o São Paulo, final de 79. Mas ele voltaria mais algumas vezes para dirigir aí o Guarani. Professor Carlos Alberto Silva, que hoje mora no céu, diria Milton Neves. Meus amigos, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada às 16h30. Leandro Borges narra aqui, Vitória e Guarani. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telhanorte. A Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Ok, rapidamente o CH vai falar, atenção, vamos aqui ao nosso repeteco, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. É que o regente da banda precisou ir ao banheiro, hein? Mas já voltou, agora sim, hein? Às 16h30, Leandro Borges narra aqui, Vitória e Guarani. Seguro do torcedor, vem curtir jogo, a nossa tava construído com devoção. Nossa família unida, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Minos e Guarani, Vitória. Bonito, agora, 15h47, Marcos Luiz. Fala, Bolis. Bonito, hein? Gostei, hein? Gostei. Eu aprendo sempre com você, Edu Pinheiro. Não. Autoridades ao palanque, né? Como é que é? Bandeiras hasteadas. Bandeiras hasteadas, E a bandeiras, banda bandeirolas, posicionada. bandeirantes. Tudo bem, Edu? Ô, meu querido amigo, valorizado, hein, Boris? Piracicaba vai ser região metropolitana, que chique, Boris! Você viu, Edu? 24 cidades, sensacional, hein? Agora Piracicaba é a capital das cidades de Limeira, de Rio Claro, de Mombuca, entre outras grandes e importantes cidades desta região. É o desenvolvimento, Edu Pinheiro. É verdade, Campinas é também, mas Piracicaba não faz parte. Piracicaba é da outra região, aqui são 20 cidades, mas Campinas é a cabeça. Mas você vai ver só, muitas coisas vão mudar na prefeitura, viu? Aí vem a Agencamp, que é uma agência metropolitana do governo do estado. Toda a região metropolitana tem uma Agencamp.
E aí é nomeado um presidente, assessores e tal. E o prefeito de Pira vai participar de muita reunião, viu, cara? Eu imagino. Aliás, Edu, deixa eu mandar, primeiro registrar, que é uma satisfação enorme, mais uma vez, estar ao seu lado. E pelo fato lamentável que ocorreu na última quarta-feira, a gente percebeu nas redes sociais que você ficou chateado e com razão, porque pessoas que naquele momento não tem nada o que fazer, né? São pessoas tolas que não precisam disso, mas gostam de se aparecer. São os verdadeiros palhaços, né? E só quem convive com o Edu Pinheiro, eu particularmente, Marquinhos já há muito tempo, CH também, toda a equipe. Eu desde janeiro, dia 6 de janeiro de 2009, quando iniciei os meus trabalhos e a minha cobertura aqui pela Rádio Bandeirantes, quando tive a oportunidade, Edu Pinheiro foi o plantão naquela ocasião em uma partida da Copa São Paulo. A gente sabe como o Edu se prepara por uma transmissão, como a transmissão com o Edu tem requintes de informações, né, informações sempre pertinentes. E vem aí um ou dois que sempre quer atrapalhar. Então, eu deixo aqui o meu abraço a você, Edu, dizendo que faz parte e, consequentemente, estamos aqui sempre juntos, apoiando você, enaltecendo o seu trabalho de muita história, de muita credibilidade no Rádio Campineiro e de todo o estado de São Paulo. Eduzaço. Ah, meu Deus do céu, muito obrigado, fiquei emocionado e foi uma grande oportunidade de receber o carinho de todos vocês, todos, muito obrigado mesmo. E aconteceu, né? Não tem jeito, acontece e... Eu não culpo essa pessoa, não. Eu realmente não percebi. Você é julgado por um único momento, né? Eu até pensei, falei, caramba, né? A gente luta tanto, acorda tão cedo, você pega, pô, de repente, 23 anos fazendo arquivo, coisas de Ponte Guarani, você tem coisa forrada, você pesquisa, você vai, quer dizer, o que vale, que a imagem que fica, né? Será que foi essa? O que eu vou falar pro meu filho? Ah, eu sou filho do Edu Pinheiro, olha a imagem que sobrou do meu pai, essa daqui. É uma coisa extremamente chata. Mas graças à força de vocês, a nossa equipe ela é maravilhosa, ela é muito unida. Graças a isso, cara, eu pude perceber a grandeza que vocês são. Vocês são grandes demais. Eu acho que valeu a pena, muito pelo contrário, a cada dia dos 23 anos que eu estou aqui, lutando com esse microfone, porque eu só venho em dia de jogo. Mas eu trabalho todos os dias na minha casa. Preparo as coisas por concentração, durante a jornada, dá uma olhada. Tem internet, mas eu tô acostumado com o meu arquivo e tal. Enfim, são detalhes que a gente se prepara, por você vive em função do rádio, cara. Você até dorme de rádio ligado, porque você não quer perder uma informação. Eu agradeço a todos, Bolo, muito obrigado, Boris, querido amigo, a todos vocês. Tamo junto, Edu. Tamo junto. Tamo junto. Marcos Luiz, será que você teria a escalação do Guarani? O Marquinhos acabou de sair aqui, Edu. Ele foi tirar uma foto, aqui um fã, mas com distanciamento. Sabe como é que é, né? Para evitar aglomeração, foi ali tirar uma foto com um fã, mas já ele retorna, Edu. 13 de maio de 2019, foi uma segunda-feira, Série B, né? 2019, há 2 anos, teve um Guarani 3-2, o Vitória aqui. E o motorista do ônibus, o Vitória, errou o caminho, rapaz, do Brinco. Ele passou pelo Brinco e seguiu reto a Avenida Princesa do Oeste. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, aí todo mundo começou a gritar, ei! Aí teve que dar meia volta e desceu pro Brinco. Mas não bastasse isso, o motorista do ônibus bateu no portão de entrada do Brinco, rapaz. É brincadeira ou não? O Guarani ganhou de virada, gol de Diego Cardoso, que veio do Santos, Mateuzinho, revelado na base, e Arthur Rezende, que hoje está no Vila Nova. 13 de maio de 2019, em Guarani 3, Vitória 2. Vamos lá, o CH tá na fita, 15h51. Amigo CH, um grande abraço. Seja bem-vindo. O que esperar desse Vitória e Guarani, hein, CH? Oi, Edu. Um grande abraço, amigo. Tá tudo bem com você, né? Tudo bem, graças a Deus. Isso é muito bom. Eu faço das palavras do Bolis as minhas. Você mora nos nossos corações. Muito obrigado. Tudo passa na vida, Edu. Tudo passa. Obrigado. Né? O que vale é o seu trabalho, a sua marca de tantos anos no Rádio Esportivo de Campinas. Obrigado. É isso que vale. Edu, eu estou preocupado com o Guarani. Está aqui o Daniel Paulista colocando 2 jogadores, um do lado do outro, no meio-campo, que são jogadores muito discutíveis. Eu estou falando de Índio e Tony. Eu não faria isso que ele está fazendo, vou torcer para que dê certo, mas o Tony já deu. E o Índio, eu me lembro, eu não exatamente o jogo, né? 10 partidas. Professor Alan Al gostava muito dessa dupla. E esse foi um dos motivos, né? Colocar esses dois juntos no meio campo, um dos motivos da queda de Alan Al
no Guarani. Você comprou ração nova pro passarinho, CH? Você falou que ia comprar e ele acertou de novo. Ele tá cobrando, hein, CH? Ele gosta daquela ração gelada, viu? O passarinho não erra nunca. Esse passarinho toma café, Marquinhos? Toma. Então, fala pra ele que ele tem uma meia dúzia de café lá na Nico Paneteria por minha conta. Tá ouvindo, hein? Tá ouvindo, hein? Então é o seguinte, cara, Índio e Tony no meio campo ninguém merece, Edu. Pode até dar certo, mas o meio campo não vai ter fluência com essas duas figuras que eu respeito muito como profissionais, mas tecnicamente até agora eles não jogaram futebol suficiente para justificar, mesmo com os problemas, com os desfalques, a escalação como titulares. Eu esperava ver o Accorsi, essa seria a minha escolha. Agora, debatendo daqui, conversando com os meus companheiros, comentaristas ao longo da semana, o Accorsi deve não estar fazendo, ou existe algum defeito, entre aspas, no menino, para que o treinador utilize muito pouco, né? Daniel Paulista foi um volante, quando jogador, um volante mediano do futebol brasileiro, e da posição ali do meio campo, nessa zona que ele transitou durante muitos anos como atleta profissional, ele conhece um pouquinho da posição, né? Ele teve grandes treinadores comandando ele como jogador, não é? Eu entendo que o Daniel Paulista é um bom treinador, agora, eu não consigo entender muito essa escolha aqui não, né? Pode até ser que seja pela experiência ou pela falta dela, talvez pelo ritmo de jogo, mas por falta de ritmo de jogo, o Tony e o Accorsi estão mais ou menos no mesmo ritmo, né? Faz tanto tempo que a gente não vê aí o Tony, com exceção da última partida, jogar. E se não fosse pela barba, que continua a mesma, né? Só hoje um pouco mais grisalha, alguns fios brancos, eu diria até que aquele Tony da Ferroviária é outro jogador em comparação a esse do Guarani. É muito diferente a qualidade técnica, não sei o que aconteceu. De qualquer maneira, até agora o Tony não conseguiu jogar no Guarani o que ele jogava na Ferroviária. E isso traz uma preocupação muito grande, porque o Vitória, que tem treinador novo, o Wagner Lopes, que assumiu em 2 partidas e teve 2 empates. E o técnico lá, o Lopes, que eu conheço bem, e é um técnico competente, tem um elenco com problemas, foi mal montado, e tem lá uma tarefa muito complicada, que é tirar o Vitória de lá de baixo. O Vitória está na zona do rebaixamento com 16 pontos. 2 empates em 2 partidas sob o comando técnico do Wagner Lopes. Ele está fazendo aí uma série de mudanças, porque ele não gostou do performance do time no último empate diante do Vila Nova. É rabo de foguete. O Vitória está desesperado, joga em casa e vai para cima do Guarani. Esse time, além de ter que ter um meio campo que tem inteligência para poder jogar, coloque a bola no chão, vai precisar ter intensidade, sangue frio. E aí que mora o problema, né? Sem o Bruno Silva, que é o termômetro desse meio campo, faz muita falta. Boa sorte àqueles que vão ser escalados. E lá na frente, Edu, mais uma surpresa. O treinador, ao invés de escalar o Alan Vitor de começo, ele aparece com o Pablo. Talvez até para fechar um pouco mais o lado esquerdo do Vitória, que é um lado, teoricamente, que ataca muito. Então ele faz uma espécie de dobrada no lado direito com o Diogo Matheus e o Pablo. Pode ser essa a justificativa. Eu não faria isso. Não faria isso. Apesar de na última partida a gente viu aí o Pablo jogar um futebol até relativamente bom, e o Pablo é um profissional que eu respeito, mas nas mãos do Daniel Paulista ele não teve uma sequência regular. Então não dá para credenciar o Pablo como titular do time. Não tem jeito. O resto não tem problema. Acho que Sávio, entre aspas, um pouco mais centralizado, e o Júlio do lado esquerdo, tá certo, tá beleza. O Lucão tá gripado, não vai jogar, nem viajou. E eu acho que o time fica mais móvel para jogar fora de casa, mais rápido, mais lépido com essa escalação. Então a única coisa que eu discuto, Edu, desses 11 aqui, o Thales está de volta na zaga com o Carlão, sem problema. Ele escolheu o Rafael Martins para o gol. É a mesma coisa para mim que o Gabriel Martins. Mas o Tony como segundo volante e o Pablo do lado direito não seriam as minhas escolhas. Eu viria de começo com o Accorsi como segundo volante e com o Alan Victor lá na frente. De qualquer maneira, o Guarani tem total condição de ganhar o jogo. Tem mais time que o Vitória. Agora, o segredo do jogo é esse meio campo. Será que Índio, Tony e Andrigo, que até melhorou na última partida,
vão dar conta de fazer esse Guarani ter organização? Vamos torcer que aconteça o melhor possível para o Guarani. Edu. Muito bem, agora traduzindo aquilo que disse o CH, colocando no papel, Marcos Luiz. Guarani definido, portanto, 1 Rafael Martins, 13 Diogo Matheus, 3 Thales, 50 Carlão, 20 Bidu, 23 Índio, 8 Tony, 10 Andrigo, 17 Pablo, 11 Bruno Sávio, 94 para Júlio César. Ainda no banco, Gabriel Mesquita, 27, Eliel, 36, Ian Carlo, 4, Ronaldo Alves, 22, Pedro Acorce, 5, Renanzinho, 35, Alan Victor, 29, Maxwell, 71. E olha ele aí, Edu, Júnior Todinho com a 93. Será que ele está contente, está tudo bem, está motivado, Marcos Luiz? Colocou nas redes sociais assim, ó, Júnior Todinho voltou. Realmente voltou já modelo 2022, renovado, sem problema aí de buchicho e tal. Só espero que ele tenha trocado o óleo direitinho, porque senão o motor acaba abrindo a biela, né, Edu? Mas ele, sabe, deve ter conversado com ele certinho, explicar os horários, tá tudo certinho, sem problema nenhum. E o Vitória, Marcos Luiz. Lucas Arcanjo, 1. Van, número 2. Não é o Van Diesel, não, hein? Van, 2. 3, Matheus Moraes. 4, Wallace, meia dúzia, Roberto. 5, Pablo. 7, Wesley. 8, Fernando Neto e 10 para Soares. 9, Samuel. 11, Marcinho. É o time do técnico Wagner Lopes, Edu. Ô, Boris, eu falei aqui na abertura, meu amigo, de que essa escalação, do jeito que terminou a escalação, a classificação, do jeito que terminou o primeiro turno, nos deixou o seguinte recado: todo mundo precisa melhorar. Porque ficou um colado do outro. O que perdeu, ganhou aqui, perdeu lá. Não teve assim uma equipe que deslanchou. Teve o Botafogo que ganhou 4 partidas. O Náutico deu uma disparada, mas o Náutico já perdeu, acho que 5, se não me engano. Já trocou o treneiro, inclusive Marcelo Chamusca. É o novo técnico do Náutico. Você quer ver só? Eu notei aqui no papel. Estou Toyota e me passou. O Náutico, 5 derrotas, hein? Hélio dos Anjos já foi embora, chegou Marcelo Chamusca, tá? E perdeu alguns jogadores importantes, né? O zagueiro Wagner Leonardo, que estava emprestado, era do Santos. O Santos pediu de volta, voltou, inclusive foi titular do Santos na desclassificação do Peixe contra o Libertad do Paraguai na última quinta-feira. O Chiesa está machucado, perdeu também o atacante, o Eric, que acabou sendo emprestado para o Ceará. E Jean Carlos? O Jean Carlos, eu acho que está jogando ou está machucado, não está? Ou saiu, Edu? Mas ele ficou um período, né? Ficou um período fora. Pode ser que voltou, mas também estava fora. Evidentemente, você tem essa oscilação. E times que não iniciaram também a Série B, mas que antes da competição a gente apontava e apontamos ainda como postulantes ao acesso, no caso Coritiba, o Cruzeiro com o Vanderlei Luxemburgo está lá atrás, mas nos últimos 15 pontos ele somou 11. Com o Luxemburgo foram 3 vitórias e 2 empates. Então, quer dizer, é um time de presença, de camisa. Os times cariocas começaram a reagir, o próprio Botafogo, né? Temos aí o Goiás, um time forte realmente, ou seja, o Campeonato Brasileiro da Série B é um campeonato extremamente complicado e difícil, e agora tem a situação do VAR. Claro que o ouvinte, o torcedor bugrino em especial que vai acompanhar daqui a pouquinho o jogo, não espere, não, tudo vai melhorar. Agora os erros que os árbitros cometeram, muito provavelmente os 2 erros capitais do jogo contra o Botafogo, o primeiro gol do Botafogo, um provável pênalti por Guarani no final do jogo, são lances interpretativos, com o auxílio do VAR, a decisão poderia ter sido outra, né, Edu? Agora os erros vão permanecer, a gente espera que mais acertos ocorram. Mas os erros continuarão persistindo nesse Campeonato Brasileiro da Série B extremamente complicado. Aliás, só um aviso rapidinho, né? Porque nós estamos em cima do lance já aqui, 16 horas, 16h30 a bola rola lá no Barradão. Para quem defende a Liga no futebol do Brasil, os clubes, a organização dos clubes, veja só o que está ocorrendo principalmente com o Flamengo, presença do público, com o Cruzeiro ontem contra o Confiança, com o Atlético Mineiro na Libertadores. Isso. Os times fizeram um pacto lá atrás, em março, né? Fizeram um ajustamento aí nessa situação de que não haveria a presença do público só a partir do momento em que todos os clubes pudessem ter a presença do público. E na hora H, Edu, é cada um olhando para o seu lado. Então, para aqueles que defendem, não, é a organização, os clubes organizando uma liga no futebol do país, seria legal, bacana, bonito. Mas a gente sabe que aqui no futebol brasileiro, não adianta a gente comparar com o futebol inglês, com o futebol espanhol, com o futebol italiano. Aqui é cada um por si. O exemplo está aí, todo mundo vem acompanhando de perto. Uma bagunça, viu? Uma bagunça no Mineirão, foi jogo Cruzeiro 1, Confiança 0. Não falou, 30% de cada setor, teve aglomeração, todo mundo sem máscara. O corredor que fica lá, alimentação, bar, essas coisas,
Olha, vou falar pra você, viu? E há uma injustiça, né, Edu? Há um claro. desequilíbrio, porque o Guarani e Botafogo na última quarta-feira aqui, fatalmente nós teríamos um bom público. Sim. E com o torcedor empurrando o Guarani seria outra coisa, diferentemente do Cruzeiro. Né? Pressão na Exatamente, a pressão. arbitragem. Veja só, o Cruzeiro ontem com muitas dificuldades diante do último colocado. Se não tivesse a presença do público, talvez o Cruzeiro venceria? Eu não sei, eu tenho dúvidas. Pois é, 1-0, gol do Marcelo Moreno de pênalti e o Coritiba ganhou de virada, do Avaí em Floripa, 2-1. Getúlio 1-0, o Igor Paixão na sequência empatou 1-1 e o Léo Gamalho fazendo o gol da vitória do Coritiba. E aqui, Marcos Luiz, uma pergunta do 5130. Qual é a situação do Eduardo Persson? Está em transição, né? Ainda machucado, Edu. Não tem previsão para voltar, não. CH, você encerra o Concentração ou sua opinião? Público ontem no Mineirão, Cruzeiro 1, Confiança 0. E o segundo turno, o bicho vai pegar, cada um precisa melhorar o que foi no primeiro turno, CH. O Cruzeiro, ele deu uma demonstração de falta de compromisso com o futebol brasileiro num todo. Não é assim que ele vai resolver os seus problemas. Bom, não dá para ficar surpreso, porque você veja que buraco que se meteu administrativamente falando o Cruzeiro nos últimos tempos. Está falido, com todo respeito à instituição. Estou falando administrativamente. Então, ter tomado essa atitude, a mim não surpreende. Infelizmente, são pessoas que estão batendo cabeça há muito tempo e eu lamento muito. É injusto o que aconteceu. E os outros clubes, como fez o Guarani, entre outros, têm que colocar nota de repúdio e tomar providência. O que eu fiquei surpreso é que a CBF não colocou o dedo nisso para efetivamente tentar resolver. Eu sei que foi a justiça, então eu espero que na próxima semana a CBF se mexa, porque não pode acontecer o que aconteceu na partida de ontem. E sobre o segundo turno, todo mundo vai ter que... Quem quiser participar do baile, que é o G4, que é o acesso, vai ter que fazer mais. No caso do Guarani, que é o jogo em questão, o Guarani tem que fazer pelo menos 32, não é? Isso é o que está dizendo o que estão dizendo os matemáticos, né? Aliás, tem uma matéria muito interessante do jornalista Júlio Nascimento falando de prognóstico e de projeção, de percentuais. Tem vários institutos que o Júlio acabou consultando e cada um dando lá a sua diretriz. Quanto precisa, qual é a chance real do Guarani de subir à primeira divisão, projetando todo o segundo turno. Vale a pena, carlosbatista.com.br, entre lá, porque tem uma matéria muito completa lá falando justamente sobre isso. Então, trocando em miúdos, o Guarani precisa fazer 32 pontos no segundo turno para poder participar do baile. Eduardo Pinheiro. Olha, com as palavras brilhantes de CH, o moço de Jundiaí. Encerramos aqui o nosso Concentração, porque vem aí o moço de Piracicaba, Leandro Boles, para Vitória e Guarani. E até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Time no gramado, tô ligado a cada
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Jornada Bandeirantes. Registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e você já sabe, futebol é aqui na Bandeirantes. Sabadão, dia 21 de agosto de 2021, vai começar o segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, a Bezona. Daqui a pouquinho o Guarani, o Bugre Campineiro joga em Salvador, na Boa Terra, diante do Vitória. O Bugre, sexto colocado com 30 pontos, está a 3 do quarto colocado CRB, encarando o Vitória. Campanha muito ruim mais uma vez do time baiano. É só o 18º colocado com 16 pontos. 4h30 da tarde, a bola vai rolar. E aqui na Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para você ligado, conectado em AM 1170 Bandeirantes Campinas, AM 1270 Bandeirantes Ribeirão, pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão, se inscreva no canal pelo Facebook, facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nas redes sociais não tem para ninguém, a Bandeirantes arrebenta. Também pelo bandemulti.com.br. Vamos juntos neste sabadão, você ligado com toda a equipe de Carlos Batista. E em breve, muito em breve, também o sonzão da Rádio Bandeirantes no FM, na faixa estendida 87.5. Em breve também a Bandeirantes no FM. Jornada esportiva para a Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa, com soluções do início ao fim da sua obra. 24 graus em Salvador e a partir de agora esparramando o som forte e potente da Rádio Bandeirantes, a marca do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com as últimas do Bugrão. Vai iniciar a Série B, segundo turno, são 19 decisões em busca do acesso. Alô, Marcos Luiz, um grande abraço e o destaque do Guarani. Boa tarde, Marquinhos. Você também, Bolis. Grande abraço pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. De última hora, um desfalque. Lucão do Break, fortemente gripado, não viajou com a delegação. Técnico Daniel Paulista já não teria Bruno Silva, capitão e volante do time, suspenso. Lembrando que Regis Andrigo
estão em tratamento médico na fase de transição e por isso não viajaram. Júnior Todinho, relacionado pela primeira vez, está no banco de reservas à disposição do treinador. E pode pintar no time bugrino. E do outro lado, Vitória na zona do rebaixamento. Tradicionalíssimo Leão Baiano, Marcos Luiz. É de forte tradição, né? Um time que tem, inclusive, quando joga no Barradão, uma força muito grande. Não está dentro da competição muito bem, como você disse. São 8, isso mesmo, Bolis, 8 jogos sem vencer. 18º lugar, 16 pontos conquistados. Wagner Lopes vai ter de volta Pablo Siles, jogador que cumpriu suspensão automática. Por outro lado, Vico, Guilherme Rende, Marcelo Alex, Thalisson, Dinei e Ronaldo são jogadores que, vetados, não participarão da partida de hoje. Ótimo trabalho, boa transmissão em Bolis. Valeu, muito obrigado, Marcos Luiz. O Cobrão trazendo as últimas informações de Vitória e Guarani. 4:30, a bola rola no Manuel Barradas, o Barradão em Salvador, na Boa Terra. E para comentar Vitória e Guarani, a Rádio Bandeirantes escala ele, o comentarista bate pesado, Carlos Henrique, o CH, e a sua expectativa para o jogo. Boa tarde. Oi, Bolis, um grande abraço a você e especialmente para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, aos torcedores do Guarani que esperam assistir em campo um time competente que vença o jogo. Guarani não joga para empatar. Nas mãos do Daniel Paulista, este é o DNA do time. Só que, infelizmente, hoje coleciona problemas, principalmente no seu meio-campo. Por isso, o técnico, sem o seu capitão Bruno Silva, escala no meio-campo sem o Andrade também, sem o Regis, sem outros jogadores importantes, escala Índio e Tony. Esse é o principal problema. Mas, por outro lado, traz de volta o regular, mas às vezes indisciplinado, Thales de volta para a zaga. Júlio César confirmado, lá na frente o Sávio também. Enfim, o Guarani está remendado contra um Vitória desesperado. É sangue nos olhos. Este Carlos Henrique, o bate pesado, é o comentarista para Vitória e Guarani. Já já a bola rola, é o retorno, e a partir de agora também com o VAR. A presença do VAR, do árbitro de vídeo, em todas as partidas do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos agora ao destaque da Ponte Preta Macaca, que amanhã recebe na abertura do retorno da Bezona o Brusque. 8:30 da noite do Moisés Lucarelli, aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão com ele, é ele. Carlos Batista no sonzão da Bandeirantes. O destaque da Ponte Preta. Grande abraço, boa tarde, Antônio Lupi. Oi, Bolis, boa tarde. Grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta abre o retorno da Série B amanhã, às 8:30 da noite, contra o Brusque no Moisés Lucarelli. O técnico Gilson Kleina poderá contar com a volta do volante André Luiz, que cumpriu suspensão na última partida. Mas, por outro lado, o lateral direito Kevin cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. O lateral esquerdo Marcelo Hermes e o volante Iago Henrique, que foram contratados na última semana, não foram regularizados e por isso não ficam à disposição para a partida contra os catarinenses. Ótimo trabalho e boa transmissão, Bolis. Muito obrigado, esse é Antônio Lupi. Amanhã estará na transmissão do Jogo da Macaca, 8:30 da noite, domingão, diante do Brusque. Você ligado no futebol da Bandeirantes em AM 1170, Bandeirantes Campinas, AM 1270, Bandeirantes Ribeirão. E em breve, também no FM 85.7. 85.7, em breve disponível em receptores FM com faixa estendida. 85.7, Rádio Bandeirantes FM Campinas. E agora, o destaque do plantão e âncora do futebol Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Mais uma vez, grande abraço. Boa tarde, Edu. Boa tarde, meu grande amigo. Mais uma vez, um forte abraço a você, a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. Um abraço para o meu amigo João Batista Ribeiro, da Júlio de Mesquita, nos ligando aqui. Edu, você percebeu que na rodada passada o único visitante que perdeu foi a Ponte. João Batista. João fica na casa dele fazendo o plantãozinho dele, tá nos ajudando, fazendo as continhas, adora nos acompanhar. Muito obrigado, grande amigo João Batista da Júlio de Mesquita. Olha, é o seguinte, o nosso WhatsApp é o 971021493. 971021493.
E por falar em Piracicaba, tá aqui o Danilo. Danilo de Piracicaba, Guarani vence 2-0. Ô, Danilo, já pensou? Quanta honra, hein? Muito, mas muito obrigado mesmo. Deixa eu ver aqui o tabelão ontem na Série B, 2 jogos, abertura da primeira rodada do segundo turno. Avaí 1, Curitiba de virada 2. Olha o Curitiba, mais do que nunca na primeira colocação. E ainda ontem, no Mineirão com público, Cruzeiro, hein? Cruzeiro 1, Confiança 0, gol do Marcelo Moreno cobrando pênalti. A equipe do Luxemburgo agora com Luxemburgo 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Bem, hoje, além de Vitória e Guarani, às 19 tem Operário e Vasco, às 21 no Baianão, Remo e CRB. Amanhã, 11 horas, tem Botafogo e Vila Nova, lá no Newton Santos, no Rio. Ainda amanhã, 16 horas, Goiás e Sampaio, 18h15, Londrina e Brasil, 20h30, isso mesmo, amanhã, 20h30, Majestoso, Ponte e Brusque. E o tal de Edu, atacante do Brusque, não vai jogar. E 21h30, CSA e Náutico. Olha, Brasileirão tem, claro que tem. Daqui a pouco às 17, lá em Goiás, Atlético e Chapecoense. Às 19, Grêmio e Bahia. 21 horas, Juventude e Fortaleza. Amanhã, 11 horas, Palmeiras e Cuiabá. Às 16, Ceará e Flamengo. Atlético Paranaense e Corinthians. E às 18h15, Santos e Internacional. Ainda amanhã, 20h30, Sport e São Paulo. Na segunda-feira, 2 jogos. Ambos às 20, América Mineiro e Red Bull Bragantino, Fluminense e Atlético Mineiro. Na Série C, hoje cedo, São José 1, Novo Horizontino também 1. Olha, daqui a pouco, hein? Às 17, na TV Bandeirantes, o Batista, o Tigrão e Gleger comentando aí e narrando Mirassol e Figueirense. Transmissão de Mirassol e Figueirense, 17, hein? Às 19 tem Paraná e Ituano e amanhã, 11 horas, tem Criciúma e Oeste. A equipe do técnico João Brigatti, Oeste. Na Série D de dado, os paulistas, a Ferroviária joga amanhã lá no Espírito Santo contra o Rio Branco. A Ferroviária já está classificada. Teremos logo mais Santo André e Portuguesa, Internacional e São Bento jogando em Limeira às 17 horas. Meus amigos, 16 horas e 19 minutos no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Equipe técnica Leandro Renato, Alexandre Almeida, Joelcio Cardoso, Gil Kleber e Gilberto Sufi, o timaço técnico da Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Muito bem, estamos de volta no futebol da Bandeirantes. Já tem Vitória e Guarani. Vitória em uma situação complicada. É só o 18º colocado, apenas 2 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. Equipe com menos vitórias e a equipe que mais empatou até o presente momento no Campeonato Brasileiro da Série B. Diante do Guarani, o Bugrão pronto, já vem a campo para encarar o Vitória. Repito, 19 rodadas, 19 decisões, hoje a 20ª rodada. A temperatura, você que conhece Salvador como ninguém, Marcos Luiz ou Cobrão, a temperatura nesse momento agradabilíssima, na casa dos 24 graus. Aliás, lá está mais fresco do que aqui, viu, Marquinhos? Com certeza, né? Mas o nosso Gil Kleber, que faz um bom rádio, vai dar jeito na situação, Bolis. Gostou do controle remoto? Gostei. Sensacional. Parece um pau de selfie. Se o nosso CH estivesse por aqui, o que falaria? Ele não falaria. Só observaria. Só. Vamos então trazer a ficha técnica do jogo. Daqui a 9 minutos a bola rola no Barradão. Aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, pelas plataformas digitais. Você ligado? Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. 1, Rafael Martins. 13, Diogo Matheus. 3, Thales. 50, Carlão. 20, Bidu. 23, Índio. 8, Tony. 10, Andrigo. 17, Pablo. 11, Bruno Sávio. 94 para Júlio César. Rafael Martins, Diogo Matheus, Thales, Carlão e Bidu. Índio, Tony, Andrigo, Pablo, Bruno Sávio e Júlio César. No banco, 27, Gabriel Mesquita. 36, Eliel. 4, Ian Carlo. 22, Ronaldo Alves. 5, Pedro Acorce. 35, Renanzinho. 24, Alan Victor. 71, Maxwell. 93 para Júnior Todinho. Lucas Arcanjo 1, Van 2, Matheus Moraes 3, Wallace 4, Roberto meia dúzia, Pablo é 5, Wesley 7, Fernando Neto 8, Soares 10, 9 para Samuel e 11 Marcinho. Lucas Arcanjo, Van, Matheus Lopes, aliás, Matheus Moraes, Wallace Roberto, Pablo, Wesley, Fernando Neto e Soares, Samuel e Marcinho. No banco, 12, Kaique, 13, Gabriel Inocêncio, 14, João Vitor, 15 para Gabriel Bispo, 16, Cedric, 17, Eduardo, 18, Bruno, 19, Heron, 20, Sérgio Mota, 21, David, 22, Ronan e 23 para Kaique Souza. Arbitragem do jogo. O árbitro é do Tocantins, Alisson Sidney Furtado. Assistente 1, Fábio Ferreira. E o número 2, Cipriano da Silva Souza. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Muito bem, estamos de volta no microfonaço da Bandeirantes Campinas. Já o CH vai falar um pouquinho mais da expectativa dele para o jogo entre Vitória e Guarani. Marquinhos trouxe o Alisson Furtado de Tocantins, vai apitar o jogo. Lembrando que a partir de agora, na Cobrão, temos também a presença do VAR em jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. E quem vai ficar no VAR é um árbitro do Rio de Janeiro. Rapaz, o nome é Patrice Wallace Correia Maia. É isso aí, ó. Vai comandar o VAR neste sábado, Patrice Wallace Correia Maia. Afinal de contas, em qualquer tipo de situação, caso ocorra a necessidade, ele vai ser acionado. Bom, Marquinhos, só para trazer mais detalhes e informações das duas equipes, Regis, evidentemente, segue de fora, o Bruno Silva suspenso e tem a possibilidade do retorno de... Já está apto a jogar, mas ele começa no banco do jogo, no banco. Júnior Todinho pode fazer a sua reestreia com a camisa bugrina, Marquinhos. E tem o Rodrigo Andrade também, né, exatamente, Boris, que está em transição. É um atleta que é importante no esquema do técnico Daniel Paulista. Ele que também vive aí a expectativa sobre a volta do Eduardo Persson, que está em transição. Daqui a pouco a bola vai rolar, viu, Bolis? Beleza, já tem bola rolando. O CH está em condições para falar? Já o Carlos Henrique, o bate pesado, que é o nosso comentarista. Fala aí, CH, já tem bola rolando. Bandeirantes, vamos lá. A rádio que tem opinião. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. É o jogo, Bolis e ouvintes da Bandeirantes, do time que tem menos vitória no campeonato, o Vitória que só tem 2 vitórias, contra o melhor ataque da competição, que é o Guarani, com 29 gols feitos. O Guarani é o 3º melhor visitante. Tem vários números pró-Guarani, só que o Guarani tem uma das piores defesas do campeonato. O Guarani ainda não encontrou equilíbrio, né? Fazer gols e também se defender bem. Ainda não. Tomara seja assim no segundo turno. O grande problema e o grande ponto de interrogação desse jogo é como será o comportamento do meio-campo bugrino. Nós torcemos muito, mas Índio e Tony talvez tragam um problema para a partida em termos de desenvolvimento, de colocar essa bola no chão. Nitidamente, com essa formação, o Guarani deve atacar muito com seus laterais e também ter uma preocupação do lado esquerdo de ataque do Vitória, direito de defesa, já que o treinador
dobra com o Pablo na frente do lateral direito Diogo Martins. De qualquer maneira, é um jogo que minimamente o Guarani tem condição de empatar. Pelos problemas, não pode ser desconsiderado o empate, mas o melhor dos mundos seria a vitória contra o time baiano. É jogo complicado, pelo desespero do Vitória, time da casa, e principalmente, Leandro Boles, pelos problemas que o Guarani tem para essa partida. São muitos desfalques e o Guarani não tem um elenco tão grande assim, com peças de reposição, para que a qualidade técnica seja do mesmo nível. Já já a bola vai rolar e eu tenho certeza, mais uma vez, que você vai dar um show de transmissão e tomara com uma grande vitória do Guarani, Leandro. Valeu, este Carlos Henrique, o bate pesado, é o nosso comentarista escalado para Vitória e Guarani, praticamente tudo pronto, a bola vai rolar no Manuel Barradas, no Barradão, em Salvador, o árbitro de Tocantins, Alisson Furtado, na observação, os jogadores ainda não naquele processo de aquecimento que já ocorreu, mas naquele bate-bola, eles já fizeram aquela última roda, aquela corrente de motivação, de oração, e já tem bola rolando. Aliás, como estão vestidos para o jogo Vitória e Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão? O Guarani todo de branco, né? Camisa branca, calção branco, meião branco. O Bruno Sávio, inclusive, com a chuteira branca, né? E combinando, né? Já é verdade. O Pablo tá mais enjoado, né? Uma chuteira, dá para dizer assim, lilás? Seria uma rosa, né? Uma rosa, lilás, pode ser. Pink. Boa. Pink. E o Vitória com aquele uniforme tradicional, o rubro-negro baiano, Boles. É verdade, o Vitória aqui nos últimos anos vem disputando a Série B e lutando para não ser rebaixado para a Série C. No último ano, por exemplo, na última temporada bateu na trave, mas conseguiu permanecer. E isso, evidentemente, faz com que o seu torcedor não esteja satisfeito nas últimas temporadas com o time baiano, que foi vice-campeão brasileiro em 1993 da Série A. Quando perdeu a final exatamente para o Palmeiras, tinha Dido no gol, Alex Alves, centroavante. O time era comandado pelo Fito Neves. Vai rolar a bola em Salvador. Vamos juntos no Futebol Bandeirantes, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora são 19, serão 19 decisões até o fim da competição, para conhecermos os 4 times que conquistarão acesso à elite do futebol do país. Os 4 times que serão rebaixados à Série C de 2022. Saída com o time do Guarani. Boa sorte para o Bugrão. Neste início de retorno, o Guarani vem de um empate por 1-1 contra o Botafogo. Encara o Vitória na zona do rebaixamento. Esse é o 18º colocado. O Guarani é o 6º com 30. A bola vai rolar em Salvador. Vai autorizar o árbitro. Saída com o time bugrino, como disse Marcos Luiz, o Cobrão hoje todinho de branco. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes Campinas. Bandeirantes Ribeirão. Um show de transmissão para você em breve também no FM em 85.7. Apita o árbitro. Bola rolando. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Tá registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão e pelas plataformas digitais. É o Guarani em campo, o Bugrão em campo na Série B. Avante, 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 Bugrão. Série B, começa o segundo turno para Guarani e Vitória. E com menos de 1 minuto, uma queda do Bruno Sávio entre 2 jogadores de Vitória. Ele disputou a bola pelo alto e pelo menos na imagem, a imagem não é legal não, né, Marquinhos? A disputa foi com o Marcinho também, né? Jogador da equipe do Vitória. O doutor Raí tá magrinho, hein? O doutor Raí, médico do Guarani, tá ali cuidando do Bruno Sávio. Mas foi uma queda, hein, Boles? Rapaz, se é, por exemplo, o Leandro Boles, que não é atleta, tinha quebrado o pescoço. Ah, não. Ainda, pescoço também não, né? Pô, pensei que você ia me ajudar, pelo menos do antebraço, uma situação na região lombar, na costela, mas o pescoço não. O árbitro tá indo pro VAR, não? Vai lá conversar com alguém. Ah, tá ali com um probleminha na comunicação. Ah, é a comunicação. Não prendeu direito a comunicação, o árbitro. É.
Recebe o auxílio ali, né? Estão acertando o cabo dele, Boles. É incrível que o árbitro vem para campo, ele faz o aquecimento, ou faz aquecimento no vestiário, ele não percebe essa situação, né? Daí com a bola rolando, com menos de 2 minutos, o jogo foi paralisado, atendimento médico ao Bruno Sávio, e segue paralisado em função deste problema, entre aspas, aí com a comunicação do árbitro. Lembrando que tem o VAR e a comunicação tem que estar 100%. É o Gilberto Suff ali da arbitragem. É isso mesmo. Voo rasteiro do Gilberto Suff, esbaforido, mesmo de máscara, a gente percebe, está ali auxiliando o árbitro de Tocantins, o Alisson Furtado. Mas está aparecendo mais ali também pelo estilo mais Vagnão, né? Proxiga? Você lembra? Eu acho que o árbitro falou assim para ele, não tô ouvindo, como é que é? Poxiga! Muito bem, já a partida será reiniciada. É o seguinte, para você que está chegando agora, o Guarani deu a saída, houve um chutão lá de trás para o meio campo, o Bruno Sávio foi disputar a bola e a queda, né, foi muito para não dizer outra coisa, né? Eu estava tentando achar outro adjetivo aqui, mas realmente foi uma queda feia do Bruno Sávio, felizmente já está recuperado. E na sequência um problema com a comunicação do árbitro. Ele ainda faz aquele teste, proxiga, alô, falando para teste, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Parece que está tudo ok ali com a comunicação do árbitro principal. Lembrando que a partir desta rodada, em todos os jogos da Série B, é necessário sempre ressaltar, temos a presença do VAR. Agora sim, o árbitro vai reiniciar a partida. Com bola ao chão, afinal de contas, ele não marcou a falta a favor do time do Guarani. É isso que está pedindo a bola o árbitro. Está apontando lá para trás, pega a bola, vai dar bola ao chão. Como não havia disputa na sequência do lance, não houve a disputa na sequência do lance, a bola no fair play ficará com o time do Vitória. Agora sim, partida reiniciada do Barradão. Sai jogando o time do Vitória no campo defensivo com o experiente zagueiro Wallace. Passou pelo Flamengo, pelo Corinthians, já há algum tempo no Vitória. Levantamento do programa de ataque, na verdade o Vitória devolveu a posse de bola para o time do Guarani. Agora sim o Bugrão tem a posse de bola lá atrás com o goleiro Rafael Martins, jogando todinho de amarelo. Ele tem a posse de bola no campo defensivo para o time do Guarani. Tinha a opção do Thales ficou marcado ali pelo Samuel, com isso o Rafael Martins quebra a bola, chuta forte, programa de ataque, tentando o Bruno Sávio de cabeça, afasta a defesa, era falta, o rebote para Andrigo, entrada na grande área, setor direito, vem a passagem, é ponto do Diogo Matheus, soltou para ele, rolou no fundo, apertado pelo jogador do Vitória, que apenas protege, a bola vai direto para fora, em tiro de meta para o Vitória bater. Ali foi mais na base da experiência, né? Ganhou a posse de bola, a equipe do Vitória, início de jogo 0-0. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Bidu recupera a posse de bola para o time do Guarani, tentou partir, falta por trás para cima dele, cometida por Soares. Meia esquerda, falta para o time do Guarani. Você ligado no seu carro em AM 1170 Bandeirantes Campinas, no AM 1270 Bandeirantes Ribeirão. Obrigado pela carona, pelas principais ruas e avenidas de Campinas, de Ribeirão, pelo estado de São Paulo. Você que está passando pela região metropolitana de Campinas, obrigado pelo carinho e pela audiência. Aqui passe errado do Bruno Sávio de graça, propicia contra-ataque para o time de Vitória, domina Marcinho na entrada da grande área, puxou para o pé direito, levanta na segunda trave, forte demais. A tentativa do Wesley para Marcinho, a bola foi direto para fora em tiro de meta para o Guarani bater. Tentou na base da velocidade, né, Bolis? Não deu, melhor para a zaga do Guarani, pede calma ali Rafael Martins. Início de jogo no Barradão, 0-0. E ali onde está o Rafael Martins, tá fazendo jus àquela história que onde o goleiro fica nem grama nasce, né, Bolis? Literalmente, mas muito embora em função do nosso guapo, né? O nosso comentarista Gleger Zorzin, que estará logo mais na tela da Band, na transmissão de mais uma partida do Campeonato Brasileiro da Série C, em função dos treinamentos sucessivos no qual Gleger passou quando atuava pelo time baiano, e ali realmente está difícil de nascer a grama. Tenta vir o grande ataque, o time do Guarani afasta, tira a defesa na sequência, Fernando Neto sofre a falta. Você já pensou outra coisa, né, Marquinhos? Já pensei em outra coisa. Ali tá difícil de nascer a grama e outro lugar também. Para, ele não gosta. Ainda vai crescer. O topete vai aparecer. A gente acredita. Aqui tem posse de bola o time do Vitória. Passe feito no comando para Samuel. Samuel soltou curtinho para Pablo. Pablo recolhe, domina, encara o Pablo do Guarani. Fez o passe atrás para Fernando. Empurrou para Marcinho. Marcinho recolheu, dominou, partiu com a bola dominada. Bota na frente, falta para cima dele. O árbitro pegou, marcou a falta do Pablo. Falta marcada, é falta perigosa para o Vitória bater. E o Pablo acabou pedindo desculpas ali para o árbitro, que as aceitou, né? Ele acabou cometendo realmente a falta. Foi na frente da arbitragem, tem o Marcinho ali perto.
Marcinho, camisa 11, estampada na camisa, vai jogar lá dentro, pertinho da bola também, Soares. É falta contra o time do Guarani. Soares que na estreia, no brinco, no empate por 1-1, fez uma grande partida. Inclusive fez o primeiro gol do Vitória. Tem falta para fazer a cobrança do time baiano. Placar de 0-0 no Barradão, à direita do seu rádio. É perigo contra a meta bugrina. Placar de 0-0 no Barradão. Quase 7 minutos, primeiro tempo. Abertura do retorno no Campeonato Brasileiro da Série B na Pezona. Neste sabadão, dia 21 de agosto. Vem para a cobrança da falta o time do Vitória. Vem para a bola Marcinho. Autorizado o pé direito lá dentro. De cabeça tira a defesa no rebote. A bola fica viva. Sobe e tira lá atrás Carlão. Fica viva ainda para o time de Vitória. Passe fora da área do Wallace. Recupera Fernando Neto. Atrás para Van. Levantou, cruzou na entrada da grande área. Diogo Matheus de cabeça passou. Volta para Bruno Sávio. Apenas ajeita para Pablo. Na passagem o próprio Bruno Sávio fica com a bola dominada. Deixou para Júlio César com Pablo. Para Júlio César. Vem para o time do Guarani. Tentativa de passe aqui na esquerda. Chega Van para fazer o corte. Desvio, o goleiro saiu do gol. Não pode pegar com a mão não. Van dribla. Sai driblando na categoria para o time de Vitória. Faz outra finta para cima do Júlio César. Chega Andrigo. Toca na bola. A bola sai. É lateral para o time de Vitória para fazer a cobrança. Confesso, Marquinhos, que fiquei curioso com o nome, na verdade, o apelido do Van. Sabe qual é o nome na carteirinha dele? Naquela situação do cartão de nascimento, na carteirinha de nascimento? Qual? Edivan Sena Santos Ribeiro, 30 anos. É melhor deixar só Van mesmo, né? Ah, melhor. É igual o árbitro do VAR, né? É Patrícia ou Part Rice? Vou deixar pro Edu. O Edu, que é o Edu é especialista. O Edu Patrícia é ou Part Rice? O Edu é o nosso poliglota. Já vai trazer o nome correto do árbitro do Rio de Janeiro que está no VAR. Aqui recupera a posse de bola o time do Guarani. Pela primeira vez, o VAR no Campeonato Brasileiro da Série B mandiga a reivindicação dos times que disputam a segunda divisão do futebol do país. Recupera a posse de bola o time do Vitória. Domina Soares. Chega, morde, belisca. Índio toca na bola para Walter. Rebate para Marcinho. Marcinho recomeça com o Roberto Sérgio jogando lá atrás. 8 minutos e meio, primeiro tempo, placar de 0-0 no Barradão. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Pelo YouTube você confere o futebol, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui jogo parado. Falta marcada para cima do Roberto. Falta no campo defensivo para o time do Vitória para fazer a cobrança. Olha, o Wagner Lopes é aquele mesmo que um dia foi atleta da seleção do Japão, Marquinhos. É verdade. Naturalizado agora, japonês. Pior do que deixar a grama crescer é ter grama e pintar daquele jeito ali, né? Descoloriu o cabelo, Roberto, né? Louco. Ele derrubou um vidro de, como é que chama? Água oxigenada. Ah, não tenha dúvida alguma. Jogo parado, tem falta para fazer a cobrança. O time de Vitória com menos de 10 minutos. O Wallace cobra a falta. Ele volta o jogo para Matheus Moraes. Ajeita, termina com o pé direito, tentou ligação direta, defesa, ataque, afasta, tira lá atrás, Cardão de cabeça, desvia, Índio. Ninguém do Guarani no campo ofensivo. Se atrapalha lá atrás o time de Vitória, bola de graça para Bruno Sávio, de frente pro gol, carregou, soltou, boa bola para Andrigo, acaba escorregando. Um passe espetacular de Bruno Sávio, Andrigo, quando dominou, entrou na área, acabou derrapando, caiu sozinho. Aqui vem bola o time de Vitória no contra-ataque, lançado Samuel pela direita, ele evita a saída da bola pela linha de fundo, prepara o cruzamento, atrás para Wesley, bateu cruzado, afasta, tira a defesa com Carlão, a bola vai embora pela linha de fundo, em tiro de meta não, escanteio pro Vitória bater. Mas o erro foi do Andrigo, que perdeu a bola, e o Vitória veio no contra-ataque, né? E agora o último toque foi do Carlão. Escanteio para a equipe baiana. O Soares está ali perto da bola. Tropeçou sozinho o Andrigo, né, cara? Ali quando ele tentou a movimentação e acabou não realmente conseguindo colocar a bola na frente para bater pro gol. Alguma vez quando você tentou, você tropeçou? Algumas vezes você sabe que a gente tropeça, mas imediatamente a gente se levanta. Certo. Tem escanteio, o time de Vitória, vem para cobrança Soares, fechadinho lá dentro, de cabeça afasta a defesa na primeira trave, completa, tira de qualquer maneira Andrigo. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 10 minutos, 40 segundos, primeiro tempo. No Barradão, em Salvador, eu confirmo. Vitória 0, Guarani também 0, Edu. Olha, ontem, Avaí 1, Coritiba 2, foi de virada, hein? E Cruzeiro 1, Confiança 0, gol do Marcelo Moreno de pênalti. Alô, Alexandre do Cambuí, o Renato Bugrino, o Rogério Teixeira do São Bernardo, o Flávio de Alterosa, o Roger Augusto, que está em Ubatuba, e o Diogo Zap Bugrino do Tietê.
19971021493. Você participa conosco através do WhatsApp. Sai jogando o time do Guarani lá atrás com o Diogo Matheus. Empurra por dentro com o Índio. Índio ajeitou, dominou para fazer a saída para o time do Guarani. Marca, bloqueia o Vitória com uma linha de 4 no meio campo. Guarani consegue escapar com o Bidu, a quebra-canhota. Ele carrega a bola já no último terço do campo. Meteu na ponta para Júlio César. Pede para meio Bruno Sávio, pé direito. Ele tenta o cruzamento, explode a bola no van e sai. Lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. Quase 12 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Avante, 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 Mogrão. Vem para a cobrança, Bidu. Bidu colocou curtinho para Tony. Tony ajeitou, dominou na área, pediu Pablo. Cruzamento para a área. Matheus Moraes subiu, tirou lá atrás, voltou para Índio. De cabeça ganha de Soares, empurrou na ponta para Diogo Matheus. Ele ajeita, domina, volta o jogo para o capitão Thales. Hoje o capitão do Guarani, portanto, Thales, já que o Bruno Silva está suspenso. Ele trabalha curtinho para Cardão. Cardão domina com a canhota, volta o jogo para Thales. Thales ajeita, domina no corredor. Levanta a bola no comando para Andrigo. Andrigo para Bruno Sávio. Dominou, protegeu pela meia para Andrigo. Pé direito, girou, bateu fraquinho no centro do gol. Lucas Arcanjo, tranquilo para fazer a defesa, Marquinhos. Aí o chute foi fraquinho, né? Ele mais colocou a bola nas mãos do Arcanjo, goleiro do Vitória, do que finalizou a favor do Guarani, Bolis. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-los. Os primeiros 12 minutos deste primeiro tempo, 0-0, CH. É o chamado jogo de estudo, né? Os dois times se respeitam demais, marcam direitinho, nós não tivemos nenhuma grande oportunidade, jogo controlado. O Guarani tenta atacar um pouco mais pelo lado esquerdo, utilizando o Júlio, o Bidu, ora o Andrigo, o Sávio cai por ali. O jogo tá bom, tá equilibrado, 0-0 é a nota do jogo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 99947-1980. Wallace recua para o goleiro Lucas. Lucas Arcanjo sai jogando pela esquerda com Matheus Moraes. Ele carrega a bola, tem a Avenida Leão do Barradão para trabalhar. Empurra por dentro com Pablo. Pablo devolve para Matheus Moraes na quarta zaga. Vem buscar o jogo Fernando Neto. Cabeludinho tem a posse de bola dominado. Camisa 8 do time baiano. Ele empurra, devolve com Matheus Moraes. Vem carregando bola pelo lateral esquerda. Pela lateral esquerda, tentando o comando. O passe para Wesley. Rebateu mal Thales. Na sequência, Diogo Matheus vacilou, dançou e fez a falta. Para cima de Wesley. O jogo está parado, é falta para o time do Vitória bater. O lateral do Guarani não alisou, né? Foi para matar a jogada, marcou a arbitragem. Jogo muito faltoso nesse início de jogo, hein, Bolis? Nesse início de partida. É verdade, muitas faltas. O Arthur em cima do lance, o Alisson furtado. Pegou mais uma. Falta para o time do Vitória para fazer a cobrança. E diga-se de passagem, a falta realmente existiu do Diogo Matheus. Meia esquerda, falta para o Vitória. O Vitória na zona do rebaixamento. O Vitória que tem uma torcedora ilustre. A cantora baiana Ivete Sangalo é torcedora do Vitória, viu, Marquinhos? Acho que Daniela Mercury também, viu? É verdade, Daniela Mercury, é verdade. Bem lembrado. Tem falta para fazer a cobrança do time do Vitória. Placar de 0-0 em Salvador. Na bola parada, pertinho da bola, partiu para lá Marcinho. Pé direito, levantou lá dentro de cabeça. Pablo tirou na risca frontal da pequena área. Era falta, rebote para Marcinho. Marcinho ajeita, domina pela canhota, encara o marcador que é Júlio César. Sai da ponta, vem para meia. Um bolão para Soares no fundo, para trás para Wesley de primeira, bateu em cima do Cardão. A bola fica viva, Cardão tirou. O Cardão tirou, ficou esperando a chegada do Rafael Martins. O goleiro Bugrino ficou na indecisão. Pega ou não a bola, porque o árbitro poderia dar um recuo. Cardão foi lá na hora H e meteu para fora, escanteio pro Vitória bater. Mas ali os dois foram inteligentes, né? O Rafael Martins esperou no último minuto e o Carlão, até na marcação do jogador, meteu a bola para fora. Escanteio que o Marcinho vai bater. Pressiona o Vitória, colocando 5 jogadores dentro da grande área do Guarani. Placar de 0-0, de olho principalmente no Wallace. Ele fica aqui na segunda trave, marcado pelo Índio. Cobrou curtinho Marcinho para Soares, devolve para Marcinho. Marcinho ajeitou, dominou, a capacidade para cruzar já não existe mais. Ele volta o jogo para o Pablo, tentou jogar para a área, rebate defesa, briga por rebate Tony. Tony toca na bola no carrinho, corre Índio, evita a saída pela linha lateral aqui para a canhota, levanta a bola no peito do Bidu. Bidu gira bonito, escapa na marcação de Fernando Neto, pega a defesa aberta, vem embora Bidu, carrega a bola meia esquerda, girou, bateu, precipitado, Bidu foi fominha e leva uma bronca do Bruno Sávio com razão, Marcos Luiz. Mas tá certinho, né? Porque ele poderia ter feito o cruzamento com mais tranquilidade. Acabou ali optando pelo chute, melhor para a equipe do Vitória. E quem também é torcedor do Vitória é o Bel Marques, né?
Bem lembrado, Bel Marques, entre outros grandes artistas famosos, baianos e evidentemente brasileiros. Você gosta do chiclete? Com banana, não tem dúvida alguma. Sensacional. O jogo tá parado, hein, Marquinhos? O que o árbitro vai lá no campo defensivo? É o Rafael Martins que está sentindo uma contusão de novo, aquela velha contusão do Rafael Martins na coxa. É aquela história também, né? Ele leva aquela... Ele já tem aquela proteção. Antigamente era cocheira. O Gleger falou o nome outro dia, eu confesso que não guardei. Né? Mas pra mim é a cocheira. Não tem Antigamente era cocheira. Hoje mudou. O jogo tá parado, sendo defendido o goleiro Rafael Martins. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 17 minutos cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo para você, 20ª rodada, a primeira do retorno, Série D, a Bezona aqui na Bandeirantes. Guarani 0, Vitória, idem, também 0, Edu. Olha, ainda a Série B hoje tem Operário e Vasco, às 19 lá em Ponta Grossa, Paraná, 21 horas no Baianão, Remo e CRB. Alô, Nildo do Jardim Londres, diz que vai ser 3-0. O Elson, lá no Rio de Janeiro, diz que vai ser 2-1 para o Guarani. Elson, o bom cariocão. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, se inscreva no canal, deixe o seu like na transmissão pelo YouTube. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. A apresentação é dele. Edu Pinheiro. Muito obrigado, Marcos Luiz Ocobrão. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos. Oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E Telenorte. Tudo para cuidar da sua casa. Com soluções do início ao fim da sua obra. Jogo parado, o árbitro marca falta para o time do Guarani para fazer a cobrança, quase 19 no primeiro tempo. Guarani precisa dar um sustinho no gol ali do Lucas Arcanjo. Teve aquele chute de fora da área do Andrigo. O goleiro sem trabalho algum defendeu. E agora tenta mais uma chegada o time do Guarani. Andrigo pertinho da bola para cobrar com o pé direito com a canhota. Bidu na área Índio. Bruno Sávio, Thales. Cardão chegando por ali também. Partiu Bidu, passou da bola, deixou para Andrigo. Fatia a bola, levanta para Cardão, segunda trave. Jogou para o meio da área ou tentou jogar por meio da área. Pega mal na bola, a bola vai direto para fora. Em tiro de meta para o Vitória bater. Alguém faltou no ensaio, né, Bolis? Porque o Bidu passou pela bola, deixou para o Andrigo fraquinho, meteu lá na cabeça do Carlão e tentou ajeitar, né, para Bruno Sávio ou de repente outro atacante. Não chegou em ninguém, a bola saiu, só tiro de meta. Carlos Henrique, o bate pesado e o panorama do jogo, quase 20, primeiro tempo 0-0, fala CH. Não mudou muita coisa não, Boris. Tá tudo igual, né? Nenhum dos times conseguem chegar com perigo ao gol adversário. Há muito equilíbrio no meio campo, muitos passes errados, muitas faltas. O jogo tecnicamente é sofrível e, repito, um time está respeitando demais o outro. O Guarani precisa ser um pouco mais agressivo em termos de ataque, né? Mas, por enquanto, ninguém mereceu sair do zero no placar até agora. Placar de 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes, anunciando para amanhã, domingão à noite. Começa o fantástico, aquele programa global. Você curte o terceiro tempo, entre outras opções, também na tela da Band. E na sequência tem a Ponte Preta. Macaca entra em campo diante do Brusque. 8h30 da noite, Moisés Lucarelli aqui na Bandeirantes com a narração de Carlos Batista. Batição que já está na tela da Band, hein? Transmitindo para todo o interior paulista, com exceção da Grande São Paulo. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Ao lado do Gleger, também do Tigrão. Mirassol e Figueirense. É este o jogo a partir das 5 da tarde na tela da Band Mais TV. O jogo está parado, o árbitro aponta a falta para o time Vitória. Quando carregava a bola o Fernando Neto, ele escapou do Tony, mas não do Índio, que acabou puxando o camisa 8 do time baiano, Marquinhos. Precisa avisar pro Índio, pro Thales, que agora tem VAR, hein, Bolis?
Verdade, toda a atenção é necessária a partir de agora. Tem falta para fazer a cobrança, o time Vitória, placar de 0-0. Vem Soares para a bola. 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes. São as emoções da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Pezona para você. Vem para a cobrança. Dá falta o time Vitória. Preocupado o goleiro Rafael Martins, tentando orientar a formação da sua barreira. Deixa apenas um na barreira. Vem para a cobrança da falta o time Vitória. Soares com a perna esquerda, Martinho com a perna direita. Partiu Soares, levantou, mal demais, muito mal, muito mal, pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani bater. Quem agradeceu foi o próprio Guarani, né, porque ele pegou muito mal na bola, como você disse, e aí o técnico Daniel Paulista, né, tá inclusive aproveitando esse tempo para orientar, chamou até o Bidu ali à beira do gramado, 0-0, viu, Bolis? E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 22 minutos, primeiro tempo. Você ligadaço no futebol da Bandeirantes, eu confirmo para você, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Pezona. Aqui o Guarani aperta, recupera a posse de bola com Júlio César, mas ele volta para Bidu. Confirmando no Barradão, Guarani 0, Vitória também 0, Bidu. 7 da noite, Brasileirão, Grêmio e Bahia. Olha, boa tarde, aqui é o Sargento Roque. Manda um abraço para o seu papai, Olindo Gomes. Atenção, o Gazola está em Maresias. Mandou a foto, lindo lugar do Gazola, onde está Maresias. Diz que vai ser 3-1 Guarani. De BH, Gabriel, Vilma e a Carol. E de Salvador, o Paulo Ridolfi. Você ligado no futebol da Bandeirantes pelo YouTube, pelo Facebook. Metade do primeiro tempo, 0-0. Aqui sai jogando Roberto para Matheus Moraes. Ele carrega a bola no campo defensivo, 1, 2, 3 toques, a bola empurra para o Wallace. Wallace tem a posse de bola, orienta, perde alguém lá no comando, prefere passe curto para Van. Já tem a marcação de Júlio César, volta o jogo para o Wallace. O Wallace ajeita, domina no campo defensivo, de novo para Matheus Moraes. Tem espetado na ponta o Marcinho, prefere passe curto para Roberto, volta o jogo para o goleiro Lucas Arcanjo. Guarani aperta, marca bem, marcação encaixada e o Vitória não tem qualidade e consequentemente fica trocando passes lá atrás. Por isso agora vai tentar alguma coisa o Wallace. Ele tem a posse de bola dominada no comando, Wesley não dominou, passou por todo mundo, vai sobrar de graça para o goleiro Rafael Martins, Cobrão. Por isso que está na situação que está o Vitória, né? Há 8 jogos sem vencer e você viu aí no seu último destaque na narração do lance, vai partir o Wallace para tentar alguma coisa. Pô, o Wallace tentar alguma coisa? Não, né? Pô, tá louco. Olha, se não me falha a memória, ela pode falhar, mas a última vitória do Vitória foi contra a Ponte. Contra a Ponte Preta, aquela vitória por 1-0. Vitória só tinha uma vitória, acabou derrotando a Ponte naquela ocasião. Foi um jogo dia de semana à noite, venceu por 1-0, de lá para cá ainda não venceu. Mas agora tem escanteio, porque o Guarani vacilou ali na saída. Tem escanteio o time de Vitória para fazer a cobrança aqui pela direita. Vem bola na área do Bugre. Preocupado o goleiro Rafael Martins. Quem cobra é Soares, sempre com a perna esquerda para jogar na dentro à direita do seu rádio. 0-0, placar do jogo, 24, primeiro tempo no Barradão. Partiu para a bola Soares, levantou, jogou. Rafael Martins se sai do gol. Foi chocado, ou foi tocado dentro da pequena área. Não é que existe aquela história que goleiro não pode ser tocado dentro da pequena área. De fato ele foi. E aí é falta, né, Martins? Aí não tem jeito. Aí é falta a favor da equipe do Guarani. Tá certa a arbitragem. No momento em que ele saiu para praticar a defesa, ele foi deslocado pelo atacante do Vitória. É isso mesmo. Dia 20 de julho, a última vitória do Vitória, 1-0 diante da Ponte Preta. Esse jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui o Vitória tinha a posse de bola, Wesley toca mal, chega bem, corta Andrigo, levanta a bola para Bidu, chega primeiro Van para fazer corte, domina, vem bola para o campo ofensivo, meteu o lançamento para Soares, chega na cobertura, Andrigo, auxiliando a defesa, recuando para o goleiro Rafael Martins, dentro da sua pequena área, trabalha a bola numa zona perigosa para Índio, Índio ajeita, termina, sai da área, tirou de qualquer maneira, deu certo, mas aí o Bidu não dominou, deu certo para tirar, mas ele deu um bicão na bola, muito forte, o Bidu acaba não dominando, a bola sai, e o Guarani sai jogando mal de novo, dá a bola de graça para o Vitória, que domina, sai jogando com Van recolhe, domina Júlio César na marcação no segundo terço do campo, fez o passe para o Wesley, tentou o giro para cima do Índio, caiu, o árbitro manda seguir, recupera Júlio César para Tony de primeira para Andrigo, Andrigo carregou, tentou na frente com Pablo, muito forte demais o passe, chega o primeiro zagueiro para fazer o corte, recuando para o goleiro Lucas abre pela direita para o Wallace gira por dentro com Pablo do time Vitória, e atenção galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25:40, primeiro tempo. Manuel
Barradas, o Barradão na belíssima Salvador, na Boa Terra. 26, primeiro tempo. Guarani 0, Vitória também 0, Edu. Ontem com o público Mineirão, hein? Gol do Marcelo Moreno de pênalti. Cruzeiro 1, Confiança 0. Alô, alô, do Canadá, o Diogo acompanhando a gente, 2-0 Guarani lá do Canadá. Alô, Diogo. Aguiar e Valtinho lá na Glicério. O Valtinho, o maior padeiro da região, hein? Torcedor do Botafogo do Rio, único de Campinas. E o Adilson Souza, bravo com o Índio, bravo com o Tony. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com imagens pelo YouTube e pelo Facebook, você ligado com toda a equipe de Carlos Batista. Aliás, sobre este assunto em relação ao público, ontem tivemos público no jogo do Cruzeiro. Guarani acabou se manifestando nas redes sociais, né, Marquinhos? A maioria dos clubes, né? Guarani aqui em Campinas, a Ponte também, os dois clubes se manifestaram em relação à decisão do Cruzeiro para buscar uma liminar que desse a ele o direito de ter a presença do seu torcedor na partida contra o Confiança. Inclusive, pediram os clubes que a CBF tome as medidas cabíveis, porque houve um acordo, né, no Conselho Arbitral envolvendo as equipes. De que só quando todos os times pudessem ter a presença do seu torcedor, aí sim, né, sem problema algum. Mas o Cruzeiro tem, o Guarani não tem, o Vitória não tem, aí fica um desequilíbrio, né, em relação a essa situação aí. Lamentável realmente a atitude. Mas também o Flamengo já fez, o Atlético Mineiro, e assim vai. Então, para quem defende a criação da Liga, dizendo que os clubes são unidos, não é muito bem assim, não. Aqui domina, sai jogando o time de Vitória no campo ofensivo Canvan. Cada um tem o seu interesse próprio, né? Busca o seu interesse próprio e não a união. Aqui domina, sai jogando o time do Vitória no campo defensivo com Van. Van por dentro para o Wesley. Wesley recolheu, dominou, cortou, limpou, fintou. Ainda ele carrega a bola pela meia direita. Faz o break, pisa na bola. Ele volta, jogou para Pablo. Pablo recolhe, domina, volta lá atrás com o Wallace. Troca passes na rede no meio campo, o time do Vitória. A bola chega na ponta para Matheus Moraes, para Fernando Neto. Por dentro para Marcinho. Marcinho recolheu, domina cercado, marcado pelo Índio. Ele volta, o jogo recomeça com o Wallace. Chegamos a 28. Carlos Henrique, o bate pesado. E o jogo, se é que podemos chamar até aqui de jogo, só disputa, né, Cega? Chances até o presente momento, nada. O Guarani não tem meio campo, né? O Guarani, quando ele tem a posse de bola, o Tony e o Índio, eles não participam do jogo, né? E aí o Andrigo fica muito sobrecarregado, fica difícil. O Vitória marca bem, há um jogo de muita disputa. Então o Guarani, com a bola, né, nos pés, joga sem -2, né? Então fica muito complicado, né? A bola não tem influência, o meio campo não trabalha com inteligência. Então o jogo vai se arrastando. O jogo tecnicamente é muito fraco. O 0-0 é correto, nenhum dos times está jogando bem para merecer gol. E repito, o meio campo do Guarani inexiste. Aqui vem bola, o time de Vitória para o campo ofensivo, tenta o Wesley, chega bem na cobertura, Cardão mete a bola para fora. Meu amigo José Antônio do Amaral Caprânico, Zé Guarani mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: o jogo tá tão ruim que estou com saudade de Lucão do Break. Aí não, né, Capra? Você vê como é que é a coisa. Pô, aí não, Lucão do Break que dá em doido, né? Lucão do Break tá resfriado, é isso, Marquinhos? Tá fortemente gripado, por isso não viajou. Aqui tenta vir para o campo de ataque, o time do Guarani tentava, o Júlio César perdeu a bola voltou para Fernando Neto. Ele volta para Matheus Moraes na faixa central do gramado, tenta vir para o campo de ataque, o time do Vitória. Recebe Roberto Bracanhota. Roberto para Marcinho, Marcinho dominou, limpou, fintou, voltou com Pablo. Pablo no primeiro terço do campo com Wallace. Wallace recebe, domina, tem chegando para pedir e receber, ou tentar receber Fernando Neto. Aí o Tony apertou, Wallace domina, olha para um lado, toca para o outro lado, ficou difícil, tenta organizar, abre pela direita com Van. Van recolhe, domina na marginal do gramado, tentou levar a marcação do Júlio César, escapou, levou pro fundo, cruzou fechado, tira Carlão, desvia no carrinho, mete a bola pela linha de fundo, é escanteio pro Vitória bater. E o Carlão fez aquele sinal assim pro Bidu, né? Pô, você deixou a bola passar? Pode, né? Foi o Júlio César. Foi o Júlio César, né? Aí acabou passando, não fosse o Carlão, chegaria ali no pé do Marcinho, atacante do Vitória. Escanteio e tá chegando ali pra cobrança o Soares. Eu estava tentando lembrar quem parece o Cardão, né? Qual jogador zagueiro o Cardão? É a cara do Luiz Alberto, aquele zagueiro que passou pelo Fluminense, lembra dele? É igualzinho.
Cobrado escanteio, passe atrás, Fernando Neto de primeira, jogou pra área, a bola passa rasante, vai embora, apenas acompanha Rafael Martins. É só tiro de meta pro Guarani bater. E sem nenhum perigo, observou ali o Rafael Martins, goleiro do Bugre. Primeiro tempo no Barradão, 0-0, Boris. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Aliás, sabe quem está nos ouvindo também na sua Jundiaí, Carlos Henrique, o bate pesado? Ele, o Cabelo de Jundiaí, tá sempre ligado, acompanhando. Aliás, o Cabelo parou de colocar outdoors espalhados pela cidade de Jundiaí ou ainda não, hein, CH? Eu, sinceramente, cara, eu nem sabia que na primeira vez, você comentou uma vez comigo que tinha outdoor espalhado pela cidade, mas Cabelo, sinceramente, cara, Cabelo é fera. Todos os dias aqui trabalhando, não vi nenhum, viu? Tinha outdoor, né? Opa, meia dúzia no mínimo. Mas aí veio a pandemia, né, CH? Acabou a torneirinha, secou, aí complicou. Aqui vem boa sorte pra ele. Aqui vem o Vitória pro campo ofensivo. Roberto tentou jogar pra área. Thales aparece para rebater. Era falta de rebate para Andrigo. Andrigo recolhe, domina o Guarani. Precisa dar mais velocidade, né? Quando a bola chega no campo ofensivo. Tenta o Júlio César, divide e perde. Vitória mesmo na zona do rebaixamento, parece que com mais vontade do que o Guarani. Recupera a posse de bola, Fernando Neto. Meteu na ponta, boa, bola esticada para Roberto. Pela lateral esquerda, Roberto recolheu, dominou na entrada da grande área para Soares. Aí se jogou. Foi para a disputa com o Índio e mergulhou. Afasta, tirou lá atrás de qualquer maneira, Thales. Bruno Sávio vai brigar e o Matheus Moraes escora de cabeça, mete a bola para fora. É lateral pro time do Guarani. Não tá faltando isso, Marquinhos? Um pouquinho mais de vontade para os caras dentro de campo? Até porque se não for desta maneira, a coisa não sai, né, Boris? Tem que ter muita vontade para chegar até o objetivo, não é, Boris? Não tenha dúvida alguma. 32 minutos. Primeiro tempo, já o intervalo. Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Aqui tenta levantar a bola, Diogo Matheus já perto do time de Vitória. Na sequência a bola saiu, mas o árbitro marcou a saída no primeiro lance. Portanto é lateral para o time de Vitória para fazer a cobrança. 32:30, à beira do campo, Daniel Paulista só observa o seu time, não deve estar gostando. E aqui o Thales na antecipação faz o corte, mas o árbitro está pedindo para esperar ainda. O Thales Valé pergunta, para esperar o quê, meu filho? Vamos esperar o quê? Thales que é o capitão do time hoje, né? Tem um jogador do Guarani, parece o Rafael de novo, caído, hein? Caído não, mas está sentindo de novo ali a contusão na coxa. E agora a parada técnica, Bolis, para dar uma hidratada ali, é bom, né, cara? Para dar uma, né, arrefecida. Isso, já que o Rafael Martins está caído, de novo ali o problema na coxa esquerda, está sendo atendido pelo departamento médico do Guarani, o jogo está parado. Ali se o Dr. Wallace, né, ele levantou o calção assim para meter aquele spray, para tirar um pouquinho da dor do Rafael, mas se o spray for pro local errado, arde bastante também, mano. Não tem, o cara sai pulando, não tenha dúvida alguma, gela tudo. A Telenorte tem tudo para você viver a sua casa, acesse telenorte.com.br. A gente falou bastante sobre o VAR, né, CH? O auxílio do VAR, o árbitro de vídeo, mas até o presente momento, com 33 minutos e meio, 33, quase 34, não tivemos nenhum lance que houvesse a necessidade do auxílio do VAR, né, Carlos Henrique? E que continue assim, né? Porque a gente vê pela Série A, tomara seja diferente na Série B, todas as vezes que precisa do VAR é um perereco, né? E o problema não é o VAR, não é a ferramenta, são as pessoas que comandam a ferramenta. Mas vamos em frente. Não é só o Tony que tá mal no jogo, não, hein? Pablo sumido, Andrigo sumido. Guarani, se quiser fazer gol nesse jogo, precisa ter um outro comportamento. O tempo tá passando, o jogo não agrada dos dois times. O Vitória joga mal, o Guarani joga mal. Mas daqui a pouco acontece uma bola bandida aí e esse time muito fraco do Vitória incomoda a vida do Guarani. Precisa querer fazer gols. O técnico tem que dar uma sacudida para o segundo tempo ou mexer nas peças. Porque do jeito que tá, não tá bom, não. Aliás, hoje para a imprensa baiana é um sábado de muito futebol, né? Porque o Bahia joga daqui a pouquinho contra o Grêmio, 19 horas. Servindo Vitória, vai pro Bahia. E se fosse campeonato baiano, né? O que iria acontecer pro empate das duas equipes, né, Bolis? É verdade. 34, quase 35, primeiro tempo, placar de 0-0. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Tem álcool gel 70% pelos melhores preços. Atenção, hein? A pandemia ainda não acabou. É necessário o uso do álcool e gel e higienização das mãos. Tem ataduras, modeladores, meias de compressão, carteiras de rodas e banho e muito mais. Fica na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. E agora tem também Cirúrgica Popular.
Popular, loja 2, inaugurada na rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Jardim Cristina, na região do Ouro Verde. Partida reiniciada após ter bola para o time do Vitória. Atrapalha a bola no campo ofensivo com Marcinho. Marcinho ajeita, domina, vem na contra-ofensiva, cercado, marcado por Diogo Matheus. Marcação alta, vem até o meio campo acompanhando o Marcinho. Por isso ele domina e volta o jogo, faz a inversão para o Wallace. Como se fosse um lateral direito o Wallace. Trabalha a bola por dentro, no domínio, Soares escapou do Índio, carrega a bola, tentou no comando. Forte demais o lançamento. A bola vai direto para fora em tiro de meta para o Guarani bater. E aí só observou a saída de bola o goleiro Rafael Martins na base da experiência. Tiro de meta 0-0, Boris. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 36 cravados, primeiro tempo. Brasileiro da Série B, 20ª rodada, Barradão em Salvador. Você ligado no Futebol da Bandeirantes no AM 1170. Bandeirantes Campinas, 1270 no AM, Bandeirantes Ribeirão. E em breve também na faixa estendida no FM 85.7, Bandeirantes no FM. No Barradão, 0 pro Vitória, 0 pro Guarani. Já pensou que chique nós no FM? Rapaz, quem diria? Olha, amanhã, 20 e 30, Ponte Brusque. Amanhã, 20 e 30, domingão à noite, em Ponte Brusque. Quem narra aqui é o amigo Batista. Mas amanhã mais cedo, 11 horas, é de 8 a 80, hein? 11 da manhã, Palmeiras e Cuiabá. Alô de Toledo, no Paraná, o Luiz Bugrino, do pé até a cabeça. E o Gustavo Gomes, mandando um grande abraço ao seu pai, o senhor Miguel da Vila Bela. Rádio Bandeirantes. Aqui o Guarani se complica na saída, não domina Thales, recupera Marcinho no fundo, levantou, cruzou lá dentro, vem o toque, afasta, tira de qualquer maneira Índio. Corte providencial do Índio, na falha defensiva do Guarani, que acaba perdendo a bola lá atrás, e não foi a primeira nem a segunda. Já foi a terceira vez que o Guarani perdeu a bola, uma bola dominada na saída. Vem embora de novo o time do Vitória, já estamos caminhando para o final do primeiro tempo, na reta final da primeira etapa. 0-0, Pablo por dentro para Fernando Neto, voltou para Matheus Moraes. A última chance anima o time do Vitória, que vem embora para o campo ofensivo, carrega a bola o Wallace, no comando para Wesley. Wesley atrás para o Wallace empurrou na ponta para Van, chega Júlio César para fazer o corte, foi empurrado. Falta para cima dele, o jogo está parado, Cobrão. Você viu que o lance anterior, quem ajudou ali atrás foi o Índio, né? E o CH outro dia comentou sobre a possibilidade do Índio jogar na zaga do Guarani. Ele tem cacoete, hein, Bolis? E nessa foi bem demais o Índio em CH, porque se ele não tira, fatalmente o Wesley faria o gol em mais uma saída errada, equivocada do Bugrão. Não pode vacilar, CH. E a girada de bola do seu Andrigo no setor de defesa, jogando na fogueira para o Thales. O Guarani faz um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo. Eu não sei se só uma conversa vai adiantar no vestiário, não. Vai ter que mexer nesse time. O Vitória, por incrível que pareça, está apertando o Guarani. O jogo é horrível, mas nesse momento o Vitória melhorou. Vem de novo o time do Vitória, trabalhando bola no campo ofensivo, inclusive com tabelas. Passe no fundo para Marcinho, linda finta, escapou no Diogo Matheus dentro da grande área, bate cruzado em cima do marcador, voltou para Soares, tira de novo a zaga lá atrás, voltou no rebote para Wesley, fica caindo o jogador Bugrino, Diogo Matheus, o jogo segue, agora o árbitro para o jogo, para que seja atendido o Diogo Matheus na disputa com Marcinho. O jogo parado levou a pior. O lateral direito, Bugrino, Marquinhos. E ele tá realmente, como gosta de falar o Batista, se estribuchando. Né? Tá ali tá caído o lateral da equipe do Guarani. Paralisa o árbitro do Tocantins. Mal lhe pergunte você. Alisson Sidney Furtado. Mal lhe pergunte você, algum dia já estribuchou, Marquinhos? Muitas vezes. Ah, é? Conseguiu a recuperação ou não? Rápido. Entendi. Quando o Marcinho chutou, me parece que o pé não estava apoiado no gramado, né? E pode ter virado ali o pé, o joelho, o tornozelo do Diogo Matheus, que está sendo atendido. Em relação ao público, o governo da Bahia já informou que existe a possibilidade do retorno do público em jogos de Vitória e Bahia, mas em setembro. Aí sim, em função de tudo que estiver ocorrendo na pandemia. E aqui no estado de São Paulo, o governador João Dória informou que a partir do dia 1º de novembro. Porém, contudo, entretanto, existe até uma possibilidade. Daqui a algumas semanas, 2 semanas, você sabe que o Brasil pega a Argentina na Arena Corinthians. Sim. Um tal de evento teste com 30% da capacidade. Existe essa possibilidade, viu, Marquinhos? E como no Brasil tudo acontece... Pois é.
Vamos aguardar, falaria o filósofo. Já diria o comentarista indeciso. Está se recuperando ali o Diogo Matheus, a partida será reiniciada. Não vai dar mais para ele não está se recuperando coisa alguma o Diogo Matheus. Já vai ser obrigado a mexer Daniel Paulista. Maxwell vem aí. Vem para a primeira alteração, Diogo Matheus. Estou observando onde está sentindo, se é o joelho ou o tornozelo esquerdo. Quando o Marcinho tentou bater pro gol. Eu acho que é o joelho, hein? Não estava apoiado o pé no gramado. Eu acho que é o joelho. Vai embora, portanto, o Diogo Matheus confirmando a alteração, Marquinhos. E aí o que acontece, né? O CH vai falar, me perdoe, CH, mas deverá o Pablo ser recuado para a lateral e o Maxwell na frente. Né? É isso, né, CH? Com a alteração aí, a saída por necessidade do Diogo Matheus. Não tem o que fazer, né? O Pablo vem para a lateral direita, vai entrar o Maxwell no posicionamento do Pablo, aberto teoricamente pelo lado direito. Mas o problema do Guarani no meio campo, né? O treinador tem que voltar com uma modificação, tem que voltar com o Acorce no lugar do Tony urgente. O Tony ele fica só assistindo o jogo dentro do campo, né? Uma cadeira cativa dentro do gramado. Ele não participa do jogo, ele não pega na bola. Não é muito difícil ficar com um jogador a menos, um jogo assim de muita disputa, né? O Vitória não faz uma grande partida, mas o Guarani tá dando a bola pro Vitória, e daqui a pouco, sabe como é que é, né? Eu já avisei isso aí, já disse. Daqui a pouco vem uma bola bandida aí, uma bola perdida e o Vitória faz 1-0. Então é bom tomar cuidado, mas o treinador tem que tomar mais do que cuidado, tem que tomar providência pro segundo tempo. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42 cravados, primeiro tempo. No Barradão, segue Campeonato Brasileiro da Série B, a Bezona aqui, Tony erra o passe na saída, dá de graça a posse de bola para o time do Vitória, que ataca a canhota muito forte, o passe para o Roberto, ele evita a saída, não consegue evitar não, Bandeira dedurou, o árbitro confirmou a saída da bola, é tiro de meta para o Rafael Martins, confirmando no Barradão, primeira rodada do retorno da Bezona, Vitória 0, Guarani também 0, Edu. Olha, o Roberto do Chapadão, o Guarani tá com o freio de mão puxado, assim não dá, pelo amor de Deus, irritadíssimo. Olha o Guarani, Júlio César para Andrigo, dominou na área, vai marcar, bateu, espalma, Lucas Arcanjo. Uma defesa espetacular do goleiro do Vitória. Andrigo, cara a cara, teve a chance. Um passe espetacular de Júlio César para ele. Lucas Arcanjo espalma para fora, manda para escanteio, Marcos Luiz. Essa tinha endereço certo. Numa boa jogada aqui pela esquerda do Júlio César, buscando o Andrigo. Ele tirou certinho do goleiro, mas ele foi buscar. Escanteio a favor da equipe do Guarani. O próprio Andrigo é quem vai bater. Até que enfim o Guarani teve uma boa oportunidade no jogo, vem para a cobrança, Andrigo levantou bola curta, tentou puxar para o Nossave, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, em tiro de meta para o Vitória, seguindo Edu Pinheiro. Olha, o Roberto já deu uma acalmada, hein? Roberto do Chapadão já deu uma acalmada e tal, essa do Andrigo quase gol do Guarani. Olha, primeiro tempo lá em Goiás, Brasileirão, Atlético Goianiense 0, Chapecoense também 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já o intervalo Bandeirantes, Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Finalzinho do primeiro tempo, Samuel domina por time de Vitória, soltou para Pablo, empurra para Van, bota na frente, chega Bidu na cobertura e sofre a falta. Pode marcar, mas não vai marcar não, marcou só lateral pro Vitória, não deu falta não. Lateral pro time de Vitória, Van cobrou, recuou para Fernando Neto, ajeita, domina pé esquerda, na bola faz a inversão da direita para a esquerda, bola longa, lá na ponta para Roberto, foi para a disputa com Maxwell, chega primeiro Maxwell, recupera pro time do Guarani, tentou disparar, chega, toca na bola Marcinho, recupera, empurra por dentro, Andrigo domina mal, chega bem na cobertura, recuperando o Soares na faixa central do gramado com Pablo para Samuel, passe errado no centroavante, de graça para Júlio César, recolheu, dominou pro time do Guarani, Samuel sai na caça, tenta recuperar, Júlio César carrega, bota na frente, se livrou do primeiro, levou para a linha de fundo, ainda ele, o campo acabou. Quando tentava botar na frente, aí a bola saiu, Marquinhos. Aí não dá, né? Tentou utilizar, inclusive, desse artifício na base da velocidade, a bola acabou saindo, é só tiro de meta, não deu lateral, né, Bolis? Não deu lateral. E eu confirmo para você, agora são 17 horas 15 minutos no horário oficial de Brasília. Quer construir ou reformar? A Teleanorte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Teleanorte! 45 minutos. Tudo mais isso? 6. Pô, é porque no início do jogo a partida ficou paralisada, mas jogo fraco, né? Poderia terminar com 45 perfeitamente. Como
não terminou, o Guarani tenta vir para cima. Andrigo é quem domina, meteu para Bidu. Tá na área, dominou, bateu cruzado. O Lucas pegou de novo. Na finalização de Bidu, um chute cruzado. Lucas Arcanjo defende mais uma, Marquinhos. Lances que poderão fazer falta para o Guarani no final do jogo, hein? Você viu que em menos de 10 minutos o Guarani teve duas oportunidades. A primeira com o Andrigo e agora aqui do lado esquerdo, mas o goleiro Lucas foi buscar. Fiquei na dúvida da posição do Bidu, mas em princípio o Bandeira não marcou não. Se a bola entra, evidentemente o gol seria revisado. Sai jogando do time de Vitória no campo defensivo. Vamos até 51 minutos. Edu Pinheiro está pronto, preparado, mas vai ter que esperar um pouquinho mais. Tem os comentários do CH, o Carlos Henrique avaliando até aqui 0 para o Vitória, 0 para o Guarani. Bugrão que mexeu, entrou Maxwell no lugar do Diogo Matheus, que acabou saindo machucado agora há pouco, com 39 e 40 minutos. Bola para o time de Vitória com Matheus Moraes, abre para o Wallace, ajeita, domina Bruno Sávio, marca a distância, é o primeiro a dar o combate. Wallace domina, puxa a bola para o pé direito no comando para o Wallace, a bola veio quente, chega cortando lá atrás, Cardão. Bruno Sávio não domina, voltou de graça para o time de Vitória com Van recua para Matheus Moraes, ajeita, domina na quarta zaga para o time baiano, abertura pela canhota, Roberto com Pablo, agora sim para Roberto Bizando no campo ofensivo, cercado, marcado pelo Pablo, ele volta jogo por dentro com Matheus Moraes, empurra, abre pela esquerda para Wallace ajeita, domina agora pela direita, parou, prendeu, olhou, pensou, devolveu com Matheus Moraes. O Vitória é comandado pelo Wagner Lopes na zona do rebaixamento, é só o 18º colocado, iniciou a rodada com 16 pontos, 2 vitórias, equipe que menos venceu até o presente momento, mas a que mais empatou, foram 10 empates do time baiano do Leão. Tentava o time do Vitória, afastou lá atrás o Pablo, a bola no meio do caminho, saiu lateral para o time do Vitória, cobrou lateral, mas perdeu a bola, e na sequência o Maxwell foi puxado pelo Marcinho. O árbitro de Tocantins marcou a falta, o Pocatelha. Alisson Furtado, Marquinhos. Você quer derrubar o repórter, né, Boris? É um pouquinho, né? Às vezes, né? Mas a falta aconteceu, né? Não tem nem o que reclamar. Exatamente. 47, tem a posse de dominada, Carlão pro time do Guarani. Ele para, prende, segura, rola por dentro para Índio. Índio vem buscar o jogo para sair com aquela bola posicionada. Com isso, os laterais se mandam para o campo ofensivo. Um zagueiro abre de um lado, outro zagueiro do outro lado e a bola chega em Índio, que com o pé esquerdo levanta para o campo de ataque. Júlio César tentou desviar, rebate o Wallace. Volta espirrada para Soares. Soares pela meia com liberdade, meteu para Marcinho. Marcinho ajeitou, dominou o segundo terço do campo. Puxou para o pé direito, empurrou por dentro para Fernando Neto. Atrás com Pablo. Pablo ajeitou, dominou, limpou, fintou para apoio de Van. Van ajeita, domina com liberdade. Segundo terço do campo. A primeira direita para Wesley. Olhou para a área, calculou, executou a bola, explodiu nas nádegas de Bidu. Foi embora. Pela linha de fundo é escanteio, Marquinhos. Ah, mas você foi muito educado, né? Quando toma uma bolada assim, bola bateu na bunda, foi embora, escanteio, pô. Porque eu ensinei os meus filhos a falarem desta forma. Quando eles estavam falando, alguns trocadilhos. Aí eu disse, não é assim, é da outra forma. Bateu nas nádegas. Entendi. E o árbitro aponta escanteio para o time de Vitória. Já no tempo acrescido pelo árbitro, 48,5. Vamos até 51. Vem para a cobrança Fernando Neto. Vem para a cobrança do escanteio para o time de Vitória. Placar de 0-0. Partiu para a bola, pé canhoto, fechadinho lá dentro. Gol olímpico! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Laço do Vitória! De Soares, tem a 10 estampada na camisa, excepcional a cobrança, com o pé esquerdo aqui na direita, a bola fez uma curva incrível, matou Rafael Martins, um golaço, gol olímpico, sempre levanta o torcedor, traz entusiasmo ao futebol, e que habilidade, que visão de Soares, ele marca um gol olímpico no Barradão, faz a festa da torcida rubro-negra, o gol é do Vitória, um golaço, 49 minutos cravados, primeiro tempo, tá registrado em Salvador, Soares marca um gol olímpico, 1 pro Vitória, 0 pro Guarani, e o detalhe do gol, a essência do futebol, a habilidade, a categoria de Soares, Marcos Luiz. Olha, lance de rara beleza, né, Bolis? Porque ele foi muito feliz, primeiro que todo batedor com a perna esquerda leva muito perigo. E assim fez o jogador da equipe do Vitória, o Soares. Gol olímpico, um golaço no Barradão.
O próprio goleiro Rafael Martins chegou aí na bola, mas não teve jeito. Um golaço do Vitória, 1-0 finalzinho do primeiro tempo. Imediatamente o Guarani teve o lance a seu favor do Maxwell, foi para a disputa com o Lucas Arcanjo, caiu, os jogadores do Guarani reclamaram de um pênalti. Nada. O árbitro mandou seguir, mas evidentemente agora o lance está sendo checado. Eu particularmente também não vi pênalti, né, Marquinhos? Não, para mim não houve pênalti não, Boles. Carlos Henrique, o bate pesado, gol olímpico. Fazia muito tempo que eu não via um gol olímpico no futebol brasileiro. Que beleza, belo gol do Vitória. Infelizmente, pra azar do Guarani, o CH. Aí a bola bandida que eu falei, né? O Guarani pediu para tomar o gol, não jogou no primeiro tempo, ficou assistindo o Vitória. Aí o jogador Soares fez um golaço realmente, um gol plástico, há muito tempo a gente não via. E termina a primeira parte do jogo com 1-0, aumentando ainda mais o problema do Guarani, que já era grande, porque infelizmente não fez um bom primeiro tempo. Apita o árbitro, não há tempo para mais nada, termina o jogo no Barradão. Praticamente no último lance da primeira etapa, gol olímpico de Soares. 1 pro Vitória, 0 pro Guarani. Curiosamente, esta semana mesmo estava pesquisando sobre a origem do gol olímpico. Foi lá na década de 20, uma partida entre a Argentina e o Uruguai. A Argentina fez um gol desta forma. Antigamente não era permitida a cobrança direta, exatamente onde a gente conhece do escanteio. Houve a permissão, o argentino cobrou, fez o gol diante do Uruguai. E foi uma espécie, o Uruguai era o campeão olímpico na ocasião, né? O Uruguai foi bicampeão olímpico. Uma espécie de carimbar a medalha olímpica do Uruguai. O gol passou a ser chamado, muita rivalidade entre argentinos e uruguaios, de gol olímpico. E foi desta forma que o Vitória abriu o placar, meu caríssimo Edu Pinheiro. Que fase maravilhosa, Bora. Que fase maravilhosa, hein? Narrador, comenta também, mini historiador espetacular, Marcos Luiz. Sim. Perguntinhas pra você aqui, antes, porém. O Guarani joga com Rafael Martins, Diogo Matheus começou, saiu a 41, entrou o Maxwell, saiu Diogo Matheus a 41, entrou o Maxwell foi para frente, o Pablo foi para a lateral direita, depois Thales e Carlão, dupla de zaga, Bidu na lateral esquerda, Índio, Tony e Andrigo, Pablo, né? Júlio César e Bruno Sávio. Na verdade é Pablo, agora ficou Pablo, Maxwell e Bruno Sávio com... Aliás, perdão, Maxwell, Júlio César e Bruno Sávio, o trio da frente, né? E o Pablo foi para a lateral direita. Vamos lá, no banco quem que tem aí, ô Marquinhos? No banco, Gabriel Mesquita, 27, 36 Eliel, 4 para Ian Carlo, 22 Ronaldo Alves, 5 Pedro Acorce, 35 Renanzinho, 29 Alan Victor, 71 Maxwell e 93 Júnior Todinho. Júnior Todinho, grande novidade, né? No banco, sendo relacionado e se entrar vai ser o retorno dele. Agora vamos lá, perguntas, Lucão do Break, o que aconteceu? Gripado. O Regis volta quando? Ainda não tem uma previsão, ele está em transição, Edu. Eduardo Perso, o que foi que aconteceu? Entrou outro dia, mas depois sumiu. Contusão muscular. Bruno Silva, o que aconteceu? Suspenso. O Rodrigo Andrade, volante. Transição. Não, o Ronaldo Alves. Ronaldo Alves está no banco. Tá no banco. Isso. Deixa eu ver. Tá mesmo, tá no banco, deixa eu ver aqui mais. Não, eu falei Rafael Martins, mas Rafael Martins é o goleiro, né? Ganhou a titularidade, exato. Tá bom. Mais alguém no DM? Não, né, Marquinhos? Não, é isso, né? A gente espera que não aconteça mais nada, né, Edu? Outra pergunta, se vai chegar reforços? O Guarani trabalha com a possibilidade sim, Edu. Trabalha, tá bom. Bom intervalo, Marquinhos. Até já, Edu. Fique esperto que eu acho que tem alteração, hein? Olha, já o CH vai comentar. Gol olímpico, hein? Gol olímpico aos 49, gol do Soares, hein? Vitória 1, Guarani 0, voltamos já. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Edu Pinheiro. Então, diz aqui deixa eu ver, o Pio do Parque Universitário. Edu, coloca o Bidu no lugar do Tony, né? E o Eliel na lateral esquerda. Aí funciona. Obrigado, viu? Pio do Parque Universitário. Vamos aqui ao lance, primeiro lance, meu caro Leandro Renato. Lance 1 em 9 minutos.
O Vitória foi sair jogando, entregou de presente pro Bruno Sávio. Bruno Sávio entrega pra Andrigo. E o que foi que aconteceu, hein, Boli? Se atrapalha lá atrás o time do Vitória. Bola de graça para Bruno Sávio. De frente pro gol, carregou, soltou. Boa bola pra Andrigo. Acaba escorregando. Um passe espetacular de Bruno Sávio. Andrigo, quando dominou, entrou na área, acabou derrapando, caiu sozinho. Aqui vem bola o time do Vitória no contra-ataque. Muito bem, olha, deixa eu ver aqui. Zé Carlos Hortolândia, um abraço. Muito agradecido, viu? Como o Andrigo voltou mal, hein? Diz aqui o Zé Carlos de Hortolândia. Lance 2, 14 minutos. É o seguinte: uma bola perigosa, o Carlão zagueiro para. Ele parou a bola. E aí, falei, eu coloco para escanteio, o recuo pro Rafael Martins. Coloco para escanteio, o recuo. E aí, o que foi que aconteceu? Uma indecisão, mas Carlão rapidamente pensou o quê, Boli? O Marcinho ajeita, domina pela canhota, encara o marcador, que é Júlio César. Sai da ponta, vem pro meio. Um bolão para Soares no fundo, para trás para Wesley, de primeira bateu. Em cima do Cardão, a bola fica viva. Cardão tirou. O Cardão tirou, ficou esperando a chegada do Rafael Martins. O goleiro Bugrino ficou na indecisão. Pegou. Deixa eu ver aqui o Edinho, Casagrande do Cambuí. Ó, o Guarani poderia contratar um goleiro, viu? Mas acho que goleiro, viu, Edinho? Não vai contratar, viu? Olha, 37 minutos. Olha quem corta no segundo pau. Um corte providencial, 37 minutos. Oi, Boli. Que o Guarani se complica na saída, não domina Thales, recupera Marcinho no fundo, levantou, cruzou lá dentro, vem o toque, afasta, tira de qualquer maneira Índio. Corte providencial do Índio, na falha defensiva do Guarani, que acaba perdendo a bola lá atrás e não foi a primeira, nem a segunda. Depois vocês comentaram, hein? Olha, se o Índio não corta, até que o Marcos Luiz comentou bem que o Índio, teve um papo aí do Índio, mas se for possível ser aproveitado na zaga, né? Vamos lá, obrigado ao Vini Covizzi, do final 4567 e aos 42 minutos, deixa eu ver o passe do Júlio César pro Andrigo. A melhor chance do Guarani, Boli. Olha o Guarani, Júlio César para Andrigo, dominou na área, vai marcar, bateu, espalma, Lucas Arcanjo. Uma defesa espetacular do goleiro do Vitória. Andrigo, cara a cara, teve a chance, um passe espetacular de Júlio César para ele. O ouvinte aqui, Diego Torres, né, argentino também. Diego Torres marcou um gol olímpico pro CRB outro dia, marcou sim, foi um gol olímpico. E a 45, o Guarani ainda tenta com o Bidu. Olha, o Bidu chuta cruzado. Meio caindo, mas chuta. 45. Oi, Boli. Guarani tenta vir para cima. Andrigo é quem domina, meteu para Bidu. Tá na área, dominou, bateu cruzado. Lucas pegou de novo. Na finalização de Bidu, um chute cruzado. Lucas Arcanjo defende mais uma, Marquinhos. Lances que poderão fazer falta pro Guarani no final do jogo. E aconteceu, né, Marcos Luiz? Exatamente, não fez esses dois lances aí. Aí teve um escanteio, bateu em Bidu, cobrou escanteio. O Soares, gol olímpico. E aqui, olha, a turma tá faltando. O Regis faz falta, hein? Diz aqui o 2489. O Regis faz muita falta. É isso aí. Lucas de Campinas também aqui comentando. Pablo tá atrapalhando. Deixa eu ver o que mais aqui. A torcida não aguenta mais esses dois goleiros. O pessoal tá comentando muito aqui a respeito do goleiro aí, né? Do Gabriel Mesquita, do Rafael Martins. O Rafael Martins que sofreu aí esse gol olímpico. Muito bem, intervalo em 17h29 e agora o CH vai comentar. Intervalo, Vitória 1, Guarani 0. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Oi, CH, suas considerações, por favor, CH. Oi, Edu. Eu queria estar comentando um outro tipo de jogo, né? A expectativa, apesar de todos os desfalques, é que o Guarani pelo menos competisse, né? Teve duas bolas aleatórias, perigosas, é verdade, mas não há uma construção de jogo, não é um jogo organizado, um jogo que a bola passa pelo meio campo, né? Um jogo organizado. Não tem isso. Porque, repito, o Guarani não tem meio campo hoje. Ele chegou nessas duas bolas perigosas, já relatadas precisamente pelo amigo, porque houve ligação direta ou participação dos laterais, né? Então, o Guarani percebeu da dificuldade, ele começou a administrar com 25 minutos no primeiro tempo. Via que o Vitória tinha muita dificuldade por causa da qualidade técnica discutível do seu time e foi administrando. Sabe aquela coisa que você vai levando o jogo em banho-maria? Quebrou a cara.
Porque aí veio o meia, que é bom jogador, esse Soares, foi lá bater um escanteio de maneira magistral e fez um gol olímpico. Eu, há 2 ou 3 minutos antes do gol olímpico, eu comentei o seguinte: cuidado com a bola, sabe essas bolas bandidas que não são construídas, você joga para dentro da área, de repente sobra e o Vitória faz 1-0. Eu não esperava o gol olímpico, evidentemente, mas o Guarani pediu para tomar o gol, né? Porque o Guarani não agrediu, o Guarani não competiu, não é? Então eu não gostei do Andrigo, apesar de uma jogada, eu não gostei do Pablo, eu não gostei da participação do Júlio César, eu não gostei, fora aquele lance defensivo do Índio, eu não gostei do primeiro tempo do Bidu, eu não vejo um Guarani com possibilidade, do jeito que está jogando, de querer uma vitória na partida. Pode até voltar diferente, empatar o jogo, mas a não ser que o comportamento geral do time mude muito, né? Time espaçado, defesa espaçada do meio campo, espaçada e desarrumada com relação ao ataque. E as bolas que chegaram no ataque, quando elas chegam, pelo aspecto individual, o Guarani até que incomoda. Mas aí você precisa fazer um jogo um pouco mais equilibrado, né? E o equilíbrio desse meio campo é que talvez a entrada... Eu estou falando talvez porque é um garoto, né? Você não pode achar que o garoto vai entrar para o segundo tempo para resolver todos os problemas do time. Mas eu tenho certeza que ele não será pior do que foi o primeiro tempo do Tony. Não vai. Então eu experimentaria, porque agora o Guarani só tem 2 paradas, né? Parou o jogo para substituir no primeiro tempo o Diogo, né? Para a entrada do Maxwell. E agora no segundo tempo, para fazer mais 4 substituições, né? Que tem direito a 5, ele tem 2 paradas só. Então eu mexeria em pelo menos uma posição. E o jogador que tem que sair é o Tony para mim, para colocar o Acorce. Vai ganhar uma força física pela jovialidade do atleta e pelo menos ele participa do jogo, né? Ele se apresenta, ele tem interesse pelo jogo. Ele não dá uma de experientão e acha que, vamos agora, desacelera, pisa, volta para trás. Não é assim, né? Quando o adversário apresentou essa falta de condição, até de organização, como o Vitória apresentou a maioria do primeiro tempo, você tem que ter coragem e agredir. E é a característica do Guarani. Esse jogo feito no primeiro tempo, de administrar resultado, administrar quirera, né? Administrar miséria, que é 0-0, isso invariavelmente vai se dar mal. E o Guarani se deu mal. Agora tem que correr atrás do empate. Fica mais complicado. Fica bem mais complicado porque, repito, seu meio campo titular não está aí. Está cheio de problema o time. E não tem tantas opções no banco de reservas para você estalar os dedos, troca essa peça e vai mudar a cara do time. O Guarani se meteu numa enrascada agora. Tomou um gol olímpico e vai ter que se virar com o que tem no banco de reservas para mudar o status do jogo. E não está fácil não, hein? Não está fácil não. Ele tem que mexer no Acorce, ele teria que mexer em mais posições, mas agora efetivamente é meio arriscado, ou totalmente arriscado. Então eu espero que o treinador mude o comportamento do time, o posicionamento de alguns jogadores, para que o Vitória não tenha tanto campo assim, né? O Vitória teve mais de 60% de posse de bola. E teve posse de bola no ataque do Guarani. Não pode, a marcação muito distante. O Bidu precisa aparecer mais. Com essa falta de jogadores que participem muito efetivamente do jogo, os laterais têm que participar mais, né? Agora, com a saída do Diogo, ficou mais complicado. O Pablo tem característica de fazer a profundidade. Da frente dele tem o Maxwell. Não sei como é que vai ser. Eu só sei que se não mudar o comportamento geral do time, do Pinheiro e ouvintes da Bandeirantes, vai ficar bem mais complicado, porque agora o Vitória vai esperar o Guarani e vai jogar no erro. Então, eu espero minimamente que no segundo tempo o técnico Daniel Paulista mexa em uma posição. Tire o Tony para voltar com o Acorce. Muito bem, intervalo 1-0 aí pro Vitória, gol olímpico marcado aos 49 pelo Soares. Deixa eu ver aqui, as últimas aqui do WhatsApp, já informações do Marquinhos, se o Guarani vai mexer, viu? Bem, diz aqui, esse é o histórico desse goleiro Roy Martins, administrar migalhas. Se lembra do jogo entre Mirassol no Paulista? Vamos lá, galera brava, deixa eu ver. Resultado justíssimo no primeiro tempo é o Ademir de Valinhos, né?
com Rafael Martins, Tony Índio, é brigar para não cair. Escreve aí nos papéis, seu Edu, final 14-17. Danilo de Piracicaba mandou agradecer aqui, mas o palpite dele, ele acha que vira aí 2-1. Olha, tem um buraco no meio de campo do Guarani, não está jogando com volantes. O Tony é um cone e o Índio parece um terceiro zagueiro. Deixa eu ver aqui devagarzinho, lendo com muita atenção, né? Dando os breaks aqui. Boa tarde, contrato Muralha, bom goleiro, porque esses dois já deu o que tinha que dar. É o Aldoliz, do Parque Industrial. Grande Aldoliz, fazia tempo que você não participava, hein, Aldoliz? Edu, será que o Guarani ganha hoje? É quem? A Lucila Jardiolina, sempre participando com a gente aqui. Um abraço, viu, Lucila? José Batista do Santa Lúcia, que time feio, hein? Estava pedindo para tomar gol mesmo. Ei, Zé Batista, deixa eu ver quem mais aqui. Goleiro. Ô, Edu, os times estão voltando. Opa. E pelo que eu observei ali, sem mudanças, hein, Edu? Sem mudanças, né? Sem mudanças. Eu vejo o Bidu, vejo o Thales, vi ali o Bruno Sávio, né? O Carlão. Acho que não tem mudança não, Edu. Então, o pessoal tá pedindo aqui todinho, viu, Marquinhos? Tá no banco, né? Tá no banco com a número 93. Mas o Guarani já mudou uma, né, gente? Já mudou. Saiu o Diogo Matheus, entrou o Maxwell. Foi pro contusão, né, Marquinhos? Ele tem mais 2 paradas, mas poderia fazer uma no intervalo, não conta como parada, né? Ah, sim, não conta com parada, né? E teve aquele lance lá do VAR, nem precisou, né, Boris? No finalzinho não houve necessidade, o árbitro de vídeo nem chamou o árbitro de campo. Muito bem, meus amigos, então vamos para o segundo tempo. Por enquanto, Vitória 1, Guarani 0. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, narrando como nunca o espetacular de Piracicaba para o mundo. É ele mesmo. Valeu, muito obrigado, meu caro Edu Pinheiro. Vamos sim juntos para o segundo tempo no Barradão. Torcedor do Guarani esperando uma outra postura do time bugrino, perdendo por 1-0. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. Tá registrado. Com de bola, de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui na... Em breve também no FM em 85.7. Vamos ser juntos para o segundo tempo, torcendo para a recuperação do Guarani, que perde por 1-0. Gol marcado pelo Soares, gol olímpico aos 49 do primeiro tempo. Aliás, você que curte, independentemente do time, curte rádio, narração, bons momentos. Eu já postei lá no meu Twitter, no @LeandroBoles, a narração do gol do Vitória, gol olímpico. Não é todo dia não que o narrador tem a oportunidade de narrar um gol olímpico. Vem embora o time do Vitória com Bidu no comando, poderia ter sido do Guarani, mas foi, felizmente, para a torcida bugrina, o gol do Vitória. Tem a posse de bola o time baiano, passe atrás do Wesley para Matheus Moraes, que empurra para Roberto, aperta a marcação, o time do Guarani com Maxwell, obriga o Robertão a meter um chutão para o campo de ataque, e aí o Thales, rapaz, tentou o recuo para o Rafael Martins. Se ele tivesse 2 passos ou chute, o recuo fosse um pouco mais centralizado, a bola entraria, porque não teria o que fazer o Rafael Martins, Marquinhos. Eu só vou confirmar aqui, Bolis, parece que eu vi o Acorce ali. Só vou dar uma confirmada, mas ainda não tenho a certeza, mas acho que o Acorce entrou. Só vou confirmar daqui a pouquinho. Tá ali o 94, o 10, o 17, já o Marquinhos confirma. E o Acorce com a número 5, só vou confirmar para você daqui a pouquinho. O Índio me parece que tá ali também, a menos que tenha saído o Tony. Vem para a cobrança do escanteio, o time de Vitória, atenção, fechadinho, agora na segunda trave, o Wallace acaba empurrando o zagueiro bugrino, o Índio. Eu não vejo o Tony Barba ali, hein? Isso, foi o Tony, né? O Tony Barba foi embora, pelo menos não o vejo, para a entrada do Pedro Acorce com a número 5. Muito bem, Pedro Acorce com o número 5, lembrando mais uma vez, em função da pandemia, nós temos essa restrição. Fatalmente, se estivéssemos num período normal, né, sem a pandemia, o Marquinhos estaria lá em Salvador. Aliás, a equipe completa em Salvador hoje. Não tenha dúvidas, agora, né? Em função disso, a gente fica à mercê do auxílio da TV. E a TV não mostrou. Não, ali foi na base no meio cacuete, que... já diria do Pia. Né? E depois a gente iria lá no Acarajé da Dinda. É bom demais. Mas o preço subiu um pouquinho, viu, Subiu, mas a gente paga em suaves prestações. Mas lá tem o cachorro presidente que vai lá. Presidente, vamos trabalhar. E o quente ou o frio? Não, eu gosto do quente, com muita pimenta. Acarajé quente. Carlos Henrique, o bate pesado. Pedro Acorce entrou e o Tony ficou no vestiário, CH. Deu a lógica, né? O Acorce tinha que ter começado.
só na cabeça do Daniel Paulista para escalar o Tony. Mas de qualquer maneira, vamos ver se no segundo tempo a coisa agora melhora com a entrada do menino Aquácio. Tem posse de bola o time do Vitória no campo defensivo com o Lucas Arcanjo, que fez uma defesaça quando o jogo ainda estava 0-0 a finalização do Andrigo. Aqui o jogo está parado, o Índio vai à loucura, reclama com o árbitro que o seu companheiro não fez a falta, mas o árbitro marcou para cima do Wesley. O jogo está parado no Barradão, falta do garoto Pedro Acorte. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. A alteração não mostrou, mas o quero mostrou. Eu pensei exatamente isso, cara. A alteração os caras não mostraram, nem o GC. Mas o quero foi focalizado com ênfase. Incrível, né, Marquinhos? De novo, Ale. De novo. O cinegrafista me lembrou um repórter que uma vez entrevistou o Quero, hein? E aí, como é que foi? Piu! Teve um repórter que uma vez entrevistou até a trave, cara. É verdade. Lembra? Lembro. Alex Miller junto com o Milton Neves. Milton Neves. O cara louco foi pra ir jogo embora. Foi em Curitiba esse jogo. Atlético Paranaense. O cara louco pra ir embora e o Milton Neves pedindo para que o cara entrevistasse todo mundo. Ele disse que foi a entrevista... Só veio a trave. Entrevista a trave, pô. Entrevista a trave. E ele entrevistou. O jogo está parado e a passe de bola para o time de Vitória. Agora, não foi falta do Pedro Acorte, né, Marquinhos? Não foi. Não foi. O árbitro marcou. Falta um pouco depois da risca no meio campo para o time de Vitória, que ataca neste segundo tempo à esquerda do seu rádio. Bola para o Wallace, um chutão de qualquer maneira para o campo de ataque. Sai daí, quero, saiu. E o Rafael Martins fez defesa. O CH, rapidamente, alguns ouvintes relataram, né, através do WhatsApp, de que o Rafael Martins falhou no gol do Soares. Gol olímpico. O que você acha? Realmente falhou ou não falhou não, CH? Eu acho, posso mudar de opinião depois vou assistir outras vezes, mas eu vi o lance 2 vezes. E eu fico com a categoria do batedor. Não é? Posso mudar de opinião, eu mas também, eu acho que o Soares foi muito feliz. Eu concordo com o CH. Também concordo com vocês. Uma unanimidade em relação a essa situação aí, mas para você, evidentemente, pode ter uma outra opinião. Na segunda-feira, 12h30, na tela da Band Mais TV, os donos da bola repercutindo até aqui. 1 pro Vitória, gol olímpico do Soares, 0 pro Guarani. Guarani que aperta a saída de bola do time baiano, tenta recuperar Andrigo, foi pro pé de ferro, perdeu. Insiste, recupera, tentou o comando para Bruno Sávio, foi para a disputa. Chega, corta Fernando Neto e na sequência sofre falta. O árbitro de Tocantins marca a falta, o jogo está parado. Tem gol, Edu. Será que é hoje? Gol da Chapecoense, Anselmo Ramon, ex-Guarani, hein? Primeiro tempo lá em Goiânia, Atlético 0, Chapecoense 1. Você ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho, pela audiência. É o Futebol Bandeirantes neste sabadão com toda a equipe de Carlos Batista. Sai jogando o Van no campo defensivo de Silver da marcação do Júlio César, carrega a bola com o pé direito, tenta o passe do comando, chega Bidu para fazer o corte, recolhe, domina por time do Guarani, avante, Mugrão. Placar de 1-0 para o Vitória, bola do Andrigo, deixou passar, sobrou para Maxwell, dispara pela meia, vem embora, Índio, passa no corredor livre, Maxwell demorou para tocar, mas sofreu a falta. O árbitro marca falta para o time do Guarani bater. E ali o árbitro, inclusive, disse não, porque o jogador do Guarani pediu cartão, né, para o atleta do Vitória. Roberto. Mas ele disse não é lance para cartão, somente a falta, Bolis. Foi um pisão ali do Roberto para cima do Maxwell, ele não levantou a cabeça, passava livre no corredor o Índio. Mesmo assim o Guarani tem falta, é isso, né, Marquinhos? E o Roberto com aquele cabelo dele, né? Oxigenado. Isso aí. Vem para a cobrança da falta o time do Guarani, placar de 1-0 para o Vitória. O Bugrão precisa de um gol logo no início do segundo tempo para voltar para empatar o jogo e partir para cima do Vitória. Perde por 1-0. Tem falta o Bugrão para fazer a cobrança. Deste local onde a bola está, é pancada. Bidu tá por ali para cobrar com a canhota e o próprio Andrigo para cobrar com o pé direito. Falta frontal. Partiu Andrigo. Cavou para Bruno Sávio. Ajeitou para Maxwell. Afasta, tira de qualquer maneira a defesa. Entre quarta, tira atrás a zaga. Na verdade foi o Wesley auxiliando a defesa. Deu um pico na bola para sair. O lateral para o time do Guarani fazer a cobrança. 7 minutos, segundo tempo. 1-0 para o Vitória. Guarani tem a posse de bola no campo ofensivo. Atacando à direita do seu rádio. Cobrou Pablo para Maxwell. Foi desarmado por Roberto. Roberto para Marcinho. Marcinho para Soares. Autor do golaço de gol olímpico que vai dando a vitória por time baiano. Ele faz o passe por dentro para Marcinho. Marcinho carrega a bola, falta para cima dele. Cometida por Pedro Acorte, bem na risca do meio campo. Tem falta o time baiano. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você.
Faltando 15 minutinhos para as 18 horas no horário oficial de Brasília deste sabadão. 7h30, segundo tempo. Barradão, 20ª rodada, primeira do retorno em Salvador. 1 pro Vitória, 0 pro Guarani. Edu. Opa, o Roca aqui do 0078 vai avisando aqui pro Osmar que o Bugre vai virar, hein? Ô, Boris, rapidamente, aqui teve um gol olímpico entre Guarani e Vitória em 2010, no Brinco. Gol olímpico do Guarani. Giovani marcou, foi 1-1 Brasileirão. Esse Giovani veio do Grêmio Prudente. 14 de novembro de 2010 no Brinco. 1-1 Guarani Vitória. Gol olímpico do Guarani. Bolis. Aqui vem para o time do Guarani. Carrega a bola. Maxwell dominou, girou, disparou, vai embora. Pela linha de fundo em tiro de meta para o Vitória bater. Ele arriscou, né? Aquilo que o Guarani não fez no primeiro tempo. Para tentar surpreender o goleiro Lucas Arcanjo. Perna direita na bola, só que errou a direção, né, Bolis? Essa foi parar lá, foi parar lá no Rio Vermelho. Exatamente. Tiro de meta para o Vitória fazer a cobrança. Telenorte, tudo para cuidar das suas casas com soluções do início ao fim da sua obra. Você no seu carro com o rádio ligado pelas principais ruas e avenidas de Campinas, por toda a região metropolitana. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Em breve também no FM. Vai bombar, hein? Já bombamos no YouTube, no Facebook, também no FM 85.7. Em breve na faixa estendida. Bola para o time do Guarani, trabalha para o Andrigo. Andrigo no comando para Bruno Sávio, domina mal. Aparece para fazer o corte de defesa. Mal no jogo, Bruno Sávio. Já recupera, está sendo anulado pelos seus zagueiros do time baiano. Samuel foi para a disputa, perdeu para Cardão, voltou para Bruno Sávio. Tem qualidade com o pé direito, meteu na ponta, pôs a bola para Júlio César, partiu para cima do marcador, escapou, limpou, fintou, rasga, tira de qualquer maneira Pablo. E antes da bola sair, ela bate ainda em Júlio César, por isso o árbitro aponta lateral para o time baiano para fazer a cobrança. O Vitória, apenas 2 vitórias neste Campeonato Brasileiro da Série B em 19 rodadas. Uma campanha muito ruim, mais uma vez, do time baiano. Não é à toa que está na zona do rebaixamento, mas está vencendo. E esta vitória pode até tirar o Vitória desta situação incômoda. Aqui recupera Índio. Índio tentou passe na frente. Falha Fernando Neto. Recupera Júlio César por dentro para o Maxwell. Boa bola para ele. Tocou, devolveu para Júlio César de calcanhar. Que hora, hein, Júlio César? Para tentar de calcanhar com o Maxwell. Passe errado. Afasta a quarta defesa. Ela fica aqui na ponta para Marcinho. Marcinho pressionado com Pablo. Atrás para Matheus Moraes. Ele tira mal. Voltou de graça para Andrigo. Andrigo por dentro para Pedro Acorce. Se livrou do marcador. Carrega a bola pelo meio. Abriu na ponta para Bidu. Bidu recolhe e domina. A bola veio toda torta. Bidu consegue controlar, empurrar na ponta para Júlio César. Perdeu mais uma. Recupera a van para o time de Vitória. Ele tenta disparar. Parece uma van desgovernada. Bota na frente. Sofre a falta de Pedro Acorce. E é aquele tipo de lance que o árbitro até chora para mostrar cartão, Marquinhos. Mas o Acorce também, logo que entrou, fez uma falta. O árbitro avisou, vai devagar. E agora, talvez pela falta de experiência, aquela coisa toda, fez uma falta desnecessária, meteu a mão esquerda no ombro do jogador do Vitória, derrubou e levou amarelo, Bolis. E o pior de tudo isso, CH, que é um jogador de contenção chamado primeiro volante, e o Pedro Acorce fica amarelado com 10 minutos. Como é que tá o jogo, hein, CH? O Guarani melhorou um pouquinho ou não? Tá intenso, né? Tá demonstrando vontade, mas ainda não tá organizado, não. O que não pode... O menino precisa ter um pouco mais de calma, é verdade, eu concordo. Mas o que não pode é o Guarani ficar perdendo essas bolas no ataque toda hora. Aí vem contra-carga, é tudo que o Vitória está arrumando para o segundo tempo, contra-ataque. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Em Salvador, na Boa Terra, 11h30, segundo tempo. Alô, meu amigo Jorge Neves, está em Rio Claro, curtindo o futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Em Limeira tem o Silvio Silva, também sempre ligado, acompanhando. Confirmando para você em Salvador, 1 pro Vitória. Gol olímpico do Soares, 0 pro Guarani. Vem Vitória, domina a Van, sai da ponta, vem para meia, bico da grande área, atrás com Pablo. Dominou, vai disparar pro gol, disparou nas costas do próprio jogador do Vitória, nas costas do Van. Olha pro time do Guarani que tenta a saída. Bruno Sávio meteu para a velocidade de Maxwell. Ele evita a saída pela linha lateral aqui na ponta. Recolheu, dominou, respirou. Atrás Bruno Sávio, pé direito, girou, bateu. Pega Lucas Arcanjo. Em 2 tempos o chute veio quente, bola forte. Ele espalmou, mas não para longe de onde estava. Foi lá, conferiu, agarrou a bola, ninguém no rebote. No chute de Bruno Sávio, Marcos Luiz. Dá pra dizer que a bola veio assim, ó, serpenteando, cheia de guizos? Totalmente. Mas o Lucas Arcanjo acabou inutilizando esta bola, fez a defesa e segurou o ataque do Bugre. E ainda a bola falando, hein? Vou te pegar, goleirão. Entendi.
mas não pegou não. Quem pegou foi o Lucas Arcanjo fazendo outra boa defesa. Confirmando agora com 12,5 segundo tempo, placar de 1-0 pro Vitória. O Guarani vai perdendo, Edu. Um abraço pro Edivalmir do final 1786. Olha, é o seguinte, pela Série C, intervalo, Mirassol 0, Figueirense também 0. Daqui a pouco, o segundo tempo, você pode acompanhar pela TV Bandeirantes. Olha, o Batista tá transmitindo, o Tigrão tá comentando, o Gleger Zorzinho também comentando, hein? Repito, por enquanto, Mirassol e Figueirense 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, meu amigo Frank Fortes, atualmente na Rádio Capital, passou por muito tempo pela Rádio Bandeirantes de São Paulo, tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. O Felipe Cardoso, o Gilmar Silva, Haroldo Barbosa, o Popular Carneiro, Lucas Sandro 13, Giovanni Manfrim tá ligado, André Luiz, a rapaziada, Andréa Montovani tá sempre ligada, pessoal curtindo através do Instagram, no @Leandro Boles, curtindo a transmissão também pelo YouTube, pelo Facebook, com imagens. Sai jogando o time do Vitória no campo defensivo com o Wallace, tenta a ligação direta, defesa, ataque, a bola esticada, muito forte para o Samuel. Protege Rafael Martins, a bola foi embora pela linha de fundo. É só tiro de meta para o time do Guarani para fazer a cobrança. Tem pressa o Bugrão lá atrás, cobra Rafael Martins, dentro da grande área, recebe Thales. Pé direito na bola, levanta pela meia. A bola chega em Maxwell, bastante acionado na etapa final. Ele trabalha atrás com Pablo, errou o passe o Pablo. Maxwell vai atrás da bola, tenta recuperar, não consegue ganhar para o time baiano. Trabalha a bola atrás com Fernando Neto para Roberto, foi para o caminho errado, mas deu certo. A bola bateu no Andrigo e saiu. Um pouco depois da risca no meio campo, tem lateral o time do Vitória para fazer a cobrança. O rubro-negro baiano, vice-campeão brasileiro de 1993. Levanta a bola para Samuel, chega na alavanca, tira Thales, mas deixou a sola. Solada para cima do Samuel, o jogo está parado. Tá reclamando ali o Thales, mas convenhamos, a falta existiu, Marquinhos. Não tem nem o que reclamar, né? Tá reclamando para tentar se livrar do lance. Mas a falta aconteceu, Boles. O Grão volta a campo já na terça-feira. Tem uma sequência de jogos aí, né, Marquinhos? Contra o Cuiabá, né? Próximo jogo do Guarani. Operário ou Cuiabá? Agora Cuiabá tá na Série A, né? É verdade, Operário. Operário. E mudou de horário, né? Era tarde, passou para as 19, né? Isso, era às 4h30 da tarde. Quer dizer, seria terça-feira, 4h30 da tarde. Agora às 7 da noite. Terça não é feriado, diga-se de passagem, já diria o craque Neto. É isso aí. Passou para as 19, beleza. Então tem o Bandeirantes Esportiva, das 17 até as 18h30. Nossa querida Aparecida Marques, a Cidinha, logo vai mandar no grupo aí a escola de terça-feira. Cidinha fica louca com a CBF. Partiu para a cobrança, direto Soares. Aí o Soares está sendo precipitado. Precipitado não, está sendo ousado. Ele tentou encobrir o Rafael Martins, a bola subiu e agora o Soares desaba. Desabou ali, acho que cãibra, hein, Boles? Pode ser também dando aquele miguezeiro. Sabe como é que é, né, Marquinhos? Sabe aquele migué? Tá dando aquele migué ali, mas realmente está sentindo dando aquela glegada ali. Como é que é? Glegada. Pode ser também. Ou arregada, acho que não, né? Aliás, que crédito do Soares. Marcou um golaço de gol olímpico que vai dando a vitória para o rubro-negro baiano. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidar com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entregas, anote aí, ó. WhatsApp 999 47 1980. À beira do campo, Wagner Lopes conversa com um jogador que pode já ser a novidade no time baiano. Não vai dar mais para o Soares, não, Marquinhos? Não vai dar mais para o Soares. Quero só ver o número ali do jogador do Vitória que vai entrar, Boris. Exatamente. O jogo segue com posse de bola para o time do Guarani. Vai passando o tempo, 16,5. 1-0 para o Vitória. O Guarani empatou diante do Botafogo. Vai vacilando e com isso vai perdendo a oportunidade de voltar ao G4. E aqui perde a bola o Pablo, de graça para Samuel. Dominou o time do Vitória, foi para o caminho errado. Aí se jogou. Leva uma bronca do árbitro de Tocantins. Pede para que o Samuel se levante, mas ele não ouviu não. Tá ali caído dentro da grande área, Marquinhos. Tá lá um corpo estendido no chão. Já falava Januário. E o Guarani não quer nem saber, né? O Guarani segue com o jogo, Boles. Bola com Pedro Acorte, trabalha por dentro. O Maxwell domina mal, dominou na canela. Facilita o corte do Fernando Neto. A bola cai com Wesley. Wesley ajeitou, dominou, tentou a finta para cima do Júlio César. Dá um bico na bola, coloca lá na arquibancada. Bola se tá apontando, quer por jogador do Guarani ter colocado a bola para fora. O xerifão do time baiano. Mas o árbitro não deu pênalti, o Samuel tá dando aquele migué e vai sair o 10. Vai sair o 10 para entrar o 18, Bruno. Bruno, 18 no jogo. Bruno com a 18, novidade no time baiano. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 17 minutos e meio, segundo tempo.
No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo para você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Em Salvador, no Manuel Barradas, o popular Barradão. 1 pro Vitória, gol olímpico do Soares no primeiro tempo aos 49. 0 pro Guarani, Edu. Ontem, Avaí 1, Coritiba 2 de virada, Cruzeiro 1, Confiança 0. Logo mais às 19, Operário e Vasco, às 21, Remo e CRB. A Ponte joga amanhã, em 20h30, majestoso, Ponte e Brusque. Na verdade, ele leva o nome de Bruno, mas para fazer uma homenagem ao pai, ele decidiu colocar o Ninho. Ah, tá. Daí ficou o quê? Bruninho. Bruninho, beleza. Então é Bruninho com a 18 que entrou no time do Vitória. E o Carlão, para manter a média da dupla defensiva do Guarani, recebe o quê? Cartão amarelo. Pendurados no Guarani. O Bruno Silva, que não joga hoje, Eliel, Daniel Paulista e Daniel Cerqueira são os pendurados. Acho que tem mais um aqui, deixa eu dar mais uma olhada. O Lucão do Break. Que está em Campinas, né? Quer dizer que ele estava no banco, mas não, está então em Campinas. Então tá, ó, pendurados, Lucão do Break, Eliel, Daniel Paulista e Ronaldo Alves. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto com o comando dele. Edu Pinheiro. Aê! Oferecimento de Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. para Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E Telenorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Leandro, fala, CH. Está na hora do Alan Victor, né? O treinador precisa querer alguma coisa diferente no jogo. O Júlio já cansou e está na hora dele colocar o menino para jogar. Menino que é um jogador de contra-ataque, de velocidade, tem facilidade. Aliás, eu não sei porque ele entrou. Não entrou, né? Ele colocou e preferiu o Maxwell no primeiro tempo. De qualquer maneira, ainda dá tempo. É a hora do Alan Victor no jogo. E daqui a pouco, viu, Bolis, o Wesley tá deixando ali o gramado. O CH outro dia, acho que foi na quinta, né, CH, que você falou, comentou sobre a matéria do Júlio Nascimento em relação aos cartões amarelos do Guarani. Teve mais um cartão, e se eu não estou equivocado agora, foi para o banco de reservas do Guarani, para o Daniel Cerqueira, que é o auxiliar do técnico Daniel Paulista, que está pendurado. O que é muito ruim, afinal de contas, né, mais um aí, membro da comissão técnica, e que acaba desfalcando o Guarani para o jogo da próxima terça-feira. Vem bola para o campo ofensivo, claro que ele não entra em campo, mas tem o seu papel também fora do campo. Tentava vir o time do Vitória, falta para cima do Roberto, mal no jogo também o Pablo. Chegou atrasado, cometeu a falta para cima do Roberto, o jogo está parado, tem falta o Vitória para bater. A gente tenta defender o Pablo, né? Tem que falar que o Pablo tem que jogar, mas o Pablo também não faz jus, né? Falta desnecessária, pô. Muito mal, realmente fez a falta para cima do Roberto. Aliás, se ele não faz a falta, o Roberto talvez sairia na cara do gol. Falta para o Vitória, placar de 1-0 para o time baiano. Tem mais uma falta para bater. O Soares, autor do gol. A cobrança de escanteio foi embora. Wesley há pouco também saiu. Já já você confirma a alteração no Vitória. Vem para a cobrança da falta. O Marcinho joga lá dentro. A bola passa por todo mundo. Você já havia confirmado, Marquinhos? Não, só vi que saiu o Wesley. É né? verdade. Tô só esperando ali. Ó. Vê se o GC me ajuda, né, Boris? Vamos aguardar mais um pouquinho. Sai jogando o time do Guarani no campo defensivo. Domina o Pablo. Marcação do time do Vitória. Agora o Pablo fez bonito. Finta para cima do Marcinho. Deslizando no gramado. A bola sobra para o Maxwell. Com vontade, o Vitória aperta. Tenta recuperar. Divide Maxwell. A bola sai. Lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança aqui para a direita no campo defensivo. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 21 minutos 40 segundos do segundo tempo. No Barradão, em Salvador, 20ª rodada da Série B, a Bezona. Primeira rodada do retorno. Após este jogo serão 18 jogos para o final. 1 para o Vitória, 0 para o Guarani, Edu. Olha os paulistas no Brasileirão. Amanhã, 11 horas, Palmeiras e Cuiabá. 18h15, amanhã, Santos e Internacional. 20h30, amanhã, Sport e São Paulo. E na segunda-feira, 20 horas, América Mineiro e Red Bull Bragantino. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ou seja, amanhã, para as emissoras de São Paulo e do interior, evidentemente, é dia de todo mundo trabalhar. Das 11
a partir das 11 até as 22h30. Os 4 grandes estarão em ação. Aqui trabalha a bola no campo defensivo, o time do Guarani. Domina Pedro Acorce. Fez o passe atrás para Thales. Thales ajeitou, domínio com Pablo. De novo aperta a marcação, o time do Vitória. O Guarani fica encurralado. Tenta agora um toque de bola. Devolução mal feita do Pablo. Já recupera o time do Vitória. Linda finta do Marcinho entre as pernas. O Andrigo vem carregando a bola. Empurrou por dentro. Andrigo não vai seco não, porque o moleque é liso. Ele tentou a finta e perdeu. Dá o bote, recupera o time do Guarani. Tenta lá pela esquerda com Maxwell. No comando tem novidade no time bugrino. Tentativa de passe, bola colocada para fora. Entrou aí o 93, né? 93. O Júnior Todinho. Isso aí, fazendo a sua reestreia, Marquinhos. Fazendo a reestreia na equipe do Guarani, o Júnior Todinho. Tem que ir na base da experiência, viu, Boles? Não tem jeito. Não tenha dúvida alguma. Júnior Todinho, boa sorte para ele. Júnior Todinho em campo. Bruno Sávio tá por ali, me parece que foi Pablo Júlio, também tá por ali, acho que César, foi o Júlio César que saiu. Júlio César que foi embora com a 94 no time do Guarani, mais uma mexida processada pelo Daniel Paulista. E aí, CH 23, quase 24, Júnior Todinho no lugar de Júlio César em campo, reestreando Júnior Todinho. CH. Olha, ele tirou o jogador certo, o Júlio cansou, não é? Agora eu não sei como é que está o Júnior Todinho. Fisicamente, ele está há muito tempo. Eu não assisto o Júnior Todinho há muito tempo. Eu tenho a impressão que ele vai deixar ele centralizado e trazer o Sávio na direita. E vai colocar o Maxwell do lado esquerdo. Eu acho que vai ficar assim o ataque. Tenho a impressão. Sávio na direita, Todinho centralizado e o Maxwell do outro lado. Não é? De qualquer maneira, ele tinha que tirar o Júlio César. Vamos torcer para que entre bem o Júnior Todinho. O Todinho que ao deixar o Guarani foi pro Juventude, né, Marquinhos? Acabou subindo, inclusive, com o Juventude. E lá teve problemas de indisciplina também. Aqui vem bola para o campo de ataque, o time do Vitória, tentativa do Van, no comando para Wesley, chega atrasado, o Bidu faz a falta. Vantagem por time baiano, o Van levou pro fundo, cruzou na área, passa por todo mundo. Ninguém do Vitória, a bola sobra para Bruno Sávio aqui pela direita. Ajeita o domínio, Fernando Neto marca, morte, belisca, consegue o passe atrás com Pablo. Pablo, Bruno Sávio tentou tirar, tirou de bico, tirou mal. Voltou para Marcinho, Marcinho ajeitou, dominou na ponta para Roberto. Roberto ajeita, tenta levar para o fundo, Índio na marcação, tenta a finta, escapou no primeiro, chega bem na alavanca, rouba e sai jogando o Índio para o time do Guarani. Pé esquerdo na bola, fez o passe no comando para Todinho. Todinho meteu na direita para Bruno Sávio. Arranca, vem trazendo o Bugrão, devolveu para Todinho, foi para a disputa, chega primeiro o Wallace na bola para recuperar para o time baiano. Empurrar para Roberto, Roberto para Fernando Neto. Domina, derrapa, mas consegue se manter em pé, empurra por dentro com Pablo, que sai jogando lá atrás com o Wallace. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. 25,5, o Guarani vai perdendo para um time que está na zona do rebaixamento. Está vacilando no Campeonato Bugrão. Tem tempo ainda, avante, avante, Bugrão. Capricha, capricha que dá Bugrão. Tem lateral o time do Vitória para fazer a cobrança pela direita com Van. Van vem para a bola, levantou o comando para Wesley. Recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou na marginal do gramado, voltou para Van. Van, bico na bola, tentou o comando para Samuel. Samuel protegeu por dentro, boa bola para Bruninho, dominou, clareou para bater pro gol. Abriu na esquerda para Marcinho, dominou, puxou, pé direito, clareou de frente, ele gira, bate para fora! Para fora do gol com perigo, quase o Vitória amplia, Marquinhos. Mas você viu o Thales? O Thales foi para agarrar a camisa do jogador da equipe do Vitória. E não conseguiu. Aí, pois é, mas eu acho que ele se lembrou, não, hoje tem VAR. Aí acabou desistindo. Thales. Sai jogando o time do Guarani lá atrás com o Bidu. Bidu fez o passe na ponta para Andrigo. Andrigo recolheu o domínio, vem buscar Júnior Todinho. Quem recebe Maxwell. Ajeita, domina no comando para Todinho. Dominou de frente para o gol para Maxwell. Devolveu para Todinho. Se atrapalhou com a bola. Afasta, tira a defesa na sequência. Andrigo briga. Chega o primeiro Pablo para fazer o corte. Pablo do Vitória. Chega na recuperação. Bidu. Bidu atrás com Carlão. Carlão ajeita, domina para o time bugrino. Devolve na ponta, força o jogo para Bidu. Bidu recolhe, domina. Falta para cima dele. Chega na rasteira. Samuel comete a falta lá pela esquerda, um pouco depois da risca no meio campo. A Teleanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse teleanorte.com.br. Teleanorte! Conosco Bandeirantes Campinas no AM 1270. Vem bola bugando pro campo de ataque. Maxwell no comando para Todinho. Todinho recolheu, dominou, devolveu na ponta para Andrigo. Andrigo na canhota. Recolhe, domina na faixa central do gramado. Pede a bola Índio. Fez o passe para Todinho. Ele sai da área, trabalha a bola com a canhota. Empurrou no comando para Maxwell.
linha lateral da grande área, saiu da área, trabalha a bola pelo lado esquerdo do campo, ainda Maxwell fez a finta, marcado por 2, no comando para Todinho, de costas pro gol, atrás para Índio, vem embora o Bugrão, buscando o gol de empate, Índio na ponta para Bidu, posição legal, tendo o cruzamento, Carimbovan, estica o pé direito, faz o corte na sequência do lance, ela volta para Cardão de cabeça, tentou Pedro a corte, passe errado, a bola saiu, é lateral de graça pro Vitória bater, e atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 28 cravados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol da Bandeirantes, 20ª rodada da Série B Abezona, no Manuel Barradas, em Salvador, na Boa Terra, eu confirmo. 1 pro Vitória, gol olímpico de Soares no primeiro tempo, 0 pro Guarani, Edu. Ainda tem hoje na Série B às 19, Operário e Vasco, 21 horas, Remo e CRB no Brasileirão. Segundo tempo de Atlético Goianiense 0, Chapecoense 1, às 19, Grêmio e Bahia, às 21, Juventude e Fortaleza. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você pelas plataformas digitais, bandemulti.com.br, pelo aplicativo da Rádio Bandeirantes, no YouTube, no Facebook, com imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão, se inscreva no canal e pelo Facebook, você curte, compartilha e comenta. Tem novidade no Santos, hein? Diego Tardelli chega a um acordo e fica perto de anunciar o atacante. Olha aí, novidades do mundo da bola aqui, Edu Pinheiro já informou. Aqui a gente ressalta, tentava vir o time do Guarani, falta para cima do Índio. Aí chegou forte o Robertão, não perdeu tempo não, Robertaço. É verdade, você me fez lembrar exatamente o que você diz, Bolis, e a falta aconteceu, mas não deu nem cartão, né? Não deu, chegou ali forte, o Roberto fez a falta. O Índio já está de pé, o jogo segue com posse de bola para o time do Guarani. Bidu tentou na frente, o Guarani não conseguiu nenhuma finalização, aquela finalização no segundo tempo. Vem bola o time do Vitória, recupera a posse de bola com Samuel, lá pela direita, linha lateral da grande área, Bruninho fechou na área, atrás para Wesley, dominou, girou dentro da grande área, levou para o fundo, cercado, marcado por Bidu, ele cruza para a área, estica a perna esquerda, faz o corte Cardão, ela faz um troca-bote para Andrigo atrás para Bidu com pé canhoto, tira mal, voltou de graça para Fernando Neto, também domina mal, recupera Andrigo para Pedro Acorte, para Andrigo bota a velocidade, escapa o marcador, tenta acelerar, no comando tem Todinho, lançou na ponta, tentava o lançamento para Maxwell, corta lá atrás o Wallace, que agora há pouco recebeu o cartão amarelo, você registrou aí, né, Marquinhos? Olha, o cartão, na verdade, Bolis, olha o Vitória aí, Bolis. Vem embora o Vitória, pro campo de ataque, recolheu, dominou, escapou, limpou, fintou, pit stop no Tigrão, cruzamento fechado para a boca do gol, tira de qualquer maneira lá dentro o Pablo, na sequência, Bidu não domina, Bidu tá mal no jogo, hein? Bidu tá mal no jogo e agora tá pedindo atendimento médico, Marquinhos. Mas você sabe que na outra partida que o Tigrão tava comigo na Jornada Esportiva Bandeirantes... Tigrão? Quem é Tigrão? Tigrão já havia cantado que o Bidu não estava vivendo um bom momento. Meio que displicente o lateral da equipe do Guarani, Bolis. Eu acho que ele tá sentindo alguma coisa ali, porque não foi a primeira vez, não. O jogo está parado, com posse de bola pro time de Vitória, que vence por 1-0 no Barradão. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Quase 31 minutos, segundo tempo. Em Salvador, Vitória 1, Guarani 0, Edu. Olha, é o seguinte, pelo brasileiro da Série C, gol do Figueirense, hein? Gol do Figueirense, segundo tempo de Mirassol 0, Figueirense 1. Esse jogo está na TV Bandeirantes, o Batista está transmitindo, comentários de Tigrão e do Greger Zorzin. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, eu já recebi uma informação fidedigna, viu, Edu? Que Valdemir Gomes, eu dou a palavra fácil, que está na tela da Band, já vai para concentração para o jogo de amanhã. Vai ficar concentrado mais de 24 horas, visando a transmissão de amanhã. Tá certo ele, né, Edu? Uma fase maravilhosa, né? Tigrão merece, ele sempre preserva, não vai tomar nada. Motor 2022. Opa, sim. Aqui tentava vir o time de Vitória. Já naquela maciota. Opa. Olha, com relação ao Bidu, realmente ele estava sentindo alguma coisa, um problema no olho, ali no rosto. Houve o atendimento médico. E o Bidu tá saindo, viu, Marquinhos? Olha lá, vai entrar o Eliel, né? Vai entrar o Eliel com a 36. Já a gente confirma a alteração do time do Guarani, 32. Bola com o Pablo aqui na marginal do gramado, no primeiro terço do campo, por dentro com Pedro Acorte. Dominou e tocou. Por dentro com o Andrigo. Andrigo tem Maxwell. Abertura para Índio. Índio ajeita, domina por time do Guarani. Na verdade, o Bidu foi até o meio campo para voltar.
Vai voltar o Bidu. Bola para Maxwell. Bota na frente, se atrapalha com a bola. Tira de qualquer maneira a defesa. A bola bate no Todinho e sai. Todinho tá reclamando que é lateral para ele. O Fernando Neto tá apontando pro lado. Olha isso, professor. O cara tá reclamando. É lateral pro time de Vitória. Deu lateral pro Guarani. Isso que estava reclamando o Fernando Neto ali. Por isso o protesto do jogador do Vitória. Bola solta para o time do Guarani com Bidu. Bidu tá de volta. Ajeita, domina no corredor. Meteu pela canhota para Maxwell, para Andrigo. Andrigo ajeita, domina, trabalha para com o pé direito. Cercado, marcado pelo Wesley. Voltou para Índio. Índio na faixa central do gramado para Cartão. Cartão tem Thales. Recolheu, dominou, fez o break, pisa na bola. Puxa a bola para canhota. Devolve na esquerda para Índio. Se manda Bidu. Ainda Índio. Pé esquerda na bola. Lançou no comando. Recebeu, dominou, colocou no terreno. Maxwell passou Bidu. Ele corta por dentro. Clareou para bater pro gol. Ainda Maxwell. Falta para cima dele. O árbitro parou, marcou. É falta perigosa pro Guarani bater. Pablo vai levar cartão, jogador do Vitória na falta. Levou o cartão, jogador da equipe do Vitória na falta em cima do Maxwell. Tava geladinha a bola, a água aí, Boles? Não muito. Não muito. Faltou aqui o entrosamento. Tava bem naquele momento da gente... Me lembrou um certo repórter que o narrador o chamava. Sei. E ele falava assim, ó, isso! Sensacional. São as pérolas do rádio. Falta pro time do Guarani. É agora, Bugrão. Capricha, capricha, capricha que dá. 33, quase 34, segundo tempo na bola parada. Foi desta forma que o Vitória fez o gol. Gol de Soares, gol olímpico aos 49. Na mesma moeda do Guarani tem a oportunidade. Quem ajeita a bola com todo o carinho é Andrigo. Pega a bola, beija a bola, chama a bola de meu amor. Dá 2, 3 passos para trás. Autorizado, ele vem para a cobrança meia esquerda. Capricha, Andrigo, pé direito. Bola curta e fraca, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Vitória bater. O Andrigo também não voltou bem na equipe do Guarani. Fez o gol, é claro, aquele dia, mas o gol e só. Não tá vivendo um bom momento o Andrigo não, Boles. Quase 35, segundo tempo, placar de 1-0 pro Vitória. Vai vencendo pro rubro-negro baiano. E não tem pressa o goleiro Lucas Arcanjo para cobrar o tiro de meta. Já o jogo aberto aqui na Bandeirantes, comando dia do Pinheiro. Repercutindo até aqui, 1 pro Vitória, 0 pro Guarani. Lucas Arcanjo, pé direito, levanta, brigando de ataque. Samuel foi no corpo do Pedro Acorte, fez a falta, o árbitro não marcou. Tira lá atrás, Thales, dá um picudão na bola. Todinho vai brigar, a bola quica no gramado. Bruno Sávio briga, de cabeça ganhou do Matheus Moraes. Afasta, tira de qualquer maneira, Roberto. Índio com o peito, a categoria para Pedro Acorce. 35, Pablo pela meia para Andrigo. Falta mais uma oportunidade na bola parada. É falta para o Guarani bater. Fernando Neto acabou cometendo a falta em cima do Andrigo, jogador do Bugre, mas só foi advertido pelo árbitro. A falta é perigosa na bola parada. Em média, 70% dos gols acontecem em bola parada, com 1 ou 2 toques. Mas parece que caiu um pouquinho, 69,2. Então tá bom, beleza. 69,2. O Oráculo, durante a semana, acabou atualizando esse percentual. E o Andrigo tá por ali para bater, mas quem ajeita agora com todo o carinho da pinta de ser ele o batedor é Bidu. Bidu saiu lá da esquerda, veio aqui para a direita. Meia direita, capricha, capricha, capricha que dá Bidu. Falta pro Guarani. Autoriza o árbitro. Andrigo e Bidu. Bola parada, chance, partiu Bidu. A bola explodiu na barreira meia altura. Volta no rebote com o Pablo. Sai na marcação Bruninho lá do campo ofensivo. Ele recua pro Rafael Martins. Mas estava o Andrigo do lado dele. Ele meteu lá no Rafael Martins. O cara não quer se comprometer, né? É melhor recuar para não errar o passe. Sabe como é que é? Aqui a zaga tira lá atrás. A bola volta no rebote pro time do Vitória com o Roberto. Então faz como o capitão Nascimento, pede pra sair, né? Pede o 017, no caso é o 17 o Guarani. Aqui tenta vir o campo de ataque, o time do Vitória, falta cometida pelo Índio. Pra cima do Marcinho, o Marcinho fica bravo, protesta com o árbitro, queria cartão, ele apontou apenas a falta. Falta pro rubro-negro baiano. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 36,5, segundo tempo. Barradão, 20ª rodada da Série B, a Pessoa neste sabadão, dia 21 de agosto. 1 pro Vitória, 0 pro Guarani do... Olha, amanhã, 11 horas, Newton Santos, Botafogo do Rio e Vila Nova. Ainda a Série B, às 16, o Goiás, um dos destaques do campeonato, o Goiás e o Sampaio Correia. Quem acompanha também com a gente é o Perna, ao lado da namorada Aline, lá na Vila Boa Vista. Rádio Bandeirantes. Sardelli Pedro também tá ligado com a sua camisa da Holanda, laranja mecânica de Bergkamp.
tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Fala aí, Marquinhos. É alteração na equipe do Guarani. Vai alteração no Guarani, Bolis. Tá entrando ali o número 16. Não, a primeira alteração foi do Vitória, né? Isso. Tá saindo da equipe do Vitória o número 7, Wesley. Para a entrada do número, deixa eu ver aqui, 21, David. Ok. Sim. Essa é a alteração. E no Guarani vai entrar o Alan Victor com a número 29. Isso. Ali 16 e 8 no Vitória. E tem também ali o Matheus Souza, né? Com a número 7. Tá demora para fazer a alteração o time do Vitória. Tá indo embora o 8, entrando o 16. Quem é o 16 no Vitória? É o Cedric. Cedric, aquele mesmo. Isso aí. Lateral direito, Cedric. E agora vamos com as duas alterações no Guarani. Vamos entrar Matheus Souza com a 7, é isso? Sai o Pablo. No lugar do Pablo entra o Alan Victor com a 29. Tá? E sai o Bidu também com a número 20. Bidu com a número 20 para a entrada do Eliel com a 36. Eliel 36. Então foram... O Matheus Souza não entrou, é isso? Não, entrou o Eliel com a 36. Beleza, então Pablo e Bidu, os dois laterais. Se bem que o Pablo não iniciou a partida como lateral, mas com a saída do Diogo Matheus ele foi para a lateral. E entraram Alan Vitor e Eliel. Tá registrado no futebol Bandeirantes. Já o CH comenta aqui, vem embora o Bugrão. Bruno Sávio no comando, cercado, marcado, perde a bola, insiste, tocou nela. Voltou para Eliel, Eliel na ponta para Todinho, passe errado. Entra em quarta, tira de qualquer maneira a defesa. Carlos Henrique, o bate pesado, quase 39. Duas alterações, as últimas do Guarani. Fala, CH! É a chamada substituição de desespero, né? Ele traz o Acorce para ser o lateral direito e bota o Alan Victor, que já deveria ter entrado uns 30 minutos atrás. De qualquer maneira, o Guarani não cria e não tem, neste momento, inspiração, pelo menos não demonstra, para sequer empatar o jogo. De qualquer maneira, entra dois jogadores novos aí. Espero que numa bola individual, num contra-ataque, numa jogada individual, o Guarani possa empatar o jogo. Mas o segundo tempo é o circo dos horrores, a 10ª potência. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Fica na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. E atenção, loja 2 da Cirúrgica Popular. Deixa eu achar aqui a mensagem do Oráculo. Ele mandou aqui com o endereço certinho da loja 2 da Cirúrgica Popular, que fica na rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Jardim Cristina, na região do Ouro Verde. 40 minutos, segundo tempo, 1-0 para o Vitória. Pedro Acorce na ponta, fez o passe para Maxwell, tentou a finta, foi para o caminho errado, perdeu a bola, recupera o time do Vitória, trabalha a bola no campo ofensivo, Roberto no comando para Bruninho, nas costas de Cardão, que corre desesperadamente, vem cruzamento para a boca do gol, perde o Vitória, a chance, a finalização na segunda trave, o Vitória perde uma chance incrível com camisa 21, David Marquinhos. Você viu a bronca ali, Bolis, do Thales em cima do Pedro Acorce, do menino, que tinha que dar a cobertura. Tudo bem, é jovem, mas tem que ter noção de posicionamento, né, Bolis? Aí fica difícil. Quase 41, segundo tempo, já o jogo aberto. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Domina Eliel ajeita, domina, prende, encara a marcação do David, todo atrás do time do Vitória. Primeiro a dar o combate na região do meio campo é Samuel. Cardão abre pela direita para Pedro Acorce, domina o garoto, sai da ponta, vem para meia com a canhota, forçou no comando, dominou na canela, Bruno Sávio, aí fica difícil. Domina na canela, a bola sai, lateral de graça para o time baiano aqui pela esquerda. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. E o Maxwell ficou olhando bravo pro Gandula, que estava demorando para devolver a bola. Tinha que ficar bravo com o seu companheiro, né? Que dominou na canela. Não adianta nada. Recupera o Guarani, a posse de bola. Domina Índio na faixa central do gramado. Empurrou, fez o passe curtinho para Alan Vitor. De primeira no comando, tentou Todinho, passe errado. Afasta a quarta defesa, tira mal a defesa. Briga, recupera Todinho, bota na frente, rasga Matheus Moraes, dá um bico na bola, a bola sai. Lateral pro time do Guarani para fazer a cobrança. Confirmando agora 42. 42, segundo tempo do Barradão. Brasileiro da Série B, Abezona, 1 pro Vitória, 0 pro Guarani. Lembrando que a Ponte joga amanhã, 20
20h30, meia-noite, 20h30, Ponte Brusque. Guarani, nesse momento, é o 7º colocado, congela nos 30 pontos. E a próxima partida é terça, às 19h no Brinco, Guarani e Operário. Alterações. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você informa, Marcos Luiz do Cobrão. Saiu o Pablo, número 5, para a entrada do número 15, Gabriel Bispo. E saiu também o Samuel, número 9, para a entrada do zagueiro João Vitor com a 14 no Vitória. 2 alterações para fechar. No futebol a gente diz o seguinte, é para fechar a casinha. Aqui o Guarani tentava no bate e rebate, na bola aérea, Índio tá caído. O cara que entrou agora, o camisa 15 também, Gabriel Bispo. Está sentindo ali mais o Índio, hein, Marquinhos? Foi um choque cabeça com cabeça. E aí o Índio já levou a mão à altura do supercílio, tá caído. Pede calma, inclusive o árbitro, né? Tem aquela preocupação do choque na cabeça. E aí o doutor Wanderson já tá ali, que o Pedro Sardelli conhece muito bem. É verdade. CH, é o seguinte, você pode me ajudar aí, você que gosta de anotar, tem os números do jogo, o scout do CH. Eu confesso que não me recordo de nenhum chute a gol, no gol do Guarani no segundo tempo. Teve o CH? No segundo tempo? No segundo tempo. Teve um do Andrigo e só. Um só, né? No gol? No gol nenhum. Muito pouco, né, CH? Ô Boris, quem que entrou, por favor? Aí saiu o Pablo do Vitória. Isso. Entrou o Gabriel Bispo com a 15. Gabriel Bispo no lugar do Pablo. E saiu o Samuel. Isso. E entrou o 14, né, Marquinhos? E João Vitor Carrol. Nossa, João Vitor, então esse nome. Qual é o nome, rapaz? João Vitor? João Vitor Carrol. Carrol. Isso. Opa, obrigado, Marquinhos. Muito bem, a partida será reiniciada. O Todinho está reclamando com o árbitro, que está demorando demais para autorizar o reinício da partida. 44 minutos do segundo tempo. 1-0 para o time do Vitória. O Guarani vai conhecendo mais uma derrota. Inicia o segundo turno com o resultado péssimo, resultado negativo. E acumula já 2 jogos sem vencer. Levanta a bola para o campo de ataque, o time do Vitória. De cabeça tira lá atrás, Cardão, briga pelo rebote, Andrigo. Vai ao solo, jogador do Vitória, o árbitro manda seguir, volta com Cedric. Cedric abre pela canhota para Roberto. Roberto forçou na ponta para David, recolheu, dominou, devolveu para Roberto na faixa central do gramado. Ele empurra com Gabriel Bispo. Aperta Bruno Sábio, rodopiou, girou para Wallace. Wallace pela direita para Cedric. Cedric recolhe, domina. Se manda a van pela direita, lançamento para ele, tentou a casquinha na bola. A bola bateu no Eliel e saiu. Lateral na direita no campo ofensivo é para o Vitória fazer a cobrança. Quer construir ou reformar? A Telenorte tem tudo que você precisa com descontos imperdíveis. Telenorte. 45 segundo tempo, 1-0 para o Vitória. Recupera a posse de bola com o Bruninho. Recolheu, dominou, tá na área, foi para a dividida com Thales, a bola espirra. E o Rafael Martins, tranquilo, sai do gol para fazer a defesa. Ele já abre pela meia para Andrigo. Andrigo carrega a bola, tenta trazer o time do Guarani para o campo de ataque. Vamos até 51. Como ocorreu no primeiro tempo, também no segundo tempo, 6 minutos acrescidos. E foi no tempo acrescido pelo árbitro que o Vitória chegou ao gol no primeiro tempo. Quem sabe o Guarani na mesma moeda. Dá o troco na mesma moeda. Bugrão, domina Índio no campo defensivo, tenta o lançamento para a entrada da grande área para Todinho, forte demais. A bola quica no gramado, ganha velocidade, vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Vitória para fazer a cobrança. Você curtindo o futebol da Bandeirantes pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão com imagens. Se inscreva no canal, em breve também no FM, a Rádio Bandeirantes, a tradição da Rádio Bandeirantes na marca do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em 85.7 na faixa estendida. Levanta a bola para o campo ofensivo, o goleiro Lucas Arcanjo fez uma defesaça no primeiro tempo no chute do Andrigo e só. Levantou para o campo ofensivo, o Todinho brigou, foi o último a tocar da bola, o árbitro aponta. Lateral para o time do Vitória para fazer a cobrança. E a TV está mostrando que o Lucas Arcanjo, por demorar para fazer a reposição, também recebeu cartão amarelo. O goleirão, o guapo do time do Vitória, Marquinhos. Batista falaria o seguinte, levou um amarelo na fuça. Levou, literalmente. Aqui recupera a posse de bola o time do Guarani. Ajeita, domina Alan Vitor, sai da ponta, vibra bem, carrega a bola ainda. Ele demorou demais para passar, passou a bola, soltou curtinho, entregou para Cardão. Cardão a Thales. Thales ajeitou, dominou, deu para Cardão. Cardão ajeita na faixa central do gramado. O tempo vai passando, o Guarani não evolui para o campo ofensivo. Domina pela meia Índio, Índio volta o jogo para Cardão. Cardão tem Thales, se apresenta para o jogo Andrigo, no comando tem Todinho, Maxwell, se apresenta Alan Vitor também. Quem recebe pela meia, ajeitou, dominou, tentou Andrigo, bola curta, dividiu.
dividiu, voltou para Alan Vitor. Alan Vitor tentou por dentro, foi para dividir a Todinho. Falta. O árbitro aponta, falta na cabeça do grande círculo. É falta para o time do Guarani bater. E quem sabe agora, né, Bolis? Ali na bola parada, na falta que aconteceu em cima do Todinho. Falta cometida pelo Cedric, que entrou há pouco. Fez realmente a falta o Cedric. O jogo está parado. Tem falta para fazer a cobrança do time do Guarani. Lá no meio campo, na cabeça do grande círculo. Vai pintar um chuveirinho dentro da grande área. Partiu Andrigo. Pé direito. Levantou para Cardão. De cabeça, afasta, tira lá atrás. João Vitor. Aprova um rebote para o time do Vitória com o Bruninho. Se manda aqui para a esquerda. David. Recolhe, domina, puxa para a canhota. Lançou no comando para David. Vai sair da cara do gol. Rafael Martins não saiu. David domina, tá na área, vai marcar pé direito, bateu Rafael Martins. Uma defesa espetacular do goleiro. Rafael Martins evita o segundo gol do time baiano. Em princípio, em posição legal, hein, Marquinhos? É exatamente isso aí. Ele foi reclamar com a arbitragem que o atacante do Vitória estava na posição irregular. E ele também demorou para sair, né? Depois se recuperou e fez uma excepcional defesa, Bolis. Escanteio para o time do Vitória. Lembrando que tem o VAR neste lance. O assistente do VAR, né, o árbitro assistente do VAR, poderia acionar o árbitro, mas não houve necessidade porque a bola não entrou. Ele mandou seguir. Bola para o time do Vitória, tenta lá pela direita, coloca para fora Índio. Sete lateral para o time do Vitória, vai terminar o jogo, vamos até 51. Situação complicada para o Guarani no jogo. Perde por 1-0 para o Vitória. O Vitória vai conhecendo a sua terceira vitória no Campeonato Brasileiro. Aliás, um algoz dos times de Campinas jogando no Barradão. Venceu a Ponte na 13ª rodada e agora está vencendo o Guarani na 20ª. É um princípio de confusão ali do David com o Índio. Aliás, o Marcinho estava por ali. Beleza, tudo ok. O jogo segue. Posse de bola para o time do Guarani. Sai jogando lá atrás o Bugrão. Cardão para Thales. Thales no campo ofensivo. 49. Guarani tem míseros 2 minutos para buscar o empate. Cardão abre para a canhota para Eliel. Eliel dispara, recolheu, dominou por dentro para Todinho. Tadinho para Maxwell. Mas Maxwell por dentro, bola curta para o Andrigo. Andrigo vai à loucura, reclama com seu companheiro. Tira mal também a zaga do Vitória, a bola volta de graça para Thales. Thales ajeita, domina, coloca a bola no terreno. Abre pela meia para Índio, Índio ajeita, domina, ultrapassa a linha marcatória. Ainda ele trabalha a bola na faixa central do gramado, empurrou no corredor para Bruno Sávio. Dominou, girou, limpou, fintou, meteu na ponta para Eliel. Levou para o fundo, bateu cruzado para a boca do gol para Todinho, de cabeça passou, sobrou para Pedro, a corte. Chega primeiro para fazer o corte, David. Recuperando para o time de Vitória. E é ele quem dispara. Aqui pela marginal do gramado, para, prende, desacelera, empurra com o Cedric. Cedric volta o jogo para Bruninho. Ô Marquinhos, registramos o cartão para o Rafael Martins ou não? Não, agora então, ia falar do cartão do Rafael Martins exatamente pela reclamação, Bolis. Cartão amarelo, portanto, para o goleiro do Guarani, Rafael Martins. Bola na faixa central para Índio. Entramos no minuto final, 50 minutos, segundo tempo, 1-0 para o Vitória. Já na sequência o jogo aberto. Tenta o Guarani com Maxwell, ganha lateral. Andrigo para Maxwell, dominou pela canhota, fechadinho por ali. Guarani tenta, divide, perde a bola, mais uma, Alan Vitor. Recupera a defesa lá atrás com Cardão para Thales. Thales agora com liberdade, vira meia direita, abre vira meia para Índio. Índio ajeitou, dominou, limpou, fintou, tentou, lançamento, bola curta. Perde a bola, recupera o time de Vitória. Lançamento no comando para Bruninho, chega na antecipação Thales. 50 minutos e meio. Os últimos 30 segundos do Barradão. Guarani vai conhecendo mais uma derrota no Campeonato Brasileiro para um time que está na zona do rebaixamento. Pode até sair, mas iniciou a rodada na zona do rebaixamento. Tropeça o Guarani no início do retorno na Bezona. Júnior Todinho no comando, ainda insiste, batalha o Guarani. Bola para Alan Vitor, na beira direita para Pedro Acorce. Olha para a área, levanta, mas levanta mal. Todo mundo dentro da grande área, ele cruza na entrada da grande área. Recupera o time do Vitória. O Vitória vai vencer, o Guarani vai perder o jogo. Domina Martinho, carrega a bola, prende a bola, gasta o tempo, valoriza. Valoriza, posse de bola para o time baiano. Abertura beira direita para Bruninho. Bruninho devolveu para Marcinho, sai Índio na castra, marcação, tentou tirar, não conseguiu, ainda foi fintado. Carregou Marcinho, invadiu a área, foi para a disputa, no bate, rebate, sobrou para ele, bateu cruzado para a boca do gol. Rafael Martins pegou. Pega o goleiro e não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o jogo no Barradão. Deu Vitória. Gol olímpico de Soares aos 49 minutos do segundo tempo. Partida ruim, um Guarani apático, perde o jogo na abertura do retorno. Perde por 1-0 e vê mais distante o G4 de voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. No Barradão o jogo terminou, meu caro Edu Pinheiro.
Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, futebol é do Pinheiro. Bom, sou Marcos Luiz. Sim. Registrando aí alguém do Guarani. Vamos ver quem é que vai falar. 1-0. O próximo jogo é terça, né, Marquinhos? Contra terça. o Operário, né, Edu? Esse jogo seria às 4h30 da tarde, agora às 19 horas. 19 horas. Então é o seguinte. Segunda rodada do segundo turno. Já é segunda do segundo turno e, veja bem, o Guarani era o 6º colocado. Com esse gol que ele sofreu, o Náutico, mesmo sem jogar, ficou na frente pelo saldo. Então o Guarani desceu aqui uma posição, 7º colocado com 30. Mas vai todo mundo jogar, né? Os que estão atrás com 29 vão jogar. O Botafogo, o Operário, deixa eu ver o que mais aqui. O CSA está com 28, o Vasco tem 28. Enfim, essas equipes ainda vão jogar e podem ultrapassar. Guarani, portanto, 7º colocado com 30 pontos. O Coritiba ontem acabou vencendo de virada o Avaí por 2-1. Coritiba é líder com 39. O Goiás vai jogar, tem 34, é o segundo. O Avaí, terceiro, perdeu 33. Deixa eu ouvir o Thales aqui, Edu. Sim. O que fala o jogador do Guarani, o capitão do time, hoje. Tempo ficou abaixo daquilo que a gente podia render. Segundo tempo a gente melhorou bastante, mas não foi suficiente para a gente conseguir o gol. Mas assim, eu acho que por favor que a CBF pode fazer para a gente é profissionalizar os árbitros, porque vocês não querem que a gente reclame, mas profissionaliza os caras, pô. Porque tem lance que é a mesma falta pros dois lados, ele não dá, aí fica difícil pra gente. Aí o Thales reclamando muito da arbitragem. Eu, sinceramente, respeito, viu, Thales? Sinceramente. Mas eu não vi erros da arbitragem que pudessem prejudicar a equipe do Guarani, Edu. É, e teve a 26 do segundo tempo, o Marcinho limpou 1, limpou 2 e a chutou mal, né? Mas o Thales estava na cora da camisa dele, né? E Marcos Luiz avisando, cuidado não, Thales, cuidado, tava procurando a camisa do Marcinho, se pega, complica, aí tem o VAR, né? Mais algum registro, Marcos Luiz? Roberto tá falando Vitória. Em alguns jogos a gente vem fazendo bons jogos, mas o resultado não vem, então às vezes não adianta isso. Temos que dar algo a mais, que é isso aqui que a gente fez hoje. Tivemos um pouquinho de malandragem também, de segurar o jogo. Agora é manter essa pegada aí, já tem um jogo fora para poder pontuar mais uma vez. E vamos seguir na caminhada. Legal, Roberto, jogador do Vitória. Encerrado o papo aqui, Edu. Olha, o Vitória continua na zona de rebaixamento, 18º agora com 19 pontos. A Ponte é 16ª com 19. A Ponte joga amanhã 20h30 contra o Brusque. Então, 16ª Ponte, 19. Londrina é o primeiro na zona com 19. Vitória agora 19. Confiança 13. E o Brasil, último com 12. CH, queremos ouvir 1-0, gol olímpico marcado por Soares aos 49 do primeiro tempo. E aí, cheio de alternâncias, né? Porque Diogo Matheus se machucou no finalzinho do primeiro tempo. Entrou o Maxwell, atacante. O Pablo saiu lá da frente, foi fazer a lateral direita. Mas depois, no segundo tempo, o Pablo, no finalzinho, foi substituído por Alan Victor. A turma reclamando aqui. Alan Victor deveria ter entrado um pouco antes. Aliás, você sinalizava com 19 do segundo tempo. Está na hora, ou já passou a hora, do Alan Victor. Só entrou, portanto, a 38, tá? Aí o Pablo saindo, estava na lateral direita. Aí o Pedro Acorce, que é volante, que entrou para o segundo tempo no lugar do Tony, foi fazer a lateral direita. Enfim, alternâncias aí no esquema tático. Júnior Todinho reapareceu, foi a sua reestreia, entrou aos 23 do segundo tempo no lugar do Júlio César. Chances no segundo tempo, não me lembro assim, nenhuma boa do Guarani, mas enfim, você comenta: Vitória 1, Guarani 0. Oi, CH. Bom, o comportamento do time, já disse com bastante precisão o nosso ouvinte, foi muito abaixo. O Guarani não mereceu nem empatar a partida pelo desempenho geral. Falta de organização, de intensidade, um time desorganizado, desinteressado pelo jogo. O Vitória, que é um time fraquíssimo, conseguiu num gol belíssimo, numa cobrança de escanteio, fazer um gol olímpico e mereceu o resultado. Ponto. O treinador do Guarani hoje, ele acabou fazendo opções que comprometeram o jogo, na minha modesta opinião. Primeiro, ele não podia ter começado o jogo com o Pablo, ele tinha que colocar de começo o seu Alan Victor, não é? Eu até esperava um lado esquerdo ofensivo do Vitória. Falei, poxa, será que eu não prestei atenção? De repente tem um cara de extrema, lado esquerdo, um lateral que passa toda hora. Eu não vi isso, em nenhum momento, do lado esquerdo de ataque do Vitória, para que justificasse ele fazer a dobra com o Pablo e também
com o Diogo, que infelizmente saiu machucado. Esse foi o primeiro equívoco. Para corrigir esse equívoco, ele colocou o Maxwell. Está errado de novo. Primeiro a entrar no jogo era o Alan Victor. Outro grande erro, que foi o principal, ele tinha que ter começado o jogo com o Acorce. Ele jogou na lata do lixo 45 minutos com o Tony no meio campo. O Guarani inexistiu na partida. Não foi só o Tony, o time fica sem desenvoltura. Você veja que só um pouquinho que o moleque entrou no segundo tempo, falo moleque, mas no bom sentido, o garoto, o time já tem outra, ele participa do jogo. Ele erra, acerta, sabe, tromba, mas ele participa do jogo. Participa. Faz falta, essa coisa toda. Sabe, o Tony não faz nada disso. Ele nem participa, não fala nem o nome dele na partida, né? O Guarani joga com 10. Aí ele apareceu, eu não tinha visto. Não tinha visto. Outro equívoco que ele acabou cometendo aqui foi ter colocado o Júnior Todinho. Ele vai justificar dizendo que está ganhando o ritmo de jogo, mas... Enfim, esse não foi o principal erro, mas a opção do Tony de começo e a colocação do Maxwell antes do Alan Victor e colocar o Alan Victor só no final do segundo tempo foram os 3 pecados, porque não precisava fazer muita coisa para pelo menos empatar o jogo. E o técnico hoje do Guarani foi mal. É verdade também que as opções eram pequeninas, né? Muito poucas. Eram paupérrimas. O Guarani está sofrendo muito com os desfalques. O elenco é curto. O Guarani tem um time bom, mas não tem um elenco bom. Tem algumas peças aí que elas estão se condicionando e a gente nem sabe como elas estão de verdade. Agora que a gente está conhecendo efetivamente o Alan Victor, agora, já demorou um tempinho no primeiro turno para a gente. Então agora está chegando o Maxwell, que por enquanto não justificou nenhum jogo, né? Nem sem titular e ser tão utilizado pelo treinador. O Júnior Todinho hoje é um pedaço de partida. Então o Guarani com os desfalques sente muito, não é? O Andrigo, ele tenta jogar, ele se esforça, mas ele está muito longe do Regis. O Regis, tudo bem que o Regis jogava com o Andrade do lado dele, alimentando ali. É muito diferente você jogar com Bruno Silva e Rodrigo Andrade e ter por trás o Índio e o Tony. Aí ninguém faz milagre. Não tem o que fazer. Aí não tem... não dá para nem pegar no pé do Andrigo. Não tem, a bola nem passa por ali. O Andrigo vai de um lado, vai para o outro, daí ele quer fazer tabela com o Maxwell. O segundo tempo o Andrigo perdeu a paciência, né? A bola chega no Maxwell, tenta fazer só toque curto, toque errado, passe em situação de jogo absolutamente equivocada. O Sávio isolado também foi vítima de tudo isso, né? Desse meio campo que não existiu. Hoje o Bidu muito marcado não conseguiu participar do jogo, infelizmente do lado direito. O Diogo, lateral, que seria uma possibilidade de passagem, de participar ele com o Pablo, também foi muito marcado e machucou também. Então o Guarani fez um futebol, Edu e ouvintes, uma noite tarde para ser esquecida. Jogou muito mal, chutou, os números são muito pobres o Guarani. Segundo tempo teve um chute a gol, o goleiro do Vitória assistiu, o Lucas, né? E não dá para ficar contestando sobre, eu vi aí falando o seu Thales sobre arbitragem. Desculpa, com todo respeito ao Thales, ele deve ter assistido uma outra partida, ele está vendo miragem. A arbitragem não participou negativamente, não participou de nada. O jogo foi tão fraco que nem lance polêmico teve. Então não dá para colocar na conta da arbitragem mais um insucesso do Guarani. A responsabilidade é toda do time, que não jogou um futebol com vontade, com disposição, com aplicação para poder merecer outro resultado, a não ser a derrota para um time fraco, hein? Vitória é um time muito fraco. Hoje teve vontade, teve até malandragem, como disse o Soares, mas só isso. E contou com um golaço magistral do Soares, um gol olímpico maravilhoso, mas fora isso não aconteceu nada no jogo, nada. Então é página para ser virada e buscar reação no próximo jogo, porque esse, Edu, pode esquecer, porque o jogo foi o circo dos horrores
a 10ª potência. Olha, eu anotei aqui, 41 segundo tempo, Bruno Sávio foi matar a bola, matou de canela, foi para lateral. 47, David, ou Davi, me perdoe, do Vitória, entrou sozinho. Onde é que estava a marcação? Quem é que tinha que marcar? Absolutamente, e não estava impedido. Rafael Martins faz uma grande defesa. 50 minutos, Índio erra no meio. Guarani atacando. Possibilidade de empate, errou o passe. 51 minutos, Pedro Acorce, tudo bem, menino da base, ele foi cruzar, entregou ali, recuou para meia-lua para o cara do Vitória e deu contra-ataque. Realmente fica difícil, é isso aí. Mas, amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Pessoal aí do YouTube, do Facebook, nos diversos aplicativos. Você do radinho aqui no AM 1170. Alô, Ribeirão Preto, AM 1270, radinho também, nosso muito obrigado. E fica o convite, vem o nosso jogo aberto. Temos aí a eleição aí do craque do jogo. Já vou falar da Nico Paneteria. Cada promoção, hein? Padaria, tudo de bom. Adoro uma padoca. E vamos eleger o craque, tem a coletiva do Daniel Paulista, tem a ficha técnica, tem o gabarito, o CH analisando aí e dando o conceito jogador por jogador. Nosso muito obrigado, vem o nosso jogo aberto aqui fechado, Vitória 1, Guarani 0. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Teleanorte, quer construir ou reformar? A Teleanorte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Bandeirantes, Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto, análise da partida, os lances mais importantes do jogo e os gols. No ar, os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Teleanorte, a Teleanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse teleanorte.com.br e aproveite. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar da Nico Paneteria, mas só para liberar o nosso querido Leandro Borges, o moço de Piracicaba que brilhantemente narrou aqui Vitória 1, Guarani 0. Foi o primeiro, hein? No Cacoete percebi que você gostou, né? Atenção aí, o grande Boris. Bom, você vota e fica a expectativa dos demais. O craque do jogo. Olha, Edu, por exclusão total. Rapaz, e agora, hein? Rafael Martins fez uma defesa, mas aí toma um gol limpo, por mais que não seja falha, né? Conversei com um especialista agora há pouco aqui nos corredores. Ele disse, goleiro não pode tomar gol olímpico, mesmo que tenha mérito o cobrador. Dupla de zaga bem inferior, o Bidu tentando alguma coisa. Olha, Edu, difícil, hein? Difícil hoje o Guarani. Se você quiser pensar também, depois você volta. Vamos fazer o seguinte, fico com o Bidu, mas que por exclusão. Quando a bola cai com o Bidu, pelo menos o Guarani tenta alguma coisa, busca alguma coisa, mas... Nada, viu? Nada. Sabe o que é? Eu não queria estar na sua pele, não, cara. É difícil mesmo, viu? Não é por nada, não. É difícil. Mas tá bom. Boris, bom retorno a Piracicaba, viu? Um grande abraço. Valeu, Edu. Um abraço pra você. Só um detalhe, eu conferi aqui, fiz uma pesquisa rápida. Talvez tenha sido o meu primeiro gol olímpico na carreira, como narrador esportivo desde 2005. Na Bandeirantes eu tenho absoluta certeza. Às vezes deve ter passado alguma outra coisa. Teve 2010, estava aqui em 2010, teve esse do gol olímpico do Guarani contra o Vitória, teve do Fumagá
Fumagalli. Estava em 2010, mas Palmeiras. teve no Fumagalli realmente no brinco. 2012, isso. Na semifinal, mas eu acho que não, foi na semifinal, não, foi Batistão, exatamente, contra o Palmeiras, né? Não, mas nesse mesmo dia Contra teve Ponte. o jogo, não sei, porque teve jogo Ponte e pode Corinthians ser. no Pacaembu. Depois começou Guarani e Palmeiras. Vamos fazer assim, nos últimos 5 anos eu tenho certeza absoluta Então tá. que foi o primeiro. Você pesquisa. Tá bom, Edu, um abraço pra você, bom fim de semana pra todo mundo e até a próxima aqui na Bandeirantes. Se Deus quiser, grande Boris, hein? Vamos conversar sobre um assunto muito gostoso, que olha aí, que tem história pra contar. E eu vou falar uma coisa que eu adoro! Eu adoro uma padoca! Eu vou falar da Nico Paneteria, tradicional, fundada em 1973. Um ambiente bem elaborado, onde cada sabor é produzido pensando em você. Requinte culinário presente em todos os momentos do dia, hein? A tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Eu vou dar alguns motivos para você fazer da Nico Paneteria um hábito diário em sua vida. Aberta 24 horas em 7 dias por semana. Na madrugada da Nico tem caldo, tem sopa, tem tudo que tem de dia, tem na madrugada. Produtos 100% artesanais, criados na própria Nico Paneteria. Excelência e dedicação no preparo de cada uma das receitas da água na boca. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 até as 15 horas, hein? É de segunda a sábado, almoço 11h30 até as 15 horas, porque no domingo é o café da manhã dos namorados. A coisa mais linda e romântica da Nico Paneteria é o café da manhã domingo à sua disposição. Lá você encontra a deliciosa coxinha da Nico Paneteria, a melhor coxinha de Campinas. Todos os dias, sobremesas preparadas para você. E atenção, hein? Semana que vem, de 26 a 28 de agosto, quinta, sexta e sábado da semana que vem, semana que entra, tem o famoso Festival de Sonhos com os sabores Prestígio, Negresco, Creme Pavê com morango, Ferreiro, Ninho trufado, goiabada com creme cheese e creme. E tem também doce de leite. É isso aí, tem. Sonho de creme, o famoso tem. E ainda tem mais. Buffet de caldos à vontade todos os dias da semana para você se deliciar. E aos finais de semana e feriados tem buffet de café da manhã para começar o dia mais especial ainda. Então, tem aqui o sonho famoso, é de creme pavê com morango e tem também com creme cheese, tá bom? Creme cheese, não vai esquecer. Nico Paneteria, localizada no Castelo Coração de Campinas e dos Campineiros. Tudo o que você espera que tenha de dia e de noite numa padaria, tem na madrugada na Nico Paneteria. Atenção, companhia! Nico Paneteria! Aê! Hoje todo mundo tá afinado, hein, Edu? Afinado, realmente não faltaram no ensaio. Foi muito legal, hein? Oi, CH, queremos ouvi-lo. É difícil, hein? Tá difícil, CH, eu confesso, viu? Aliás, não precisa nem confessar. Não queria estar no seu lugar. O craque do jogo, hein, CH? Em respeito ao amigo, eu vou votar, mas eu gostaria de não votar. Gostaria, sinceramente, de não votar. Até em um posicionamento de protesto, tamanho péssimo futebol apresentado pelo Guarani. Eu concordo com o Boris que não dá, apesar de uma grande defesa no segundo tempo do Rafael Martins, por favor, porque eu preciso ver melhor o gol, apesar de ter sido um golaço, o gol olímpico do Soares, mas eu preciso ver se ele não se atrapalhou no posicionamento. Foi um golaço por enquanto, mas eu posso mudar de opinião. Então, vou tirar o Rafael. Dos homens de defesa, só o Bidu teve um pouquinho de relevo. Aliás, é a segunda partida que o Bidu faz um jogo pelo menos regular. Na outra partida que eu fiz, que foi a última do Guarani, ele também se ouve bem. No meio-campo, em alguns cortes e desarmes, o Índio foi bem. No desarme, não na construção. O Andrigo teve uma presença ou outra no ataque. Eu estou falando por eliminação, tá? Na frente, ninguém.
se salvou? Ninguém. Então eu vou acompanhar o voto do Bolis, mesmo porque as opções são muito pequenas. Então eu vou de Bidu, mas por falta de opção, tá? Conceito regular. Muito bem, Marcos Luiz, tá difícil, né, Marquinhos? Difícil, eu concordo com o que disse o Bolis, assina embaixo em relação ao que disse o CH, por exclusão, Bidu, uma das piores partidas do Guarani na temporada. Bom, então o Bidu, gente, por exclusão, para não dizer que não teve, né? Aliás, também tudo bem, votou, se não quiser votar, mas votaram o Bidu, portanto, por exclusão. Vitória 1, Guarani 0. Daqui a pouco a coletiva do Daniel Paulista, tem a ficha técnica em nome de Brasitone, tem a defesa do jogo, sim, e o gabarito jogador por jogador. Agora, 18h50. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Confira e aproveite ofertas para cliente Taquaral Mais. Cerveja Itaipava, lata 350ml, 1,99. Picanha Bom Marte resfriada, 64,95 kg. Colchão mole, 37,95 kg. Ofertas válidas até o dia 22 de agosto. Compre online e receba em casa. Saiba mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Olha, em Salvador, no Barradão, o Guarani entrou com Rafael Martins, o Diogo Matheus, Thales, Carlão e Bidu, Índio, Tony e Andrigo, Pablo, Júlio César e Bruno Sábio. A primeira alteração, 41 do primeiro tempo, se machuca Diogo Matheus, lateral direito. Entrou Maxwell, atacante, só que o Pablo saiu lá da frente e foi fazer a lateral direita. Depois, no intervalo, saiu Tony, entrou Pedro Acorce. Depois, aos 23 do segundo tempo, saiu Júlio César, entrou Júnior Todinho, fazendo a sua reestreia, a volta de Júnior Todinho. Depois, a 38, segundo tempo, duas alterações. Saiu Bidu, entrou Eliel. E saiu Pablo, entrou Alan Victor. A equipe do técnico Daniel Paulista. O Vitória com Lucas Arcanjo no gol, Van, Matheus Moraes, Wallace e Roberto, Pablo, depois Gabriel Bispo, Wesley, depois David, Fernando Neto e Soares, depois Bruno, Samuel, depois o João Vitor, Carol e Marcinho, técnico Wagner Lopes. Quem apitou foi o Alisson Sidney Furtado do Tocantins, trio do Tocantins. Cartões amarelos para o Guarani: Pedro Acorce, Carlão, o goleiro Rafael Martins, tá? E para o Vitória, o Wallace Reis, Pablo e o goleiro Lucas Arcanjo. Os dois goleiros amarelados aí, Rafael Martins do Guarani e o Lucas Arcanjo, tá bom? Não teve nenhum lance do VAR, em nenhum momento da partida foi paralisada para o VAR, tirar a dúvida, tá bom? O gol foi o gol olímpico aos 49 do primeiro tempo. O Soares cobrou e fez
Vitória 1, Guarani 0, a ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, terminou agora pela Série C, Mirassol 0, Figueirense 1, vitória do Figueirense lá em Mirassol. O Mirassol não está bem, né? Mirassol, ele está em 7º lugar no grupo B. A Série C tem 2 grupos, com 10 equipes cada, turno e retorno, e 4 se classificam de cada grupo, tá? Então, o Novo Horizontino é líder com 24, o Ipiranga em segundo 23, o Criciúma tem 23, é o terceiro, e o Ituano é o 4º colocado com 21, tá bom? Botafogo de Ribeirão é o 5º colocado com 19, Figueirense agora é o 6º com 19, Mirassol 7º congela nos 16, o São José é o 8º com 13, Paraná com 9 e Oeste do João Brigatti com 6, são os 2 últimos e 2 de cada grupo serão rebaixados. Nesse momento, na zona de rebaixamento, estão Paraná e a equipe do Oeste. Lembrando que, deixa eu ver aqui os paulistas rapidamente aqui, na Série C, já a defesa do jogo. Nós temos aqui, hoje pela manhã, São José e Novo Horizontino empataram 1-1. Às 19 tem Paraná e Ituano, daqui a pouco Paraná e Ituano, e amanhã pela manhã, Criciúma e Oeste. Vamos lá, vitória 1-0 no Guarani CH. São 3 propostas e defesa do jogo. 42 primeiro tempo. Uma que o Andrigo bate, olha, passe do Júlio César. Foi talvez a melhor oportunidade do Guarani no jogo inteiro. 42 primeiro tempo, estava 0-0. Oi, Bolis. Olha o Guarani, Júlio César para Andrigo, dominou na área, vai marcar, bateu, espalma, Lucas Arcanjo. Uma defesa espetacular do goleiro do Vitória. Andrigo, cara a cara, teve a chance, um passe espetacular de Júlio César para ele. Vamos lá, 42, vamos lá. Depois, 3 minutos depois, a 45, vem cá o Marcos Luiz, esse lance, o Bidu, o escanteio que originou o gol do Vitória, aí você falou que bateu no bumbum do Bidu, foi isso? Não, foi? Exatamente, até brinquei com o Bolis. Então, antes de bater no bumbum do Bidu, de sair o escanteio pro Vitória, vamos lá, o Bidu deu uma descida, ele chuta, olha, meio caindo, tá um chute cruzado, mas tentou. 45, oi, Bolis. Guarani tenta vir para cima, Andrigo é quem domina, meteu para Bidu, tá na área, dominou, bateu cruzado, Lucas pegou de novo. Na finalização de Bidu, um chute cruzado, Lucas Arcanjo. Então, 4 minutos depois, sairia aí o gol do Vitória, numa cobrança de escanteio do Soares, e outra proposta aqui, vamos lá. 47 segundo tempo, um contra-ataque. É Davi ou David, hein? David. Isso. O David sozinho no lançamento e tal. Aí ele entra, mas não foi frontal. Ele entra pelo lado esquerdo e Rafael Martins sai do gol, Boris. Lançou no comando para David, vai sair na cara do gol. Rafael Martins não saiu. David domina, tá na área, vai marcar pé direito, bateu Rafael Martins. Uma defesa espetacular do goleiro. Rafael Martins evita o segundo gol do time baiano. Em princípio, em posição legal, hein, Marquinhos? É exatamente isso aí. Ele foi reclamar com a arbitragem que o atacante do Vitória estava na posição irregular. E numa dessa, o Rafael Martins levou amarelo, né? Reclamou, levou amarelo. Bom, CH, são as 3 propostas, hein? Qual foi a defesa do jogo? Defesa do Rafael Martins no segundo tempo, né? Batida do David cruzada, uma grande defesa. Para mim, a defesa do jogo que Leandro Bolis narrou assim aqui na Band. Lançou no comando para David, vai sair na cara do gol. Rafael Martins não saiu. David domina, tá na área, vai marcar pé direito, bateu Rafael Martins. Uma defesa espetacular do goleiro. Rafael Martins evita o segundo gol do time baiano. Em princípio, em posição legal, hein, Marquinhos? É exatamente isso aí. Ele foi reclamar com a arbitragem que o atacante do Vitória estava na posição irregular. E ele também demorou para sair, né? Depois se recuperou e fez uma excepcional defesa, Bolis.
Muito bem, olha, essa foi a defesa do jogo, a 47. Marcos Luiz vai demorar um pouquinho então agora. Acabei de falar com o Carlos Rodrigues, assessor de imprensa que está lá em Salvador, vai demorar mais uns 20 minutos, porque ele espera ainda, né, uma sala de imprensa só. Primeiro vai falar o mandante, o Wagner, depois o técnico Daniel Paulista, Edu. Ah, ok. Não, tá certo. Normalmente tem duas, né? Normalmente... Isso, mas lá no Barradão é uma só. Uma só. Vamos aguardar. Obrigado, Marquinhos. Muito bem, agora são 19h59, vai pular para 19 horas, tá? Lembrando que o jogo da Ponte amanhã é 20h30, é Ponte e a equipe do Brusque. Quem vai narrar aqui é o Batista, quem comenta é o Tigrão, o Zorzin e nas reportagens o Antônio Lupe, tá bom? 20h30, nós vamos abrir aqui um pouquinho antes aqui, a gente vai pro Concentração, tá bom? A gente vai dar uma abertura aqui pro Concentração. Muito bem, seguimos nós. Daqui a pouco tem o gabarito do jogo, jogador por jogador, aqui na Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de agosto. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 24 de agosto. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio campeão. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Café São Joaquim, 500 gramas, 9,90. Cerveja Brahma, lata, 269 ml, 1,99. Suco de laranja Xandô, 900 ml, 6,99. Ofertas válidas até o dia 22 de agosto. Confira ofertas especiais para cliente Taquaral Mais. Compre online e receba em casa. Saiba mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Gabarito do jogo. Sim, o gabarito do jogo. Antes, porém, informando aqui que a bola rola no Brasileirão. Grêmio e Bahia 0-0. 21 horas, Juventude e Fortaleza, tá? E acabou no Brasileirão. Não foi dessa vez que a Chapecoense ganhou, CH. Mas o que é isso? O Anselmo Ramon fez 1-0 pela Chape no primeiro tempo. E o gol do Atlético, rapaz, foi nos acréscimos. Mas que fase da Chapecoense. Gol do João Paulo, né, que jogou aqui na Ponte. João Paulo de pênalti. Marcou aos 48 do segundo tempo. Mas que coisa, hein? 1-1, Atlético e Chapecoense. Chapecoense são 17 jogos. 17. Não ganhou 6 empates, 11 derrotas. Com 6 pontinhos acima do... Está o Grêmio, o próprio Grêmio. O Grêmio está empatando e para 14. Olha que situação da Chapecoense. O primeiro fora da zona é o Cuiabá. Tem 17, né? Tem 11 a mais que a Chapecoense. E essa é a 17ª rodada. Muito bem. Vamos lá. E na Série B, a bola rolando, Operário e Vasco 0-0, né? Tá começando.
e 21 horas tem Remo e o CRB. Vamos lá. CH, vamos lá. O conceito que você dá aí, o gabarito, né? O conceito que você dá para Vitória e um Guarani 0 e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o segundo tempo, o jogo foi muito fraco. Eu vou dar um regular para o jogo assim, mas com tremenda boa vontade. O jogo foi ruim no primeiro tempo, ruim no segundo, mas houve batalha, os times até tentaram, mas eu não gostei, Edu. Um pouquinho melhor o segundo tempo, que o Guarani mexeu o doce, trocou algumas peças, mas sem organização. É um jogo para ser definitivamente esquecido, principalmente pelo Guarani. Então, eu sei que agora você, dando o conceito do goleiro Rafael Martins, você falou 2 vezes, inclusive, que no gol você dá, assim, pro Soares, né? Foi méritos do Soares da maneira como ele cobrou, né? Analisando o Rafael Martins, a pergunta é inevitável, se acha que falhou ou não, e a defesa que ele fez aos 47 do segundo tempo, o David sozinho entrando na área, ele pegando, né? Então, pelo gol que sofreu o Olímpico e pela defesa aos 47, o conceito para o goleiro Rafael Martins, que ganhou a posição do Gabriel Mesquita e é o segundo jogo consecutivo dele no gol do Guarani. Pode ser que eu mude de opinião. Eu vi o lance 2 vezes. Eu fiquei com a impressão que foi um golaço do Soares, número 10 da equipe do Vitória. Que a batida foi muito, mas muito perfeita. E com força. Então eu posso mudar de opinião. Eu vou dar um regular para o goleiro do Guarani e poderia mudar também, porque se não foi, se eu assistir mais umas 2 vezes e ficar com a certeza que ele não falhou, ele deveria inclusive ser o craque do jogo, porque a defesa que ele fez no segundo tempo foi a defesa fantástica. No chão, no canto esquerdo, cara a cara. Então, como nós não tivemos aí absolutamente nada que tivesse relevo no jogo, então eu acabei achando aí com bastante boa vontade, ideia até do Boles, o Bidu aí como craque, até como boa vontade, uma questão até de incentivo, porque o restante não andou muito bem. Eu posso mudar de opinião, mas acho que ele não falhou. Então vai levar um regular o goleiro do Guarani, Rafael Martins. Olha, diz aqui o final 52-31. Meus amigos, vamos correr atrás de mais 15 pontos, porque sem o Bruno Silva, sem o Andrade, né, que é o Rodrigo Andrade, e o Regis, né, esse time, né, é medíocre e tal. Muito obrigado aos 52-31. Olha, Diogo Matheus, lateral direito, se machucou, saiu aos 41 do primeiro tempo, tá? Do primeiro tempo. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa. E podemos emendar, então, em termos de lateral direita, o Pablo, né? Porque o Pablo começou lá na frente e com a saída do Diogo Matheus, a entrada do Maxwell, o Pablo foi fazer a lateral direita, Maxwell é atacante. Enfim, vamos lá. Diogo Matheus e o Pablo, hein? E também analisando alguma coisa do Pablo lá na frente, né, CH? E voltando para a lateral direita. Olha, Edu, sinceramente, eu até quando eu estiver comentando do Diogo, aliás, e do Pablo, eu queria perguntar para o amigo, porque eu acabei me atrapalhando aqui no controle de cartões, e eu queria fazer uma pergunta depois da votação desses dois sobre cartões amarelos no jogo pro Guarani. Depois você me passa, com calma. O Diogo Matheus, eu esperava no jogo de hoje, pelo grande problema que o meu campo tinha hoje, pelos desfalques, e pelas dificuldades de escalação, que o treinador soltasse os laterais e que eles participassem mais do jogo. Mas o Wagner Lopes, inteligentemente, tratou de marcar os 2 laterais do Guarani que tiveram pouco espaço para jogar. Não tiveram espaço e eles não estiveram bem também na partida. Para piorar, o Diogo se machucou. E aí piorou, porque o Pablo não estava bem na frente, veio para a lateral e também não estava bem. Então o Pablo vai levar ruim, ele foi ruim como o cara na frente do Diogo, como uma espécie de ponta direita, ou meia por dentro, quando recompunha. E como lateral direito, depois do lugar do Diogo, aliás, ele falhou 2 vezes. E para mim, Edu, teve um lance duvidoso no segundo tempo, que o Vitória pediu pênalti, e eu senti uma alavanca ali do Pablo. Eu não tive certeza. Como também repetiu uma vez, eu preciso ver melhor, mas eu fiquei com a impressão... Bom, o Pablo estava fora de órbita. Não estava legal no jogo de hoje.
Então vai levar um regular o Diogo e um ruim o Pablo. Na verdade, não gostei nenhum dos dois, né? Mas o Diogo, ele ainda tem uma desculpa, porque estava muito marcado, não tinha liberdade no setor. Então, mas o lado direito do Guarani, infelizmente, hoje não funcionou, Edu. Olha, os amarelados foram do Guarani o goleiro Rafael Martins, o zagueiro Carlão, amarelado também o Pedro Acorce, naquela entrada no Van, né? Logo no começo do segundo tempo. E o auxiliar Daniel Cerqueira, né? Foi amarelado também, tá? Esses os amarelados do Guarani. Vamos lá, vamos falar da zaga. A zaga formada por Carlão e, aliás, Thales e Carlão. Thales e Carlão, porque tem o Ronaldo Alves ficou no banco, uma opção aí do Daniel Paulista. O Carlão, ele foi amarelado, tal negócio. Ele subiu de cabeça e vai pros braços, né? No pescoço do cara lá. Isso é dentro da área, né? Não sei se foi cartão bobo ou não, você analisa essas e outras do Carlão. E o Thales saiu reclamando muito da arbitragem, CH, dupla de zaga. O Thales ultimamente, ele tá falando bastante, né, e jogando pouco. Aliás, por enquanto, o jogo de hoje ele não comprometeu, mas ele não tem nenhuma razão, pelo menos a princípio, eu posso estar enganado, mas eu prestei bastante atenção no jogo, não vi motivos para reclamação, não. O Carlão mais rebateu, né? Eu acho que o trabalho dos dois pode levar regular. Não é? Eles se irritaram muito na partida, os dois, porque o time não jogou, né, Edu? O time não jogou. O Guarani foi um arremedo de time, sem organização. E quando o meio campo não funciona, normalmente o restante vai ter problema. Infelizmente. Ô, Edu, então, e só uma... Bastante boa vontade, os dois zagueiros do Guarani levam regular, Edu. Desculpa, viu, CH? Não. É só porque veio a correção, o cartão no banco foi pro Rodolfo. Rodolfo. E não pro Daniel Cerqueira, que é o preparador físico. Obrigado aí, um dos passarinhos, hein? Muito bom. O Rodolfo, a função dele é preparador físico. Preparador físico. Rodolfo Oliveira, preparador físico. Rodolfo Oliveira, preparador. É que agora tem que ficar atento, porque o cartão amarelo prejudica também. Isso, exatamente. Obrigado, Marquinhos. Obrigado aí ao seu passarinho verde. E o Rodolfo Oliveira, preparador físico, levou amarelo do Guarani. É o tal negócio. Vamos falar do Bidu. Bidu, ele saiu a 38 do segundo tempo, mas o problema do Bidu é o preparo físico, né? Você veja que coisa interessante. O cartão do Pedro Acorce foi a 10 minutos do segundo tempo. Quem que arrancou foi o Van. Van deu uma arrancada e tal. E o menino, tô de mano com ele, que eu vou fazer a falta. Vou fazer a falta que esse cara vai me entrar na área. É o tal negócio. Era o setor do Bidu também, né? Não sei se você vai levar em consideração essas e outras. Bidu, que saiu só a 38 do segundo tempo para a entrada do Eliel. Então, Edu, ninguém se salvou, né? A gente acabou dando voto pro Bidu por uma jogada ou outra. E foi até uma ideia do Boles que eu achei interessante, porque não tinha mais o que pensar da partida para poder elogiar. Acho que a única coisa assim que tem um alicerce para defender uma positividade foi essa defesa do Rafael Martins no final do jogo. O restante, o que teve de relevo o jogo? Então, falar que o Bidu comprometeu, não, longe de comprometer, mas longe também de poder ser um cara que colaborasse para mudar a história do jogo. Ele tem muito mais capacidade, muito mais futebol do que o apresentado de hoje. Então, a gente votou nele porque não tinha outro para votar. Então, ele vai levar um regular. Eu não vi nenhuma jogada que pudesse comprometer, a não ser aquele lance no segundo tempo que ele sentiu alguma coisa, tanto é que foi atendido fora de campo. Ele estava com algum problema lá, ou no olho, ou no tornozelo, enfim, ele acabou quase entregando a bola para o Vitória. De qualquer maneira, ele foi o craque do jogo, mas é uma questão até de exclusão, viu, Edu? Não muito por merecimento. Essa é a grande verdade. Olha, tá chegando aqui um WhatsApp aqui, Marquinhos e CH me ajudando aqui. Você se lembra que o árbitro deu acréscimo no primeiro tempo até 51, né? Até que levantou, foi gozado, mas tanto tempo assim... 6 minutos ele deu. Deu 6 minutos. E foi aí que saiu o gol. Tomamos o gol nos acréscimos da cera que o goleiro fez. Mas que goleiro será, hein? Será que tá falando o Rafael Martins? Teria sido feito cera, né? Por isso que acrescentou o árbitro. Vamos lá, CH. Agora o Índio. O Índio jogou o tempo todo. O Índio teve aqui, nós observamos, a 37 do primeiro tempo, um corte providencial no segundo pau. Foi um corte assim que ele salvou, que o cara, ele ia dar uma finalizada, cara a cara.
Mas no final do jogo, eu notei que 50 minutos o Índio errou o passe. Aí nos acréscimos, Guarani descendo, erra o Índio. Essas e outras, o conceito do Índio. Então, na marcação, ele teve 3 desarmes muito importantes no jogo. E diante da capacidade que ele tem, não adianta achar que o Índio vai ser um cara que vai dar dinâmica do meio campo, que vai dar assistência. Às vezes ele aparece fortuitamente lá na grande área para tentar alguma coisa, mas não é a característica dele, né? E no jogo de hoje, ele se limitou a marcar. E eu não vi problemas no setor dele, não é? Eu até dei relevo no final do jogo. Poderia voltar no Andrigo por algumas jogadas, poderia voltar no Bidu, poderia voltar no Índio ou no Rafael Martins, que foram os caras assim que tiveram uma atuação regular. E eu acho que o Índio não comprometeu. Não adianta o torcedor imaginar que ele vai fazer o que faz o Rodrigo Andrade, porque não vai. Ele não tem essa capacidade nem característica. Então, quando o Índio joga, é aquilo, ele vai marcar bem, ele tem a perna comprida, ele vai fazer um corte, ele vai fazer uma interceptação, não é? Mas esse é o jogo dele. E o Guarani morre no meio campo com jogadores dessa característica. Daí fica do lado do Tony, que a gente conhece muito bem, e aí não acontece nada, né, Edu? Infelizmente. Eu acho que ele fez um trabalho ok. Eu vou dar regular para ele. Olha, vamos ainda com o volante, Tony. O Tony foi escalado por quê? Porque Bruno Silva suspenso, Rodrigo Andrade continua machucado, poderia ter o Pedro Acor central, mas entrou com o Tony, tá? Aí no intervalo ele tirou o Tony e foi o Pedro Acorce. Então vamos lá, você vai analisar os dois. Analisa o Tony e Pedro Acorce. Lembrando que o Acorce, em determinado momento, passou no finalzinho para a lateral direita, né? Porque quando entrou Alan Victor no lugar do Pablo estava fazendo a lateral direita, Alan Victor atacante, né? Então o Pedro Acorce, com a entrada do Alan Victor, com a saída do Pablo, foi fazer a lateral direita no final do jogo a partir de 38 minutos. Vamos lá, CH, Tony e Pedro Acorce. O Pedro Acorce levou cartão amarelo logo cedo, com 10 minutos. Essa arrancada aí do Van. Você analisa aí o menino e o Tony. Então, o Tony é o mais fácil de ser analisado, né? O próprio treinador que inventou ele como titular tirou no intervalo. CH, um momentinho só, por favor, por gentileza, me desculpa. Vamos lá, o Marcos Luiz? Isso, já a pergunta que eu fiz na abertura da coletiva. Vamos lá. E com o Davó, e agora está tentando remontar o time do Guarani em meio à competição. Primeiro, se isto serve como justificativa. E gostaria que você falasse também das alterações que foram processadas e se elas surtiram o efeito que você esperava. Não, primeiro eu acho que assim, todos os jogadores são importantes, independente se a equipe estava encaixada ou não, mas cada jogador tem a sua qualidade dentro do nosso grupo. Os jogadores que se machucaram ou estavam suspensos vinham também muito bem dentro da competição. Agora, acho que isso não é desculpa, né, e nem justificativa para a apresentação que a equipe teve. Infelizmente, a equipe não se encontrou hoje, fez um jogo bem abaixo do que habitualmente o Guarani se apresenta. Minha avaliação, uma avaliação, lógico, preliminar, mas o Guarani, na minha visão, talvez tenha se apresentado da maneira pior até agora dentro da competição, uma equipe onde dificilmente encontramos aí fatores que funcionaram durante a partida, uma situação que a gente tem que rever, a gente vai avaliar com calma, com tranquilidade esse jogo, rever o que a gente fez, a estratégia que a gente montou, o que a gente entendia que seria interessante e não funcionou, e o porquê que não funcionou, para que a gente possa trabalhar em cima desses erros e melhorar para a próxima partida, já que jogamos dentro de casa e temos que procurar reverter esse resultado negativo que aconteceu hoje. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. O Guarani pagou o preço de um primeiro tempo um pouco mais passivo em relação ao Vitória? Não, eu acho que o Guarani pagou o preço de uma apresentação abaixo do que pode e tem condições de apresentar. Não vi no primeiro nem no segundo tempo a equipe conseguindo em se sobressair, a equipe do Vitória. O Vitória, lógico, encontrou um gol no momento importante para eles, adotou uma postura no segundo tempo extremamente defensiva, mas a gente hoje não estava nos melhores dias inspirados para furar essa retranca, né, com qualidade, com variações, né, não conseguimos movimentações que atendessem a expectativa para
para poder superar a equipe do Vitória. E, como eu disse, né, vamos reavaliar o jogo com calma, tranquilidade. É lógico que não estamos satisfeitos com a apresentação que aconteceu hoje, mas temos que trabalhar em cima desse resultado, dos defeitos que aconteceram, para que a gente possa crescer já na próxima partida, na terça-feira. Elias Aredes Razil. Daniel, muito boa noite. No primeiro tempo, a gente observou que você sempre pedia para que o time marcasse um pouco mais adiantado. E, por vezes, a gente via até vocês bravejando. Você acha falta de ousadia na marcação, no setor ofensivo, colaborou no Barradão? E no segundo tempo, você acha que o time reagiu de maneira como você esperava, diante daquilo que você orientou no intervalo? Bom, é lógico que, assim, eu não vejo só a marcação ofensiva como um ponto hoje determinante para o resultado. Acho que todos os setores nós tivemos falhas na marcação, na criação, na tomada de decisão, em momentos decisivos do jogo, onde a gente teria condições de talvez criar uma boa oportunidade de gol também, nós tomamos a decisão errada e isso pesou muito dentro da partida, né? A equipe hoje, infelizmente, não se encontrou bem em todos os setores, por isso que eu digo, a gente tem que rever, trabalhar em cima desses erros, do que não deu certo. É lógico que isso não é justificativa pela atuação, acho que todos nós estamos chateados e decepcionados pela atuação e pela maneira como nós atuamos no jogo todo. No segundo tempo, lógico que houve uma melhora, talvez, na questão de um pouco mais de imposição, até mesmo pela postura do Vitória, que ficou mais retraído, já estava à frente ao placar, mas também não conseguimos ser efetivos, criar oportunidades de gol e acabamos hoje tendo uma derrota que tem que servir de aprendizado, de reflexão, para que a gente não acometa mais esses erros, porque, infelizmente, é mais uma rodada que a gente deixou passar essa oportunidade de pontuar. E agora vamos pensar no jogo de terça-feira, um jogo difícil contra o Operário, também uma briga direta por posição, e a gente tem que fazer valer o mando de campo. Léo Tonin, Rádio Central. Daniel, queria que você comentasse um pouquinho com relação à dificuldade que você tem de escalar a equipe. 19 jogos, 19 formações diferentes. Até que ponto realmente isso pesa no entrosamento, na forma que o time joga e, acima de tudo, as ausências do Regis e do Bruno Silva são ausências que realmente fazem o Guarani perder o seu padrão de jogo? Obrigado. Não, eu acho que são ausências sentidas, como eu disse, são atletas importantes, como todos são. Eu acho que os desfalques não são a justificativa pela maneira como a equipe se apresentou, pela forma como a equipe jogou. Acho que a gente tem que assumir que a equipe hoje, infelizmente, não esteve bem, não jogou dentro do seu padrão habitual de jogar. É lógico que a troca de atletas gera um menor entrosamento, isso com certeza atrapalha, mas de uma maneira geral a equipe não se encontrou em nenhum dos setores e pagamos caro por isso dentro da partida, onde não conseguimos ter um rendimento satisfatório para poder superar o adversário, que acabou encontrando o seu gol da vitória e acabou se fechando muito bem e conseguindo sair daqui com o resultado. Marco Guarizo, CBN Campinas. Daniel, o quanto o desgaste dessa semana foi decisivo para essa atuação do Guarani, num padrão abaixo de outros jogos que a gente acompanhou, né? Afinal de contas, jogou na quarta-feira, fez a viagem e entrou em campo hoje em Salvador. Não estava aquele calor, né, como está aqui em Campinas, mas o quanto a parte física, né, e o cansaço, até mental também, pode ter atrapalhado o time. Não vejo por esse lado. Eu acho que, lógico, há o desgaste, porque foi um jogo em cima do outro, com uma viagem, mas assim, não vou levar para o lado de desgaste a questão da apresentação da equipe. Acho que hoje nós não nos encontramos bem. Acho que todos nós, comissão técnica e jogadores, entendemos isso, né? E temos que refletir e procurar melhorar em cima dessa partida que a gente fez, né? Lógico que tem que ter tranquilidade, assimilar esse resultado ruim da melhor maneira, mas procurar crescer em cima desse resultado, né? Porque o campeonato não para, nós já temos um outro jogo daqui a 3 dias e temos que encontrar forças, encontrar a melhor escalação, a melhor estratégia. Infelizmente hoje a estratégia utilizada não funcionou,
tanto no início quanto durante a partida. As alterações também não conseguimos encaixar o melhor jogo contra o adversário. E vamos seguir trabalhando para que na terça-feira a gente possa fazer uma história diferente e reverter esse resultado ruim de hoje. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel. Eu observei hoje que o time do Guarani estava nervoso, né, com um semblante nervoso, e isso reflete na qualidade técnica, errando muitos passes, não conseguindo dar fluência ao jogo. Você acha que isso foi determinante também para o mau resultado de hoje? Como eu disse, nós falhamos em todos os setores, em todos os momentos. Acho que a equipe não teve no seu padrão habitual de jogo, um jogo de intensidade, de uma marcação forte, de toques rápidos, né? Nós erramos muitos passes, perdemos muitas das segundas bolas, erramos na parte final, no terço final do campo, onde a tomada de decisão também, talvez por uma melhor escolha de um passe ou de uma finalização, também não foi da melhor forma. Eu acho que é um dia que a gente tem que ter a tranquilidade de refletir em cima do resultado da apresentação, mas já focar em cima desses erros e na melhora da equipe para que isso não ocorra na próxima terça-feira e a gente possa fazer uma história diferente. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Boa noite, Daniel Paulista. Hoje o Guarani sai derrotado no jogo e o zagueiro Thales falou sobre a arbitragem. O que você tem a falar sobre a atuação do trio da arbitragem, mais com o VAR? E também percebemos também que o Guarani sentiu muito, né, o físico no segundo tempo. O que você pode dizer também sobre o que aconteceu com o Guarani nessa partida? Como eu disse, a equipe não se encontrou. E quando você não faz uma boa partida, tanto no aspecto coletivo e também no aspecto individual, infelizmente a apresentação, o rendimento, ele não vai ser satisfatório. Né? Nós entendemos isso, infelizmente falhamos em todas as situações, pagamos caro por isso, é uma derrota que dói, né? Porque a equipe está num momento bom dentro da competição e todo jogo é importante nessa caminhada. Mas, como eu disse, nós temos que agora trabalhar em cima dessa derrota, do que aconteceu, dos erros que foram cometidos, para que na terça-feira a gente possa escrever uma situação diferente e buscar um resultado melhor jogando dentro de casa. Lucas Rossafa, Correio Popular. Daniel, boa noite. O Guarani tem sofrido, nesta temporada em específico, com falhas decisivas dos dois goleiros, Gabriel Mesquita e Rafael Martins. Eu gostaria de saber, e que você também explicasse para a torcida do Guarani, quais fatores são levados em consideração para definir a titularidade de um ou de outro. Como é esse relacionamento seu com o Silvano Austrália no dia a dia, no Brinco de Ouro, para conversar sobre essas deficiências que todo mundo tem visto em campo dos dois goleiros? Olha, assim, eu tenho que analisar do período que eu estou à frente do clube. Como eu disse na outra entrevista, o porquê da tomada de decisão com relação à troca na última partida. Né, o Rafael, ele vinha com uma titularidade, acabou saindo por um lance, uma fatalidade. E no nosso entendimento, aquele momento agora, na última partida, era um momento de uma nova troca, já que no nosso entendimento da comissão técnica, e aí incluímos todos os responsáveis, nosso entendimento era o momento da volta pelo Rafael. Hoje, infelizmente, houve essa falha, né, do gol olímpico, uma situação que ainda preciso rever o jogo, mas é lógico que vamos avaliar. Mas assim, nós temos que ter confiança nos nossos goleiros. Acho que tanto o Rafael quanto o Gabriel são jogadores de potencial, acreditamos neles, vamos continuar trabalhando em cima dos nossos erros, em cima das nossas qualidades para ser sempre melhor. E é dessa forma como a gente vai ser. Nós temos que ter tranquilidade, não é porque houve esse resultado que a gente tem que fazer uma caça às bruxas. Nós temos que ter tranquilidade, avaliar sempre tudo o que acontece. Não é só porque quando perdeu que tem que ter uma avaliação em cima de tudo que acontece, mas quando vence também. Nós estamos atentos a isso e é dessa forma como a gente tem trabalhado e vamos seguir dessa forma. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o motivo da quantidade exorbitante de passes errados no jogo de hoje. Foi falta de opção? Foi erro na tomada de decisão? E você acha que foi isso que comprometeu o resultado no jogo de hoje? Obrigado, boa noite.
Bom, boa noite. Isso com certeza foi mais um fator, entre outros, né, que contribuíram para uma apresentação não satisfatória da equipe, né? Os erros de passe em todos os setores foram muitos, em grande escala, e isso, lógico, prejudica todo o desenvolvimento do jogo. As tomadas de decisões também não foram boas. Também o apoio de outros atletas quando o portador da bola está com ela, também para uma melhor troca de passes, também não foi a ideal. Então, assim, são situações que, com tranquilidade, nós vamos rever a partida, reavaliar todas as situações e conversar com os atletas nesse curto espaço de tempo para que na terça-feira a gente consiga se apresentar de uma maneira melhor. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Boa noite, Daniel. Hoje você não contou com o Lucão do Break e optou pela escalação do Pablo como atacante. Posteriormente, quando o Diogo Matheus acabou saindo machucado, você optou pela entrada do Maxwell. Eu queria que você explicasse essas substituições e a opção por não colocar o Alan Vitor naquele momento da partida. Bom, a questão é a opção técnica de momento. Com relação à estratégia para início da partida, a escalação do Pablo, no nosso entendimento, era tentar bloquear principalmente os lados do campo, que é um dos fatores fortes da equipe do Vitória, principalmente seu lado esquerdo, com o Marcinho e o Roberto. Haja visto que os últimos gols, as últimas boas atuações que o Vitória teve, o jogo desenvolveu muito pelo lado direito. Tanto o Alan quanto o Maxwell são atletas que habitualmente jogam mais pelo lado esquerdo, não que não possam jogar pela direita, jogam e têm condições de ir até executar bem essa função. Mas, como eu disse, são opções que a gente tem dentro do elenco, são tomadas de decisões, seguimos trabalhando em cima disso, vamos reavaliar. Talvez hoje a estratégia não deu certo, né? São situações que acontecem, vamos seguir em frente, reavaliar para que no próximo jogo a gente entre novamente com uma força grande dentro do campo para que a gente possa superar o nosso adversário. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Daniel Paulista, o que fica de aprendizado na sua opinião nessa derrota de hoje? A equipe jogou de igual para igual, né? Teve praticamente o mesmo número de chances do que o Vitória, acabou saindo derrotado. O que fica de lição dessa derrota desta tarde? Muito obrigado. Acho que nós temos que tirar várias lições de postura, de ritmo de jogo, de intensidade de jogo, tentar melhorar, procurar respostas para essa atuação que a equipe teve. Infelizmente não foi a atuação que nós desejávamos e reconhecemos isso. Para que a gente não possa mais se apresentar dessa forma. No meu entendimento, lógico, ainda de uma visão ainda preliminar, no calor da partida, mas entendemos que desde o início da competição talvez tenha sido a apresentação mais abaixo que o Guarani fez na competição até hoje. Então que tem que servir de reflexão para que isso não volte a acontecer, não volte a se repetir, já que o nosso próximo adversário dentro de casa, um confronto direto para oposição, onde a gente tem que voltar a nos apresentar bem para que a gente possa buscar novos resultados positivos. Obrigado, professor. Aí a entrevista do técnico Daniel Paulista, depois da derrota que aconteceu para o Vitória. Guarani perdeu por 1-0. Vai pegar aquele corujão, né, Edu, para voltar para Campinas, porque tem pouco tempo de treinamentos. Próximo jogo já na terça-feira contra o Operário. Esta partida seria às 4h30 da tarde, passou para as 7 da noite. Bruno Silva, retornando de suspensão, ficará à disposição. E aí a gente fica na dúvida se o Regis volta, se o Andrade volta, próprio Persson, jogadores que estão em tratamento médico, Edu. Olha, por falar em Operário, o Operário marcou um gol lá em Ponta Grossa, Operário 1, Vasco 0. E olha, com esse gol, Marquinhos, o Operário, ele ultrapassou o Guarani, hein? O Operário, quem diria, quinto colocado, por enquanto, né? 32 pontos, o Guarani congelou nos 30, oitavo colocado o Guarani agora, hein? Justamente o Operário, que foi um adversário no primeiro tempo lá em Curitiba, lembra? 5-2? Sim, claro. O Guarani ganhou 5-2, aliás... O jogo foi em Curitiba porque o estádio Operário, Germano Kruger, estava interditado, reformando o gramado, algo assim, Edu. Tava, exatamente, algum problema no gramado lá de Ponta Grossa, 5-2, uma grande exibição do Guarani. E olha, nos últimos 4 confrontos, né, o Guarani ganhou do Operário. Então o Operário, né, tem sido aí um adversário que o Guarani tem vencido até com uma certa facilidade. Vamos aguardar então o jogo de terça-feira, porque o segundo turno
Não é fácil. Marquinhos, um abraço, viu? Boa noite. Ô, Edu, um prazer enorme trabalhar com você, Edu. Um abração. Um abração. Vai com Deus, Marquinhos. Amém. Grande Marcos Luiz. Vamos lá, CH. Então, vitória 1, Guarani 0. Gol olímpico do Soares, marcado a 49 do primeiro tempo. Continuamos o nosso gabarito do jogo, né? O conceito jogador por jogador. Estamos falando exatamente do Tony e do Pedro Accorsi. O Tony jogou o primeiro tempo, saiu no intervalo, entrou Pedro Accorsi. Vamos lá, CH, sua análise, Tony e Pedro Accorsi. O próprio treinador tirou o Tony do jogo no intervalo. Ele viu a besteira que ele fez. Ele tentou algo que só na cabeça dele era possível que acontecesse. Não aconteceu, era previsto. Todo mundo sabia disso, nós falamos antes do jogo. Aí ele tentou consertar. E o segundo tempo, o Guarani teve até mais... Ficou mais robusto tudo, mas ficou com mais posse de bola, mas de uma maneira descoordenada. Não estava legal. Hoje não era o dia do Guarani, definitivamente. Então vai levar... O Tony foi o pior do jogo, com toda certeza péssimo. E o Accorsi leva um regular, assim, com bastante, mas bastante boa vontade. Olha, vamos para o Andrigo, hein? Camisa 10, jogou o tempo todo, logo de cara, 9 minutos. Ele entrou na área, um passe do Bruno Sávio, ele escorregou o Andrigo, hein? Ele escorregou, tinha uma marcação nele. Mas ele poderia, né, na corrida, ganhar na marcação e ficar de cara com o goleiro. Mas, repito, escorregou. E teve o lance a 42, uma das propostas da defesa do jogo. O Andrigo finalizando, o passe do Júlio César. A melhor chance do Guarani em todo o jogo. Tava 0-0, 42 no primeiro tempo. Andrigo, dentro, né? Já, ele recebe de Júlio César e dentro da área bate na saída do goleiro, o goleiro pimba para escanteio, tá bom? E teve uma falta no segundo tempo, uma falta para ele e acabou chutando mal. Aí o Andrigo, vocês falando aí, Andrigo, né, não voltou legal e tal. Por enquanto, Andrigo, porque o Regis não se sabe ainda quando que vai voltar. Vamos lá, CH, o conceito do Andrigo. Ele fez o que pode, né? Todo mundo do lado dele só o atrapalhou. Ninguém colaborou. E carregar esse fardo sozinho não é uma tarefa fácil. Estou arrumando desculpa, não. Ele tentou, eu acho que ele fez um jogo regular, mas com o meio-campo do jeito que foi, principalmente no primeiro tempo. Com laterais que não conseguiram jogar. E com atacantes que mais tropeçaram na bola do que qualquer coisa, não dá para fazer milagre. Sozinho ninguém joga. Regular, Edu. Júlio César, porque já falamos do Pablo aqui, já falou o conceito do Pablo. Júlio César, ele saiu a 23 do segundo tempo para a entrada, para a reestreia de Júnior Todinho, tá bom? O Júlio César que fez o passe para o Andrigo, esse é a 42 do primeiro tempo, que Andrigo bate, o goleiro defende. Vamos lá, CH, a atuação do Júlio César. Ele cansou no segundo tempo. E no primeiro não jogou bem, né, Edu? Eu vou dar um regular assim, com bastante boa vontade, mas ele merece um ruim. Ele fez um bom retorno na última partida, mas hoje, como todo mundo, não gostei, não. Regular, mas é um regular barra ruim, Edu. Vamos lá, Bruno Sávio. Bruno Sávio jogou o tempo todo, eu anotei aqui, quando terminou o jogo, depois do seu comentário, eu anotei aqui, os últimos lances do Guarani, a 41, a 47 nos acréscimos, a 50, a 51, todo mundo errando. Inclusive ele, Bruno Sávio, foi matar a bola, escapou, saiu para lateral. Isso 41, repito, a segundo tempo. Bruno Sávio, CH. Nem ele se salvou. Ele que normalmente tem um futebol muito regular, a bola não chegou para ele, quando chegou não esteve bem. Parece até que o time se alimentou mal, comeu muito, saboreou um acarajé, uma feijoada, um caldo de cana. O time não estava bem. E o Sávio não foi diferente disso. Não gostei. Também vou dar um regular com bastante boa vontade, Edu. Olha, vamos falar aqui dos que entraram, pela ordem dos que mais jogaram, tá? Vamos lá. Ordem crescente. Maxwell entrou a 41 do primeiro tempo no lugar do Diogo Matheus, lateral direito. Diogo Matheus se machucou. Aí o Daniel Paulista colocou Maxwell, né? E recuou o Pablo para a lateral direita. Então vamos lá. O Maxwell, como é que foi? Edu, esse moço deve ser um grande leão de treino, viu? Porque até agora já entrou numa meia dúzia de partidas aí, eu não vi esse moço jogar nenhuma partida bem.
E ele entra toda hora na frente do Alan Victor. E já fez 2 ou 3 gols. Não consigo entender essa preferência do Daniel Paulista. No jogo não justificou, até agora. Toda vez que esse moço entra, eu não gosto. Hoje eu não gostei de novo. Ruim, Edu. Pedro Acorce, você já falou, entrou no intervalo no lugar do Tony. Agora vamos para o Júnior Todinho, que reestreou, foi relacionado, viajou e entrou. 23 segundo tempo no lugar do Júlio César. Então ficou um Júnior Todinho, Maxwell, Bruno Sávio. Esse foi o ataque que terminou a partida, né? Júnior Todinho teve alguma chance, CH? Edu, só trombou, né? Tropeçou na bola, mas quando ele tá voltando, eu não vou dar nota nem conceito, porque não é correto, né? Ele tá voltando de um período inativo gigantesco. Então você tem que dar um desconto. Hoje vai ficar sem nenhuma avaliação, né? E não é nem correto que eu faça isso. Mas eu também não entendi por que ele entrou na frente do Alan Victor. Fica sem conceito, como também fica sem conceito o Eliel. Olha, só para registrar que a 38 do segundo tempo entraram Eliel e Alan Victor. Eliel no lugar do Bidu e o Alan Victor no lugar do Pablo. Jogaram pouquíssimo, então sem conceito. Vamos lá, vamos para o Daniel Paulista. Aqui sim, Daniel Paulista, por aquilo que ele escalou, escalando o Tony de início e não Pedro Acorce, na sua opinião. Escalando aqui, deixa eu ver, o Pablo, né? E não o Alan Victor. Essas e outras, a zaga, não sei se você concorda, porque ele deixou o Rafael, o Ronaldo Alves estava no banco, mas ele preferiu o Carlão ao lado do Thales. Deixa eu ver quem mais aqui, o Índio mais uma vez entrando, e pelas alterações, esse remeleixo aqui que a gente já registrou aqui, né? Hoje a nota e o conceito do Daniel Paulista. Eu não gostei do trabalho dele hoje, apesar do time dele. A coisa mais positiva que ele fez no jogo de hoje foi na coletiva ter admitido que o time dele fez uma péssima partida. Parabéns para ele. Ele enxergou o mesmo jogo que eu enxerguei. Foi isso mesmo. O time dele foi uma vergonha, futebolisticamente falando. Uma vergonha de disposição, uma vergonha de organização, de aplicação e de inteligência para jogar e de atitude. Uma vergonha. Foi a pior, seguramente, partida das 20 partidas que ele comandou o time do Guarani dentro do Brasileiro da Série B. Para ser esquecida, ele que tire proveito disso. Né, que aprenda a história, principalmente da escolha dele do Tony. Ele cometeu um erro gravíssimo. E outro erro gravíssimo é não ter colocado mais cedo o Alan Victor. Isso poderia ter mudado a história do jogo? Eu não sei, não tenho bola de cristal. Não sei. Não sou adivinho, não é? Eu não sou cartomante. Não sei, não sou pitonisa. Eu tenho a impressão que o desempenho seria diferente. Porque se você tem lá um meio-campo organizado e cria pelo menos alguma coisa, de repente podia ter saído um golzinho no primeiro tempo, né? Você veja que o Guarani atacou 2 ou 3 vezes de ligação direta e incomodou o time do Vitória. Você imagina você tendo um meio-campo com o menino Acorce dando um pouquinho de toque de bola ali, um pouquinho de dinamismo, poderia sair algo diferente. Só que o C não joga. Eu não gostei da escalação de começo, eu não gostei da estratégia que ele tentou explicar e eu não gostei das substituições. Hoje, a exemplo do time, o trabalho do professor Daniel Paulista foi ruim, Edu. Vamos lá, o conceito do Vitória, né? Se tem, embora, né, uma situação muito difícil na tabela, ainda com a Vitória não saiu da zona de rebaixamento. Olha, segundo gol do Operário, cara. Olha o Vasco. Segundo gol do Paulo Sérgio, quem diria? É o terceiro gol de Paulo Sérgio, tão injustiçado aqui na Ponte, né? Marcou um gol de bicicleta no Cruzeiro, na sua estreia, o Paulo Sérgio lá no Operário, fez mais um gol que eu não me lembro, e marca agora também, hein? Paulo Sérgio que estará terça-feira no Brinco. Como diria CH, vamos aguardar. Então, primeiro tempo lá em Ponta Grossa, Operário 2, Vasco 0. Eu diria aqui do Vitória, eu pedi pro Vitória o conceito aí do CH. O Vitória é o 18º, tá? Com essa vitória, 19 pontos, tá? Ainda a zona de rebaixamento. Situação do time, se tem algum, o Soares que fez um belo gol aí de Olímpico, o Marcinho que quase marcou um gol no segundo tempo, não sei, se tem algum destaque, o conceito do Vitória. Por favor, CH. Antes de falar do Vitória, eu quero falar do Vasco. Eu atentamente, você deve ter acompanhado a entrevista coletiva na última partida, não essa, do Vasco, do Lisca,
tomou a virada do Londrina por 2-1 jogando em casa. E o Lisca, ele deu algumas declarações que eu nunca vi o Lisca abrir o jogo como ele abriu. Dizendo o seguinte: eu não estou conseguindo fazer esse time do Vasco entender o que eu quero e jogar como precisa. E um dia depois veio a condenação da Justiça do Trabalho para o Vasco. O Vasco tem que se virar para arrumar 97 milhões e já está tudo penhorado, estádio, receita, de tudo. E o clima em São Januário é o pior possível. Além de dentro do campo o treinador não está... E o Lisca é um cara competente. Não está dando conta, veio essa bomba atômica um dia depois da derrota em casa para o Londrina. Eu também não tenho bola de cristal, mas se o Vasco não fizer uma reversão financeira urgente e rápida, o time vai cair de bico, Edu. Não tem jeito. A coisa reflete automaticamente. O Lisca não dando conta, o time claudicando e sem dinheiro, como diria o profeta, vamos aguardar. Sobre o Vitória, o Wagner Lopes é treinador, conhece, é um cara que eu respeito. 3 partidas, 2 empates e 1 vitória. Vai brigar para tirar o Vitória de lá de baixo, mas o time é fraco. Muito fraco. E pior para o Guarani, né, que conseguiu perder para o Vitória. Vai brigar para permanecer. Mas se deixar o Wagner Lopes trabalhar, ele tira o Vitória de lá de baixo, Edu. Arbitragem, senhor Alisson Sidney Furtado de Tocantins. Quando digo árbitro, digo trio de Tocantins. Cartão amarelo aí pro Pedro Acorce, pro Carlão, Rafael Martins, que reclamou, goleiro do Guarani, o Wallace Reis, Pablo, o goleiro Lucas Arcanjo. E um detalhe, né? Não teve nenhuma paralisação para o VAR, agora tem VAR no segundo turno da Série B, mas não teve a necessidade, CH, de em nenhum momento parar para que o VAR analisasse qualquer pendência. Então, mas mesmo assim, eu peço para você, por favor, o conceito do senhor Alisson. Não vi maiores problemas, não posso acusá-lo de interferência, de prejuízo, diferente do que disse o Thales. Eu não sei o que o Thales viu para reclamar da arbitragem, falou que inverteu falta, eu não vi isso, assisti com atenção, nenhum dos companheiros citou absolutamente nada durante a partida, eu não vi nenhum grande problema não, nenhum grande problema, ele leva um regular barra bom, acho que fez o trabalho, ainda bem que não precisou do VAR. Porque você estava comentando um pouco antes da entrevista coletiva do Daniel, que o Atlético Goianiense empatou no último minuto contra a Chape, e a Chape está lá embaixo, em termos de classificação, foi um lance de VAR. O VAR que marcou o pênalti contra a Chapecoense. Pintado foi expulso, foi uma grande confusão, e a Chape que já tem aí, pelo menos na minha modesta opinião, já tem o seu destino traçado, vai voltar para a segunda divisão. Com essa pontuação, 7 pontos, praticamente na virada do turno, aí mas nem 10 pintados salvam. Mas de qualquer maneira, tem todo o segundo turno pela frente. Mas o VAR na primeira divisão já entrou em cena, não prejudicando, mas tirou aí uma vitória importante da Chape. Então, sobre a arbitragem de novo, eu não vi nenhum prejuízo, eu acho que leva um regular barra bom, o seu Alisson, árbitro de Tocantins. Inclusive o gol foi do João Paulo, né, que jogou aqui na Ponte, bateu o pênalti, empatando para o Atlético Goianiense. Um amigo meu falou: Edu, você já pensou se o Grêmio descer? A Série B vai virar luxo, porque é com Cruzeiro, se não subir. Botafogo e Vasco, se não subirem, né? Curitiba, eu acho que sobe, não sei, mas de repente se não subir, e com o Grêmio vai virar um mini Série A, hein? Vai ser muito difícil. Hein, CH? Oi? Roberto, centroavante do Bahia, tá jogando o Grêmio agora, 47. Primeiro tempo, o jogo é na arena do Grêmio. Arena Grêmio, isso. A 0-0, o Gilberto, centroavante do Bahia, acabou de cabecear uma bola no travessão. No travessão. 0-0. Então, a situação do Grêmio também é uma situação crítica, hein? Muito crítica. Aliás, então, para falar em crítica, situação crítica, hoje começou a segunda divisão, professor. O Paulista e Flamengo foi 1-1. Empatamos em casa. Um processo o Flamengo de Guarulhos, né? Alguns jogadores ainda se condicionando. A melhora vai ser gradativa, Edu, gradativa. Só para encerrar rapidamente, você sabe quanto eu tive prazer de estar em Jundiaí, CH? Brincadeira, às 6 e pouco da tarde, um grande amigo meu, eu saí do serviço, ele me ligou, estava aqui em Campinas, vou indo para a rodoviária, não, pera, de jeito nenhum, não, eu te levo, cara, não, eu te levo para Jundiaí, e fomos.
Aí nós fomos comer na cantina jundiaiense. Que brincadeira, rapaz. Que par mediana que eu vou te contar, hein? Uma das mais tradicionais de Jundiaí. Tem seguramente mais de 50 anos esse restaurante. É no centro da cidade. Isso. É um dos poucos restaurantes que sobreviveu à crise, mas está lá com uma família que a gente conhece. São maîtres, cozinheiros de muitos anos. Isso aí é restaurante que os meus avós iam, para você ter uma ideia. O tamanho... Não, parabéns, o tamanho... O tamanho da parmegiana. Não, e o senhor garçom, muito elegante. Essa pequena é ótima. Dá para vocês dois. Uma pequena. Não, mas dá. O cara foi sensacional. O tamanho da tarda pequena. Filé de parmegiana, mas enorme. Gente, imagina a grande, então. É a tradição da casa, a gente faz assim mesmo, o pessoal come e depois leva, só, não tem problema nenhum. Espetacular, espetacular. Agora, Jundiaí também, falar pra você, hein? É um São Paulinho, rapaz. Que trânsito, 6 da tarde, não é fácil não, hein? CH, pra você um grande abraço, muito obrigado, bom descanso, CH. Pra você também, Edu, um grande abraço, sempre muito bom ter você como parceiro de trabalho. Muito obrigado, meu querido amigo. Nosso abraço aos técnicos da rádio, ao Alexandre, ao Joelcio, ao timaço do Gil Kleber, sempre na parte técnica aí, o competente Gilberto Suf, a todo mundo que trabalha aí, o meu muito obrigado. Esse som maravilhoso vai para sua casa, seja onde você estiver, graças à competência do nosso time técnico. Tá certo, Edu? Um grande abraço para você, um ótimo final de semana e segunda-feira estaremos de volta, sempre a serviço do rádio. Boa noite, Edu! Grande CH, hein? Eu tô imaginando amanhã aquela macarronada, hein, CH? Eu tô vendo aqui, gente, começou a quarta divisão de São Paulo. Ah, que tristeza. América de Rio Preto, para a quarta divisão, Matonense. Já teve lá também, Matonense América. Joga amanhã, às 10 horas, lá em Matão. Deixa eu ver o que mais aqui. Inter de Bebedouro e Taquaritinga. Taquaritinga também já teve lá. Catanduvense e Fernandópolis. Catanduva e Fernandópolis. Oswaldo Cruz, o 15 de Jaú, rapaz, quarta divisão, que coisa, hein? O jogo é amanhã, 10 horas, lá em Oswaldo Cruz. Ai, cada situação, Grêmio Prudente e o Vossen, de Assis, Mogi Mirim, Leandro Renato. Mogi Mirim tá na quarta divisão, olha só. São Carlos e Mogi Mirim, São Carlos também já esteve lá. Rio Branco de Americana, jogou hoje. Rio Branco 2, São Carlense 1. Rio Branco revelou tanta gente aí, quarta divisão. Independente de Limeira e Itapirense. O jogo foi hoje, foi 1-1. Abertura, hein? Começou hoje a quarta divisão do estado de São Paulo. Deixa eu ver o que mais aqui. Guarulhos e Colorado Caieiras jogam amanhã 15 horas. Eu repito aqui, Paulista de Jundiaí, Flamengo de Guarulhos foi 1-1. Paulista campeão da Copa do Brasil 2005. Atlético e foi vice-campeão paulista 2004, né? Atlético Mogi e Ecos, deixa eu ver o que mais aqui. União Suzano ganhou 2-1 do União de Mogi. Mauá 2, Mantiqueira 1. São os jogos da quarta divisão, são vários grupos aqui. Tem uma espiadinha aqui no site da Federação Paulista. Agora, 19h52, eu volto já com Em Dia com a Bola. Vamos em Dia com a Bola? Ah, não tem? Então pode abrir, não tem importância. Vamos, só para dar uma... O Eduzão dá uma engolida aqui na aguinha. Vamos lá. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Olha, em Dia com a Bola, primeira rodada do segundo turno. Começou ontem com Avaí 1, Coritiba 2. Coritiba ganhou de virada. O Getúlio fez 1-0 pro Avaí. Mas na sequência, o Igor Paixão de cabeça empatou para o Coritiba. E o Léo Gamalho, numa sobra, segundo tempo, bate-rebate, sobrou limpinha pro Léo Gamalho, espertão, hein? Fez o gol da vitória do Coxa. E no Mineirão, com a presença do público, hein, Cruzeiro? Coisa feia, ganhou uma liminar, não pode. Ou vai com público em todos os estádios, ou não vai, né? A Justiça também autorizou, deu no que deu. Mas o Cruzeiro ganhou, Cruzeiro 1, Confiança 0, gol do Marcelo Moreno de pênalti, né? E o Luxemburgo contabiliza 5 jogos no Cruzeiro com 3 vitórias e 2 empates, tá?
Você acompanhou aqui, Vitória 1, Guarani 0, gol olímpico do Soares a 49 do primeiro tempo. Estamos no intervalo lá em Ponta Grossa, interior do Paraná. E o Operário vai vencendo o Vasco por 2-0. Gols de Marcelo e Paulo Sérgio, aquele que estava na ponte. Tá vendo? É o terceiro gol do Paulo Sérgio na Série B. Ou seja, depois que ele saiu da ponte, tá? Às 9 da noite tem Remo e CRB. Amanhã, 11 horas, tem Botafogo do Rio e Vila Nova. O jogo vai ser no Engenhão, 11 horas, hein? 11 da manhã, Botafogo e Vila Nova. Amanhã às 16, Goiás e Sampaio Correia, 18h15, Londrina e Brasil, 20h30, Ponte e Brusque. Vamos abrir amanhã às 19h15 no Concentração Bandeirantes. E depois, 20h30, o Batista narra Ponte e Brusque, tá bom? 21h30 no Rei Pelé, CSA e Náutico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidamente, na classificação da Série B. O Coritiba ganhou ontem, líder, 39, já era mais ainda, né? Primeiro Coritiba com 39, em segundo Goiás, vai jogar. Tem 34, em terceiro Avaí. O Avaí perdeu, terceiro com 33, em quarto CRB vai jogar, tem 33. Por enquanto, o Operário vai vencendo o Vasco, é quinto colocado com 32 Operário. Em sexto, Sampaio Correia vai jogar, tem 30. Em sétimo, Náutico vai jogar 30. Em oitavo lugar, Guarani, hein? 30 pontos, a diferença do Guarani para o quarto colocado nesse momento é de 3 pontos, mas o pessoal ainda vai jogar, tá? Botafogo, nono colocado com 29, Botafogo vai jogar. Em décimo, CSA com 28 vai jogar. O Vasco está perdendo, é o 11º, congela nos 28 pontos. Em 12º, o Remo vai jogar 26. Em 13º, Brusque vai jogar com a Ponte, tem 25. Em 14º, o Cruzeiro com 24, ganhou ontem, né? 14º, Cruzeiro com 24. Em 15º, Vila Nova vai jogar 19. Em 16º, a Ponte vai jogar 10, com 19 também. Por enquanto, a Macaca se segura na 16ª. Depois começa a zona de rebaixamento. Em 17º, Londrina, 19. Em 18º, Vitória, 19. Em 19º, Confiança, 19. Em último, o Brasil com 12 pontos, tá? Vamos lá, vamos para o Brasileirão. No Brasileirão tivemos abertura de mais uma rodada, é a 17ª rodada. O Atlético Goianiense empatou com a Chapecoense, foi 1-1. A Chape vencia, gol do Anselmo Ramon, mas nos acréscimos o Atlético empatou de pênalti com o João Paulo. João Paulo, ex-ponte de pênalti, empatou. Atlético de Goiás 1, Chapecoense 1. Intervalo na Arena Grêmio. Grêmio 0, Bahia 0, 21 horas tem Juventude e Fortaleza. Amanhã, 11 horas, tem Palmeiras e Cuiabá. Às 16 tem Ceará e Flamengo. Às 16, Atlético Paranaense e Curitiba. E 18h15 tem Santos e Internacional na Vila. Amanhã, 20h30, meu Deus, tem Sport São Paulo, hein? Tudo quanto é horário aqui. Na segunda-feira, 2 jogos às 20 horas. América Mineiro e Red Bull Bragantino. E Fluminense e Atlético Mineiro. Deixa eu ver aqui, Paulista, aliás, o brasileiro da Série C. Os paulistas, essa é a 13ª rodada. Depois de hoje, desse final de semana, terão mais 6 rodadas. E aí, 4 de cada grupo se classificam. Mas só os paulistas aqui, pela manhã hoje, São José 1, Novo Horizontino também 1. A partida que o Batista narrou pela TV Bandeirantes, TV, hein? Batista, Tigrão e Grega Zorzin. Mirassol 0, Figueirense 1. E jogando intervalo, Paraná e Ituano 1-1. O Ituano fez um gol com Gerson Magrão, aquele jogou na ponte, né? Gerson Magrão. E Moisés empatou para o Paraná. E amanhã, 11 horas, tem Criciúma e Oeste. Criciúma e Oeste, Oeste do técnico João Brigatti, tá bom? Esses os principais destaques do nosso Em Dia com a Bola. Deixa eu só ver uma coisinha aqui para finalizar, meu caro Leandro Renato. É que a internet é lenta. O brasileiro da Série D de dado tem tanto grupo que demora um pouquinho para abrir os grupos. Olha, a Série D de dado, a Ferroviária é o único paulista no grupo 6, tá? O jogo é amanhã. Joga lá no Espírito Santo contra o Rio Branco. O Rio Branco é Ferroviária, mas a Ferroviária, ela já está classificada, tá? E no grupo 7, deixa eu ver aqui, Leandro, rapidinho aqui pra gente encerrar. Deixa eu ver, grupo 7, 4, 5,
6, grupo 7, cheguei. Deixa eu ver aqui. Santo André e Portuguesa, empate de 2-2. Foi 2-2 hoje à tarde. O jogo foi em Diadema, tá? Santo André 2, Portuguesa 2. E aí, a Inter de Limeira perdeu em casa pro São Bento. Deixa eu ver, só falta o Papafaia ter feito o gol, hein? Gol de Cadu e Anderson Cavalo do São Bento, hein? Inter de Limeira 0, São Bento 2. A última notícia que eu tive é que o técnico da Inter era o Roger. Roger, ex-atacante da Ponte. Ele estava na Inter, encerrou a carreira na Inter, começou como gerente, mas que não arrumaram o treinador, questão de custo e tal. O Roger está treinando a Inter de Limeira. Mais uma derrota. E a Portuguesa líder com 20 pontos. Deixa eu ver. 20 pontos. Já classificada a Portuguesa, hein? Portuguesa classificadíssima para a próxima etapa. Em segundo, Santo André, 18. E é isso aí. A Inter de Limeira é penúltima com 7, com 13. E aí não vai dar para a Inter se classificar. Aqui na Band você ficou em dia com a bola. E encerramos 19h59. O nosso jogo aberto. Muito obrigado ao Leandro Renato. Isso, Leandrão. Um abraço, Leandrão. Foi bem, hein? Foi no cacuete do rádio. Em nome do Leandro Renato, nosso agradecimento a toda a nossa equipe técnica. Hoje o Boris narrou aqui, Vitória 1, Guarani 0, com o CH e com os trabalhos do Marcos Luiz. Meus amigos, muito obrigado a todos que participaram aí pelo WhatsApp, nas redes sociais. E nós voltamos amanhã, hein? Amanhã nós teremos às 20h30 no Majestoso, Ponte e Brusque, tá bom? Mas eu volto amanhã às 19h15 no Concentração, hein? 19h15 amanhã tenho Concentração de Ponte Brusque. Meu muito obrigado, então eu volto amanhã eu volto. Se Deus quiser. A rádio. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569 em AM 1170 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640 em AM 1270. Rádio Bandeirantes. A rádio que tem a qualidade que você quer. Bandeirantes AM. Qualidade é aqui. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Comunicando para transformar. Jornalismo com responsabilidade. Rádio Bandeirantes. A rádio que tem a qualidade que você quer. Bandeirantes AM. Qualidade é aqui. Quem gosta de esporte, de futebol, gosta mesmo é do domingo. Domingo Esportivo Bandeirantes, sempre a partir das 9 da manhã. Domingo Esportivo Bandeirantes. Integrando o país através da notícia. Transmissão digital via satélite, via internet. Rádio Bandeirantes. De segunda a sábado às 7h20 da noite. Informação com credibilidade. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. A notícia que faz a diferença na sua vida do jeito que você precisa saber. Jornal da Band. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá! O aplicativo é gratuito. Band Rádios. Todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Comunicando para transformar. Jornalismo com responsabilidade. Rádio Bandeirantes. Olá, aqui quem fala é o Carlos Batista. Convido você para assistir os Donos da Bola na tela da Band TV. De segunda a sexta, 12h30. Os gols compactos dos jogos, matérias especiais, muito esporte e debate sobre o futebol de Campinas e região com o time de comentaristas de maior credibilidade na TV regional. Links ao vivo e convidados do estúdio. Os Donos da Bola, a origem do esporte na Band. RP Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de rádio.
Rede Bandeirantes de Rádio. Comemora um ano a mais de vida, né? Mas na pandemia ainda mais. É de se comemorar ainda mais, estar bem, com saúde, graças a Deus. E a gente volta ao longo da programação. Estaremos aqui amanhã, né, Lucas Herrero? Estaremos de volta aqui amanhã, a partir do final do jogo do Santos, pro começo do jogo do São Paulo, estarei de volta. 9h30 estarei aqui pro primeiro jogo. Isso, exatamente. Agora a gente passa a programação da Rádio Bandeirantes para esse final de semana. Teremos 4 jogos. Anote aí, hein? Daqui a pouquinho tem o Antenados com Danilo Gobato em instantes. Mas vamos ao que vai acontecer neste domingão esportivo aqui da Rádio Bandeirantes, começando, é claro, sempre com fôlego às 8 horas da manhã. Depois já temos a partida do domingo, né, entre o Palmeiras e o Cuiabá, com narração do Ulisses Costa, comentários do Alexandre Pretzel, reportagens do Vinícius Bueno, intervalo do Milton Neves, com plantão em produção do Guilherme Simati. Também, na sequência, a volta do Domingo Esportivo Bandeirantes para a parte 2. Às 4, Atlético Paranaense e Corinthians, com narração do Rogério Assis, comentários do Luiz Carlos Quartarolo, convidado especial grande aqui figura da Rádio Bandeirantes, reportagens da Isabelle Moraes, intervalo de Ricardo Capriotti, no plantão e na produção Bruno Milhose. Às 6, a estreia de Pedro Martelli, grande Pedrão estreando aqui na narração na Rádio Bandeirantes, com os comentários de Cláudio Zaidan e reportagens de Gustavo Soler, intervalo também do Capriotti, plantão do Milhose. Às 8h30 tem Esporte São Paulo. Não perca as contas, são 4 partidas dos paulistas nesse final de semana. João Paulo Capelanes narrando, comentários de Fernando Fernandes, reportagens de Paulo do Vale. Eu estarei no intervalo inteligente Bandeirantes com o plantão e a produção do Milhose. No terceiro tempo, mais uma vez eu e Milhose, vamos até às 11 horas da noite com tudo desse domingão. Capela me disse que o jogo pra ele era Palmeiras e Cuiabá. Pois né? Reclamou. Acabou ficando pro jogo das 8h30, né? Fazer o quê? Reclamou da escala aqui, porque tem um complô no fundo, né, Pretz? A gente sabe muito bem do que acontece nos bastidores das escalas da Rádio Bandeirantes. Brincadeiras à parte, Bruno Milhose, parabéns mais uma vez pela produção desse nosso Concentração. Amanhã estaremos de volta por aqui na Rádio Bandeirantes. Fechado, meu amigo? Fechado, Lucas. Um abraço pra você e pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Até amanhã. É isso, meus amigos. 8 horas e 5 minutos. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela companhia e principalmente pela oportunidade. Voltamos a nos encontrar aqui na Rádio Bandeirantes amanhã. Abraço. Tchau, tchau. Curta esse fim de sábado e seu domingão. Tchau, tchau. Concentração. Oferecimento. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Antenados. Olá, está no ar o Antenados aqui pela Rádio Bandeirantes FM 90.9 AM 840 pelo aplicativo Bandplay e também radiobandeirantes.com.br. Eu sou Danilo Gobato e recebo hoje no programa uma das grandes vozes da MPB, a cantora Cláudia. Sucesso no Brasil e no exterior, a artista relembra momentos marcantes da carreira e fala também sobre a participação no The Voice+. Tem ainda um bate-papo com a fotógrafa e produtora cultural Priscila Prade, que está lançando o livro Evoé, Fotografias de Teatro. Lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais, @Danilo Gobato no Facebook, Instagram e Twitter. Antenados, na Bandeirantes, com Danilo Gobato. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Suportei meu sofrimento de face mostrada e riso inteiro. Se hoje canto meu lamento, coração cantou primeiro. E você não tem direito de calar a minha boca. Afinal me dói no peito uma dor que não é pouca. Tem dor
Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, ela que é uma das maiores cantoras do Brasil, a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Seja muito bem-vinda, hein? Tudo bem, Danilo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Com seus seguidores e para contar um pouco da minha trajetória, da minha história. É uma honra muito grande te receber aqui no Antenados, né? E antes de mais nada, eu queria só saber como que você está passando. A gente já estava conversando nos bastidores, né? Esse momento turbulento pelo qual a gente está passando. Queria saber como que você está, como que você se sente nesse momento, se você está bem. Acompanho as suas lives, os seus encontros musicais na internet, né? Eu sei que você está vacinada também, vi lá no seu Instagram. Mas como que você se sente, hein, Cláudia? Ansiosa? Você está tranquila? Você está passando por isso relativamente bem? Olha, Danilo, é complicado o momento que a gente passa hoje, porque é inusitado, né? É um momento diferente, nós nunca passamos por isso, né? Sempre acostumados com família, com pessoas, e principalmente porque o nosso trabalho nos dá essa possibilidade de estarmos com o público, né? E hoje a gente não pode mais trabalhar, não pode mais fazer a nossa profissão. E então realmente está muito complicado nesse aspecto, no aspecto também da solidão que a gente está passando, né? Então é uma coisa realmente angustiante até. O que você encontrou no seu dia a dia, na sua rotina, para driblar a solidão, esses momentos que a gente bate mesmo, né? De tristeza, de angústia? Algum hobby, Cláudia? Olha, eu gosto de tocar piano, eu toco piano, eu componho, né? E eu procuro fazer essas coisas para minorar um pouco a situação, entendeu? Minorar um pouco. Eu leio um pouco, eu tenho uma gatinha que eu fico com ela o tempo inteiro. E na internet? Então eu brinco com ela, eu fico com ela, entendeu? Diz que esses bichinhos, eles ajudam muito a gente, sim, sabe? Sim. Nesse momento assim de solidão, nesse momento assim de reflexão, porque a gente está passando por uma reflexão, né? Uma reflexão forçada, né? Mas que é super importante, né, Cláudia? Porque às vezes a gente está numa rotina maluca, que atropela mesmo, né? Tudo, você sai do trabalho, já emenda alguma outra coisa e faz não sei o quê, e que você não tem tempo realmente para refletir de coisas importantes da sua vida, não é? E como também pequenos gestos, né, de encontrar pessoas no hall do teatro, de receber fãs no camarim, não é? Tudo isso que a gente está impossibilitado de fazer nesse momento. É uma coisa tão natural pra gente, né? Exatamente. Você receber um amigo, você receber os fãs, né? E você inclusive atender os fãs depois do show, que é uma coisa normal. Infelizmente a gente hoje não tem mais essa possibilidade. Eu espero que realmente a coisa ocorra de uma forma que a gente possa rapidamente fazer tudo que a gente fazia. Sim. Ô, Cláudia, mas assim, a pandemia, não é? Você presenteou nesse momento difícil mesmo seus fãs com algumas lives, com alguns encontros também, não é? Muito bacana nas redes sociais, né? E já são 55 anos de carreira, não é? São. E você continua surpreendendo o seu público e a si mesmo, não é? Isso que é o mais legal, né? Porque é uma artista, falam que os artistas são inquietos mesmo, né? Mas acho que isso realmente define muito bem. Você sempre foi uma cantora à frente do seu tempo, muito moderna, muito pra frente, não é? Obrigada. E agora também, com toda a bagagem que você construiu, com toda a sua história, você continua surpreendendo. Tô falando isso porque esse ano teve o The Voice+, né? E que você dividiu a internet ali, causou nas redes sociais. Olha, eu nunca pensei que eu pudesse, depois de tanto tempo, né, fora da mídia, que eu pudesse fazer tudo isso, né? E eu falei, meu Deus, mas que coisa, né? Foi realmente uma visibilidade muito grande. O pessoal compareceu em massa e falou, e para mim foi muito bom. Eu pensei muito antes de fazer, pensei muito. Mas depois cheguei à conclusão que seria interessante exatamente por causa dessa exposição e dessa visibilidade. Você se inscreveu ou foi convidada, Cláudia? Eu fui convidada para fazer. Mas fiquei meio assim, porque eu sou uma cantora que tem história, que tem currículo, que tem discos gravados. Eu pensei, mas
Foi ótimo, eu gostei muito. E ótimo também foi o debate, não é? Que gerou em torno da sua participação, não é? Sim. Conheço vários críticos, vários jornalistas especializados na nossa história, na história da música, e esse debate acerca da valorização dos nossos artistas, da nossa arte, da nossa música, né, Cláudia? Você sabe o que eu estou falando, não é? Isso que foi muito importante, não é? Você sabe que você também serviu de inspiração, sua participação serviu de inspiração para outras cantoras também, né? Eu entrevistei recentemente aqui a Jane Erondi, né? Sim, a Janinha é muito amiga minha. A Jane ficou muito emocionada, não é, com o The Voice Mais, ficou muito emocionada com a sua participação. Eu acompanho a Jane no Facebook, não é? Uhum. E ela todo domingo escrevia ali comentários bem carinhosos, não é? E falando mesmo, se mostrando muito entusiasmada em se inscrever, em participar da edição do ano que vem, não é? Então isso é muito bacana. Por isso que eu falo que você continua surpreendendo, não é? E tem aí, você vê quantas pessoas, não é, que não estão querendo, e não é a exposição, não é cantar por cantar, é por acreditar em algo maior na arte, nesse resgate, né, Cláudia? Exatamente, eu acho que muita gente não fez de medo, entendeu? Eu fiquei sabendo, inclusive, que algumas cantoras não fizeram de medo, por exemplo, deles não virarem a cadeira, né, deles se sentirem constrangidos. Mas eu realmente fui porque eu não pensei nisso aí. Eu não pensei. Eu pensei nessa visibilidade mesmo. E eu sabia que eles iam virar cadeira. Eu sabia. Se eu te pudesse fazer entender, sem teu amor eu não posso viver, que sem nós dois o que resta sou Foi muito legal, né? Eu tinha certeza que eles iam virar a cadeira. Não, foi muito legal. Apesar de não ter vencido o reality, né, Cláudia? Eu acho que o seu objetivo mesmo, que é isso que eu tô falando, de acreditar em algo maior, foi alcançado, Não, né? inclusive eu não pensava em ganhar o prêmio, sabe? Eu pensava em aparecer mesmo. Em aparecer para o Brasil inteiro, porque eu sabia, eu tinha certeza que eu ia aparecer para o Brasil todo e para o mundo, né? Porque hoje a gente aparece para o mundo, né? Sim. Não, e você sabe que a sua humildade, né, foi o que mais chamou a atenção, porque é isso que a gente está falando aqui, não é? Com tantos prêmios, com a história que você tem, com o reconhecimento, uma carreira lá fora, né, de uma das maiores cantoras brasileiras premiadas e reconhecidas no exterior, não é? Subir naquele palco, assim, de uma maneira tão aberta, tão disposta também, numa audição às cegas, não é? Isso é muito bacana, né, Cláudia? Isso é muito bacana, a gente precisa mesmo enaltecer e reconhecer. Foi válido a sua participação, então, você acredita, a sua trajetória no programa? Ah, eu gostei muito da minha participação e gostei também porque muitas pessoas que não me conheciam passaram a me conhecer e as que já me conheciam mataram um pouco a saudade, né? Você sente falta? Eu vejo no seu Instagram vários recortes ali, não é? Uhum. De programas de televisão, dos grandes festivais, de entrevistas históricas também, não é? Em outros tempos, não é, Cláudia? Que a música tinha mesmo realmente um protagonismo na televisão e no rádio também, não é? Sim. E entrando aqui pelas dependências aqui do Grupo Bandeirantes, não é? Você relembrando outros tempos também. Eu sinto muita falta. Você sente falta, né? Sinto muita falta de tudo isso, dos programas de televisão, né? Que nós não temos mais, infelizmente, né? Não temos mais esses programas de auditório. E hoje, entrando aqui na Band, eu pensei, meu Deus, há quanto tempo que eu não venho aqui, né? Mas está tudo muito diferente, né? Modificou muito, tudo hoje em dia é aqui nesse local, né? E eu tenho muita saudade de tudo isso. Você sabe que uma vez conversando com a Martinha, ela me contou que na época ela não tinha noção de tudo que estava acontecendo, não é? De ser uma grande estrela também, uma cantora, uma compositora com essa visibilidade toda. Você tinha, Cláudia, você sempre teve essa consciência do que estava acontecendo no seu entorno? Não, eu também não tinha, não. Não tinha essa consciência, não. Dos fã-clubes, dos movimentos todos, tinha que entrar no carro escondido na saída de um teatro.
Isso tudo era muito inusitado, era muito diferente, né, para mim. Eu era muito jovem, eu comecei aqui em São Paulo a minha carreira com 17 anos, né? Então, realmente, eu não tinha essa dimensão, né? Essa dimensão. Você sabe que quando eu perguntei algum hobby que você estava fazendo na pandemia, você falou de compor, não é? Uhum. A compositora surgiu um tempo depois, né? Você começou a cantar com 9, a sua carreira mesmo começou aos 17, quando você saiu de Juiz de Fora e veio aqui para São Paulo, não é? Sim, sim. Mas a Cláudia, compositora, um tempo depois, não foi? A compositora foi. Mas foi natural também, A compositora foi nos anos 70, que eu comecei a compor coisas e gravei no disco da Odeon. Lá na Odeon eu gravei 3 discos, o Jesus Cristo, o Você, Cláudia, Você e o Deixa Eu Dizer, que tem a música que foi sampleada pelo Marcelo D2. Então, nesse Deixa Eu Dizer, eu cantei algumas composições minhas. E depois, num outro disco chamado Reza, Tambor e Raça, eu também gravei composições minhas, um pouco... Aí eu gravei um pouco mais de composições minhas. E depois o Pássaro Imigrante... Foi o disco que eu fiz para a CBS, que hoje é Universal, não, que hoje é Sony. Aí eu gravei o LP inteiro de música autoral, minhas e do Chico Medori, que é pai da minha filha, né? Sim, a Grazi. É o Chico Medori, é baterista, é arranjador, músico, né? Então nós fizemos um trabalho maravilhoso, chamado Pássaro Emigrante. E essas composições todas aí que você está rascunhando, escrevendo na pandemia, você tem ideia mesmo de avançar de alguma forma aí, com disco, com single, com EP? Olha, não sei. Ainda não sei sobre isso. Tô pensando. Assim como eu, que é fã mesmo, o pessoal te cobra muito, Cláudia? Cobra um pouco composições, eu também toco um pouco de piano. Mas vamos ver. Isso aí só o tempo vai dizer mesmo. Bom, você sabe que tem uma biografia, né, um livro, que é Cláudia, O Que Não Me Canso de Lembrar. Isso. Né? Uhum. Lançado no ano passado, 2020. Foi. 2020, né? Uhum. E lá fica muito claro, né, Cláudia, e você mesmo fala, né, que a sua carreira foi marcada por altos e baixos, né? Uhum. Você traz aqui algumas histórias, né? Você teve um primeiro momento de muito sucesso, né, que foi de 71 a 73, que foi justamente nesse momento aí que você lembrou agora, dos discos gravados na Odeon, né? Sim. Que você gravou 3, né? Gravei 3. Entre eles, o terceiro... E alguns compactos, né? Entre eles que foi o Deixa Eu Dizer, que você relembrou agora aqui, que foi sucesso depois também com o Marcelo D2, né? Teve um outro momento, a gente estava até também lembrando agora no nosso café aqui, que foi musical. Não é? Foi o musical Evita. Musical Evita. Isso em 83? Foi em 83. 83. Que eu fiz a primeira temporada, né, no Rio. Foi no Rio e depois, 3 anos depois, eu fiz aqui em São Paulo. No Palace, no extinto Palace, né? Esse foi dirigido pelo Maurício Sherman. Maurício Sherman. As cantoras todas queriam também, né? As atrizes, né? As maiores atrizes da época, Cristiane Torlone, Rosemary, a cantora, Vanusa. Nossa, muitas candidatas. Eles ainda não tinham a protagonista, porque o Vitor Berbara comprou os direitos do espetáculo, mas não tinha ainda a cantora para fazer, né, o espetáculo. Então, quando o Sherman me convidou para fazer, eu já estava palavrada com uma outra pessoa para fazer um outro show, né, que seria no Teatro Municipal, seria patrocinado pelo governo do estado, e eu estava palavrada. Eu falei para ele, olha, não posso fazer Evita. Não sei também do que se trata, não sabia quem era Evita, não sabia do que se tratava. Então, eu infelizmente não posso. Ele falou, não, mas o trabalho que eu tenho para você é melhor do que esse que você vai fazer. Então, eu quero que você venha ao Rio para conversar com a gente. Para conversar comigo, com o Vitor Berbara. Aí eu fui ao Rio para conversar com eles e eles me convenceram que eu tinha que fazer o espetáculo. E assim foi. E assim foi. Foi um sucesso, né? Sucesso, né? Foi um sucesso. Foi um sucesso, casa lotada, né? Um ano, praticamente, né? De apresentação no Rio, no Teatro João Caetano. O Teatro João Caetano
tem capacidade para 1.400 pessoas. Todo dia eram 1.400 pessoas ali. Eu não acreditava, sabe? Eu puxava a cortina assim, falava, deixa eu ver se tá bom hoje. Nossa, lotado. No dia seguinte, nossa, lotado todos os dias, sabe? Eu tinha que aceitar que então mudar e deixar de viver sem ilusão, sempre atrás da janela, sempre atrás do portão. Busquei ser livre, mas eu jamais deixarei de sonhar que um dia eu irei merecer. O Antenados faz o primeiro intervalo comercial e na volta vamos continuar o bate-papo com uma das grandes vozes da MPB, a cantora Cláudia.